Quando que o Banco Master se torna o Banco Master é no governo Bolsonaro. Você acredita no STF hoje para conduzir isso, Freixo? O escândalo do Banco Master, cara? Eu não tenho essa confiança mais, tá, cara? Confesso como brasileiro não tenho. Mostra, a Maíra destampou um bueiro no Rio de Janeiro, né? Começou a investigar o escritório do crime que nunca tinha sido investigado. O julgamento do Lessa, eu achei aquilo muito forte, porque era a primeira vez que o Lessa olhava para o Poder Judiciário, né? Que Rio de Janeiro é esse? O Rio de Janeiro é tão complexo, gente, que a gente está sem governador e o pessoal acha que melhorou. São 8 governadores afastados, 6 governadores presos. Eu não sou um cara que fala da segurança pública a partir da biblioteca. Eu tive um irmão assassinado pelo crime organizado. Eu vivi essa história. Você foi contundente contra o Flávio. O senador Jacques Wagner tem a mesma indignação, cara? A história do Wagner não se compara com a história do Flávio. Isso diminui a responsabilidade do Wagner? Não, aumenta. Pimentel, todas as facções nasceram no cárcere. Todas. Mais da metade dos presos do Rio de Janeiro tem menos de 29 anos. A gente tá perdendo a juventude. Eu tava dando aula, toca meu telefone, era o Irá me ligando e falou, cara, rebelião em Bangu 1. Isso não é chocolate, Fraga. André, Che Guevara entrou aí sem colete. Olá, pessoal. No Papo de Elite hoje eu recebo um camarada aqui que vai ser polêmico, né? Porque toda vez que eu falo que eu gosto dele, eu já apanho da minha turma aí. Mas é um cara do diálogo. Sempre foi um cara do diálogo. Eu conheço Marcelo Freixo desde 1998, que eu conheço ele. Eu fiz do século passado, né, cara? Século passado. E nunca concordamos com situações ideológicas, mas sempre nos ouvimos de forma muito respeitosa. E eu devo muito a ele, porque ele foi inspiração no Tropa de Elite 2, um protagonista, e devo muito a ele pelos aprendizados também. Recentemente eu tive no lançamento do livro dele, Viver é Perigoso. Terminei de ler o livro em 48 horas. E, Freixo, sabe o que me deixa feliz nesse livro, cara? É que você, com muito carinho, você fala de pessoas importantes para mim no BOPE, que é o Fontinelli, que é o Laviano, que é o Irá. E aí você é um camarada que as pessoas dizem que odeia a polícia e se posiciona dessa forma nesse livro aqui. Conta um pouco dessa história aí, Freixo. Obrigado. Conto. Tudo bem, amigo? Então, tem uma história que o Irá conta. Eu vou falar do livro daqui a pouco, mas eu queria começar com essa história, que eu acho que é uma história boa para começar. O Irá foi comandante do BOPE. Quando eu conheci ele era tenente. A gente tem uma... Porque, só para lembrar quem está assistindo a gente, primeiro que é um prazer enorme estar aqui contigo. A gente está para fazer essa conversa há muito tempo. Todo mundo acha que a gente briga 24 horas por dia. Isso não é verdade, e isso pode ser um grande aprendizado para muita gente no Brasil de hoje. As pessoas podem pensar diferente, mas as pessoas devem se respeitar, devem se ouvir, devem aprender uma com a outra, e quanto mais diferença você tiver com a outra, talvez maior a chance de aprendizagem com a outra. Agora, a gente não pode ser movido por um mundo de estúpidos, onde as pessoas só sabem se ofender, xingar, agredir. Isso não vai levar a lugar nenhum. Né? A gente não precisa desse debate em nenhuma área, né? Na educação, na saúde, na família, em lugar nenhum a gente precisa desse grau de violência que se estabeleceu entre pessoas que pensam diferente. Então eu acho, Pimentel, que a gente conseguiu ao longo da vida, e a gente é amigo desde o século passado, isso não é pouca coisa, você está velho, e a gente sempre teve muito respeito, sempre teve muito diálogo, sempre um ouviu o outro antes de qualquer coisa. Então acho que isso aqui é muito válido, e não é por nenhuma razão diferente disso que eu estou aqui. O Viver é Perigoso é um livro meu e do Bruno Paz Manso, né, que é um cara que escreveu muita coisa. República das Milícias é um livro fortíssimo. A Fé e o Fuzil. A Fé e o Fuzil é um livro importantíssimo. O primeiro livro dele sobre o PCC é muito importante. A apresentação do livro é feita pelo Wagner Moura, nosso amigo querido. E tem uma parte do livro, eu começo com ela, que tem muito sentido para o que a gente está fazendo aqui. Nós tivemos aquele episódio do ônibus 174, que foi um episódio muito marcante na história da cidade, na história do BOPE, né? Sim. Aquele sequestro do ônibus 174, que virou um documentário do Zé Padilha, do nosso amigo Zé Padilha, um documentário primoroso, por sinal, né? Que é o que acontece naquele ônibus, né? Inclusive, uma curiosidade, o Padilha me contou isso, o nome daquele personagem, do assaltante, é o Sandro Nascimento. Sim. E é daí que nasce o nome Capitão Nascimento. Sim, né? Do filme, inclusive, diga-se passagem. Porque são os dois lados da mesma moeda. O Padilha é muito inteligente, trabalha com essa história. Aquele episódio de negociação do BOPE foi muito ruim, foi trágico, tinha interferência política, né? E o BOPE, depois daquele episódio, faz um treinamento muito forte de formação de novos negociadores. Né? Aquele episódio é marcante na história da polícia, na história da segurança pública, na história da cidade e também na história do BOPE. E o Irá e essa turma, Laviano comandou a polícia militar, o Irá comandou o BOPE. Então a gente está falando de pessoas que né, foram importantes no cenário da segurança pública do Rio de Janeiro.
Esses caras fizeram esse curso aprimorado do BOP para negociação. E é quando começa uma série de rebeliões em presídios. Né? Ali no início dos anos 2000, começa muita rebelião em presídios. Né? Eu não vou saber aqui dizer por que naquela época teve. Por que acaba eu até entendo. Agora, por que aquilo ali, muita tentativa de fuga, um caos do sistema penitenciário. Tem muita rebelião, isso é um fato, tem muita rebelião ali. Governo Benedita, né? Antes até, 2000. Pega Garotinho, pega Benedito e vai além. Né? E vai além. Né? A gente foi embora. A gente foi com rebelião, Pimentel, até ali 2006, né? Até por ali a gente tem rebelião. Depois para, né? 2004 teve muita rebelião, teve a de Benfica, lembra? Sim. 2004. Agora, essas rebeliões, eu já trabalhava no sistema prisional. Eu comecei a trabalhar no sistema prisional com 22 anos. Eu fui professor das prisões. Eu sou professor de história. Eu fui dar aula nas prisões com 22 anos. Eu trabalhei 29 anos no cárcere, como professor, como mediador de rebelião. E tem um órgão chamado Conselho da Comunidade. Esse órgão foi quando a gente se conheceu. Sim. Esse órgão fiscaliza o sistema prisional para o Poder Judiciário, faz relatório e entrega para os juízes da execução penal. E em algum momento eu presidi o Conselho da Comunidade, então eu andava às prisões, fazia relatório, via quais eram as irregularidades. A gente sempre teve o cuidado de ouvir os agentes penitenciários. Na época eram os agentes penitenciários, não era a polícia penal ainda. Pois bem, quando tem essas rebeliões, eu negociei muitas delas do lado do BOP. Do lado do Laviano, do lado do Fontinelli, do lado do Irá. E com o Irá eu desenvolvi uma relação muito próxima, porque era ele o mais próximo ali dessas negociações, né? E por que era importante? Porque a gente, Bangu 3, por exemplo, foram 3 dias de rebeliões. Eram 980 presos. Eram 54 reféns. 54 reféns. Tu tem ideia o que é uma rebelião com 54 reféns? E era o top do Comando Vermelho. Seria pior que Ática. Era Bangu 3. Seria pior que Ática, uma invasão da polícia num ambiente desse. Não. Seria uma tragédia. Uma tragédia, não, imagina, né? Então, assim, eram rebeliões muito delicadas. E a gente nunca perdeu um refém. Nunca teve morte nas negociações que nós fizemos. Então era tudo muito bem sucedido. Agora, eu tinha que confiar muito neles, eles tinham que confiar muito em mim, e a gente desenvolveu uma relação de muito diálogo, de muita franqueza. O Irá é um cara, você conhece o Irá é um cara muito, muito espetacular, né? Um cara muito sério, de formação muito humilde, né? E eu e o Irá, a gente sempre conversou muito sobre tudo aquilo ali. O Irá vira comandante do BOP, eu viro deputado federal, eu fui líder da oposição ao governo Bolsonaro, né? Na mesma época, né? E certo dia, o Irá, essa história é boa demais, o Irá está no Salão Verde do Congresso Nacional, com o uniforme do BOP, buscando emenda parlamentar. Ele e mais alguns oficiais do BOP, buscando emenda parlamentar, o que é legítimo, tá, gente? Não tem nada de... O problema das emendas é outro, é quando vai para algo ilegal, né? Que tem muita. E eu estava numa manifestação no Salão Verde contra o governo Bolsonaro, por alguma razão que agora eu não vou lembrar, mas a gente estava ali no Salão Verde. O Irá me vê, e numa reação instintiva, ele vai na minha direção para me cumprimentar. Ele dá 2 passos, desiste e volta. E vai embora. E eu não vi. Agora, recentemente, né, eu conversando com o Irá, tomando café, conversando com ele, e lembrando as coisas todas que a gente já viu no sistema prisional, o Irá fala o seguinte: cara, aconteceu isso. Aí eu falei, mas por que você não falou comigo? Ele falou, rapaz, a vontade foi grande de te dar um abraço, perguntar como é que você estava, mas eu fiquei pensando, se eu dou um abraço no Freixo e digo que eu sou amigo dele, os deputados todos da esquerda iam olhar, o que esse cara do BOP está abraçando esse cara como um grande amigo? E os meus oficiais iam olhar para mim e falar, o que esse cara está abraçando o Freixo, como é que eles são grandes amigos? E nós somos grandes amigos, né? Quer dizer, então assim, e ele não falou comigo, ele voltou, e aí depois ele me contou essa história e eu tô aqui te contando essa história. Cara, assim, por que não pode? Deveria poder. Por que não pode? Por que não pode? A gente precisa parar, cara, com essa loucura de achar que o cara que... Vamos lá, eu quero um Rio mais violento? Você quer um Rio mais violento? Não. Eu quero que nossas crianças corram risco? Não. Você quer? Não. Será que a gente não tem muito mais ponto em comum do que a diferença? Será que a gente precisa fortalecer a diferença para que a gente possa brigar, para buscar like, para buscar maior seguidor e a sociedade continuar do jeito que está? É isso mesmo que a gente está precisando hoje no Rio de Janeiro? Do Brasil, com essa porrada de problema que a gente tem no Brasil, com a porrada de problema que a gente tem no Rio de Janeiro, será que não é melhor a gente buscar o que a gente tem em comum, não o que a gente tem de idêntico? E o que a gente pensa diferente, a gente bota na mesa e conversa. Você pode estar certo, eu posso estar certo.
Mas vamos conversar. Agora, então o mundo precisa ir para um outro lugar, entendeu? É bom começar essa história com o Irá, porque ela reflete muito a minha história com você. Sim. Né? Mas, Freixo, a gente quer o bem comum da sociedade. Eu quero por esse caminho aqui, eu quero pela direita, você quer pela esquerda, certamente. Eu acredito que punir vale a pena. Eu acredito, até citando ali aquele Jean-Luc Vacuan, né, que é o punir os pobres, a nova gestão da miséria. Né? Então, o camarada diz que infelizmente, estados que puniam mais tinham um resultado na redução do homicídio. Então, e eu escuto setores da esquerda, eu sei que você não está aqui representando a esquerda, mas você é um ícone da esquerda, eu escuto setores da esquerda dizendo que algumas discussões são inegociáveis. O líder do PT na Câmara, o Pedro Kizai, diante de um debate nacional hoje que é a redução da maioridade penal, ele diz que redução da maioridade penal para o PT é inegociável. Como chegar a um debate civilizado se o líder do partido já diz que é inegociável esse debate, essa discussão? Ô Pimentel, qualquer tema tem que ser debatido no Congresso Nacional. Sim. Qualquer tema tem que ser debatido no Congresso Nacional. Qualquer tema. A gente tem que debater. Você sabe que a questão da violência tem que ser tratada com eficiência. Sim. A gente tem que buscar o que é eficiente. Porque sobre essa coisa de eu penso pela direita, eu penso pela esquerda, tem outra história boa. Há um tempo atrás, quando a vida era um pouco mais racional e mais equilibrada, eu tinha um grande enfrentamento com um deputado. Quando eu era deputado estadual, está no livro, você leu. Sim. Eu tinha um grande enfrentamento ideológico com um deputado chamado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Um excelente deputado. Ele era o líder do PSDB. Sim. Na LERJ. Ex-vice-governador. Ex-vice-governador. E é um deputado sério, deputado até hoje. Seríssimo, seríssimo, seríssimo. Ele defendia o Alckmin, eu defendi o Lula. Isso lá atrás, eu era deputado estadual, ele também. E nós tínhamos grandes embates, mas nós trocávamos livros, conversávamos, dialogávamos, tomávamos café junto, né? Não tinha essa loucura que a gente caminhou para ter. Hoje, o Alckmin é vice do Lula. É verdade, tem razão. Hoje, o Alckmin é vice do Lula. Né? Sim. Ele pensava o mundo por uma direita, eu pensava o mundo pela esquerda. Né? Hoje, o Alckmin é vice do Lula e se pensa o mundo por um caminho próximo dos dois. Isso foi possível e foi necessário historicamente. Hoje, eu e o Luiz Paulo, a gente está no mesmo palanque. E nós éramos pessoas que pensávamos diferente. Estou dando um exemplo do que aconteceu. Perfeito, perfeito. Né? Então, essa coisa, eu penso o mundo pela direita, eu penso o mundo pela esquerda, não vejo problema nenhum nessa história. Pode ser que daqui a pouco a gente defenda ideias muito semelhantes. E eu acho que a gente tem que ter um debate honesto sobre eficiência na área de segurança pública. O que é eficiente? O que traz resultado concreto? E não jogar para um debate ideológico a segurança pública. Não dá para jogar a segurança pública sempre um debate ideológico. Então, redução da idade penal. Né? Aí eu vou jogar para ideologia, porque quem é de direita vai bater, quem é de esquerda vai defender, eu vou dizer que ele protege bandido, eu vou dizer que ele é assassino, ele é criminoso, ele é... E, pô, quem é que ganha com esse negócio, cara? Quem é que ganha com esse negócio? Eu quero debater o seguinte. Hoje é negociado. Eu quero debater eficiência. Você sabe que crimes cometidos, crimes violentos cometidos por quem tem menos de 18 anos corresponde a 1,7%. 1,7% dos crimes brasileiros hoje é cometido por quem tem menos de 18 anos de idade. Sim. Então, a gente está discutindo o campo simbólico. Certo. Estou errado? É certíssimo. A gente está discutindo o campo simbólico. Ah, não, mas no campo simbólico é um recado reduzir a idade penal. A eficiência não tem, porque eu estou falando de 1,7% dos crimes violentos cometidos por quem tem menos de 18 anos. Então, não tem eficiência alguma. Mas eu sempre coloco... Não tem eficiência alguma isso. Eu tenho a ética de colocar sempre no campo simbólico. Quando eu recebo alguém aqui, o Brasil tem 90 homicídios por dia. Então, em média... 2 homicídios praticados por menores por dia e olhe lá, talvez menos que isso. Menos né? que isso. Ou seja, na redução da violência no país, isso não significa nada ou quase nada, isso não pode ser uma plataforma de segurança pública. E eu digo isso para colegas de direita. No entanto, para a percepção da redução da violência no Brasil, eu tenho certeza que é muito importante. Mas vamos lá, Pimentel. O que você, por exemplo, você trouxe aqui o Chico, né, do Secretário Nacional de Segurança Pública Brasileira, que é um cara do Piauí, etc. e tal, que está fazendo um trabalho. É claro, tem todo um debate de encarceramento que você corretamente traz, mas sensação de segurança é um debate importante. Sim. E eu concordo com você. Sim. Sensação de segurança, da mesma maneira que a gente tem que combater crime organizado no topo, sim, você tem que enfrentar a sensação de segurança embaixo. E sensação de segurança não é necessariamente a mesma coisa que combate a crime organizado em cima. Lógico. Não é. Não é.
Não é, né? Porque a dona Maria, né? Ou a dona Lenice, né? Ou o seu Haroldo, para falar o nome aqui dos meus pais, né? Eles estão preocupados de ir na padaria e voltar com segurança, de não roubar o celular, de não roubar, né? De o filho voltar da escola com segurança. Se você falar com eles assim, mas o Comando Vermelho, o PCC, ele está menos preocupado com isso. Não quer dizer que isso não o atinja, mas ele está menos preocupado com isso do que com a segurança do dia a dia, do assalto no ônibus, né? Cara, todas as vezes que eu sou um cara de periferia, você sabe disso, né? São Gonçalo. São Gonçalo e Fonseca. Sim. Todas as vezes que eu fui assaltado foi dentro de ônibus, porra. Todas as vezes que eu fui assaltado foi dentro de ônibus, né? Sim. Era o ônibus 49, circular de Niterói. Todas as vezes que eu fui assaltado foi dentro de ônibus. E era sempre uma mirreca, mas que me fazia uma falta desgraçada. O que aquilo ali tinha a ver com crime organizado? Nada. Mas era o meu pânico. Porra, eu tenho que pegar o 49, se for tarde, era o assalto. Então, assim, eu vivi essa história. Eu, como moleque de periferia, eu vivi essa história. Sensação de segurança tem que ser disputada. Aí tem a ver com distribuição de policiamento, tem a ver com a qualidade de policiamento que pode estar perto de você, tem a ver com esse projeto do Piauí, que é a devolução de celular roubado. Isso tem um impacto na sensação de segurança. Piauí teve 88% de redução de furto e roubo de celular, com uso de tecnologia. Isso é eficiência. Isso é eficiência. Eu não conheço o governador do Piauí, Rafael Fonteles. Até gostaria muito que ele viesse aqui. Vou conversar com o Chico. A gente te ajuda a trazê-lo. E não conheço ele, mas tu sabe que, apesar de ser de direita, eu vou na minha rede social e elogio claro. O que foi desenvolvido. Tecnologia, inovação, não tenho dúvida, foi copiado por vários estados da federação. E tem que ser um projeto nacional, porque o cara vai... Pimentel, como é que isso é feito? Só para quem está assistindo a gente entender. É possível, né? Sim. Você vai convencer o bandido de devolver o celular? Não. O projeto não é esse. O projeto é através do número do e-mail do celular. Quando esse celular é reativado, ele acusa pelo sistema tecnológico que o Piauí utilizou e você contacta o cara que é o novo comprador e diz: você tem 24 horas para devolver, senão você vai ser denunciado por receptação. 16 mil aparelhos devolvidos. Eu sei. A sensação de segurança aumentou enormemente. Ok, Freixo, mas né? Ao mesmo tempo tem medidas absolutamente eficientes que dialogam. Peço atenção, eu estou partindo do princípio que eu concordo contigo. Né? Eu acho que você pode hoje aumentar a sensação de segurança e deve aumentar da mesma maneira que tem que combater crime organizado. Uma coisa não pode tirar da outra. Agora, tem que ser medida eficiente. Eu não sei se assim... Porque vamos lá. O sistema prisional é um debate entre nós. Nós vamos ter que fazer esse debate. O Brasil tem que fazer esse debate. Porque não ter política penitenciária... Eu fiquei 29 anos, assim... Eu conheço... Esse debate foi adiado por 200 anos, 300 anos. Né? O sistema prisional tem que ser debatido por nós, por todos nós. Né? A gente tem que meter a mão. Porque não ter política penitenciária foi a política penitenciária de muitos governos e de anos. De direita, de esquerda. Não ter política penitenciária foi a política penitenciária. Porque as pessoas partem do princípio, Metel, que prendeu, acabou. Prendeu, acabou. Como se a prisão fosse o último capítulo do problema da violência das cidades. E não é. Metel, todas as facções do tráfico nasceram no cárcere. Todas. Não tem nenhuma que nasceu fora do cárcere. PCC nasce no cárcere, Comando Vermelho nasce no cárcere, Amigo dos Amigos nasce no cárcere, Terceiro Comando nasce no cárcere, todos. Pois é, Freixo. Todos nasceram no cárcere. Eu não tenho então, se a gente não tiver responsabilidade sobre o que está sendo feito ali, então a ampliação sem política pública, e eu não estou dizendo que eu não tenho que prender. Tá. O governo federal acabou de lançar uma lei que aumenta a pena. Sim, é porque você me deu um exemplo aí do Piauí, que eu sou admirador. E eu te dou um exemplo também do Espírito Santo, Casa Grande, que era do teu partido, o PSB, né? Esses dois estados tiveram redução de homicídios, encarcerando muito, sabe assim? Também. Hoje o Espírito Santo tem 28 mil presos, né? O Piauí dobrou o número de presos em 3 anos e meio. Eu tenho certeza que a inovação em tecnologia do Chico Lucas lá no Piauí foi muito boa, mas eu tenho certeza também que prender funcionou, viu? E nesse momento em que o Chico Lucas estava à frente do Piauí, o ministro da Justiça era o Lewandowski, que ia para a televisão e falava sobre desencarceramento em massa. Me parece que os estados que estão dando certo hoje estão prendendo mais, Freixo. Então, vamos lá. Para mim, o problema não é se você prende ou não prende. A questão é se você prende corretamente ou se você não prende corretamente. E prende e faz o quê? Certo. Prende e faz o quê? A gente precisa aprofundar a gente tem que aprofundar o debate. Não, se prender, todo mundo resolve. A gente sabe que não resolve. Depende, você pode estar aumentando o problema. Eu não estou dizendo que você cometeu o crime tem que pagar. Vamos antes que comecem as fake news. Cometeu o crime tem que pagar? Tem. Cometeu o crime tem que pagar. Dá para passar a mão na cabeça de bandido? Não. Ninguém aqui está fazendo isso.
Não é isso. Nunca fiz isso na minha vida. Aliás, Pimentel, falei isso outro dia, mas eu acho que eu tenho que falar aqui. Aqui era o lugar certo de eu ter falado aquilo. Você conhece algum deputado da direita do Rio de Janeiro que tenha enfrentado o crime mais do que eu enfrentei no Poder Legislativo? De forma alguma. Eu duvido. CPI das milícias. Eu duvido que você me diga o nome de um parlamentar do Rio de Janeiro que tenha enfrentado o crime mais do que eu enfrentei. Não tem. Diga um. Não tem. Eu presidi a CPI das milícias, eu presidi a CPI do tráfico de armas e munições, né? A gente nunca na minha história, na minha vida, o trabalho dentro do cárcere foi para tirar a gente do crime, não foi para proteger bandido. E eu tenho milhões de histórias para contar de gente que saiu do crime. E aí é o ideal. É fácil? Não, não é fácil. Né? A tendência é você tirar um monte de gente do crime? Não, não é. É difícil demais. Agora, são várias medidas necessárias para serem feito isso. Então, ninguém combateu o crime no Rio de Janeiro dentro do parlamento como eu combati. Que isso fique claro para quem está assistindo a gente. E eu paguei um preço muito alto por isso. A CPI das milícias não foi brincadeira. A CPI do tráfico de armas e munições não foi brincadeira. Né? A gente não desceu para o play para ficar brincando. A gente levou para prisão bandido, criminoso, que domina território, que acaba com a vida das pessoas. A gente combateu o crime no andar de cima. A gente prendeu o deputado, a gente prendeu o vereador. Ou não? Lógico. É só olhar. Né? Você conhece bem essa história. Então, assim, eu topo debater o sistema penitenciário e sempre disse... Eu queria dizer que eu estava ao seu lado nessa época, o tempo inteiro. Eu estava ao seu lado você acompanhou de perto o tempo inteiro. Por isso que eu estou perguntando para você, porque você tem condição de responder. Né? Agora, tem uma coisa importante. Se eu for prender, porque eu prendo, e eu faço o quê com o sistema prisional? Eu faço o quê com o sistema prisional? Cara, no Brasil, o número de jovens presos de 18 a 29 anos é 42%, 43%. No Rio de Janeiro é 56%. De 18 a 29 anos. Tem uma tragédia aí. Tem uma tragédia. A gente está perdendo a juventude. E um país que perde a juventude perde perspectiva, né? Você concorda comigo? Concordo. Então aí tem falência educacional, né? Aí tem falência de família, aí tem falência de território. Porque se a gente... cara, mais da metade dos presos do Rio de Janeiro tem menos de 29 anos. A gente está perdendo a juventude. E eu não estou dizendo que eu não tenho que ser preso. Agora... Sabe quantos presos estudam no Rio de Janeiro? Não. 12%. Sabe quantos trabalham? Não. 3%. Sabe quantos trabalham e estudam? 0,37%. Pô, tá de brincadeira. Então você prende para quê? Para criar ali uma fábrica de gente que é presa por furto, roubo ou tráfico e vai sair de lá com facção. Como é que se classifica um preso no sistema prisional no Rio de Janeiro hoje? O cara é preso hoje por roubo. Né? Aí ele vai para o sistema. No sistema o cara faz o quê? Pergunta pra ele assim, qual é a sua facção? Tu sabe que é assim. Sim. Aí pergunta assim, qual é a tua facção? Aí o cara fala, porra, não tenho. Ou tem. Se tem, ok, vai. Não tenho. Eu roubei. Não tem. O cara que roubou tem facção? Não. É um 57. É um 57. Não tem facção, porra. Roubou. Tá bom, vai pra... Aí o cara pergunta o seguinte, o Estado pergunta, Pimentel. Qual é o teu bairro? Qual é o teu bairro? Onde é que você mora? É CV. Aí vai. É CV. Então você vai pra uma cadeia de CV. Ah, porra. Quem está organizando o crime é o Estado. Sim. Quem está organizando o crime é o Estado através do sistema prisional. Eu não posso achar que a solução para a segurança pública é eu ampliar esse sistema prisional que a gente tem. E eu não estou com isso dizendo que não tem que prender. Eu acho, por exemplo, o governo está certo. A lei antifacção, você leu a lei antifacção? Sim. A lei antifacção está deixando claro, crime violento, crime contra a vida, a pena é maior. Né? O benefício é menor. Progressão de regime com crime contra a vida é menor. 80 e tantos % da pena cumprida. Não é mais, né, uma quantidade menor de tempo para progredir no regime. O governo federal que apresentou esse projeto foi a direita. O Freixo, a proposta do fim da saidinha foi do deputado Derrite, viu, cara? Assim, que, aliás, eu tô falando da lei, eu tô falando do projeto da lei do antifacção. Sim. Que saiu do governo. Mas que foi bem... Que fala de território, que fala... Mas foi bem mexido no Congresso Nacional. Ok, mas eu tô falando do projeto original. Sim. O projeto original. Que não atendia os anseios dos deputados federais. O governo está defendendo isso. Então a gente tem que debater eficiência. Qual é a eficiência? Se a gente debater eficiência, se a gente tirar a carga ideológica... A gente não consegue tirar ela inteira, mas tirar a carga ideológica... Tem que tirar a carga ideológica do debate de segurança, cara. Não dá. Não dá para dizer assim, não, eu sou direita, então eu tenho que defender coisas violentas, eu tenho que defender morte, eu tenho que defender... Não, eu sou de esquerda, então eu tenho que defender... Não, peraí, gente. O que tem eficiência? O que dá certo? O que funcionou? Né? É isso, crime contra... Feminicídio. Não dá para ter nenhum debate de segurança se a gente não debater feminicídio. Não pode
Não pode. Né? É a gente ter 4 mulheres mortas por dia. Parou. Não dá. Não é possível que esse debate nos divida entre direita e esquerda. Não dá. Esse debate vai chegando a 5, viu, Freixo? 1540 no passado. Esse debate vai dividir a gente de direita e esquerda, feminicídio? Pois é, mas Freixo, aí eu conversei com o Chico Lucas aqui. Houve uma redução depois da campanha, viu? Mas eu conversei com o Chico Lucas e peguei 2 casos. O ChatGPT nos oferece essa possibilidade hoje e é maravilhosa. Eu peguei 2 casos desse ano de feminicídios ocorridos na Suíça e na Alemanha. Em ambos os casos, os assassinos foram condenados à prisão perpétua, tá? Um foi recente, foi em abril. Eu estou falando de 2 democracias consolidadas na Europa, onde é possível manter um homem covarde que mata a sua mulher, né, covarde, preso para sempre. E eu pego um caso que você pode dizer para mim, tu pegou um caso meio fora da curva. Eu pego um caso de um policial militar que matou a noiva no Rio Grande do Norte, foi condenado, 4 meses e meio depois do júri, ele estava em casa utilizando tornozeleira. Não pode, tá errado. Eu só consigo melhorar isso mexendo na pena. E me parece que a esquerda brasileira é mobilizada para não mexer em pena. Isso não existe, cara. Isso não existe. Você não pode ter um crime contra a vida sem uma punição adequada. Sim. Como você também não pode ter um crime leve e o cara... Da mesma maneira que eu acho que você não pode ter um crime contra a vida, né, com uma progressão de regime que não dê conta de uma punição adequada. Sim. E eu tô falando de punição adequada. Da mesma maneira que você não pode ter um crime leve ou um crime que não seja de quadrilha, de domínio de território, nem contra a vida, né? Não estou dizendo que não seja crime. Tá. Aí o cara vai para o sistema prisional, o cara sai de lá com o dono de uma boca. Sim. O cara entra por um roubo, sai de lá dono de uma boca. Perfeito. E esse sistema eu também não quero. Mas... Também não é racional. Não é eficiente, não é inteligente. Eu quero discutir eficiência. Mas não tem o meio termo, Freixo? Tem que ter, mas então pronto. Mas aí eu preciso tirar essa carga de dizer que, olha, um é isso, outro é aquilo. Onde é que a gente vai? O Congresso Nacional, cara, a Comissão de Segurança do Congresso Nacional virou... A comissão eu concordo contigo. Eu não sei nem qual adjetivo que eu gosto nem de ver os debates da Comissão de Segurança. Não tem debate, cara. As pessoas não conseguem... Né? Assim, eu não tenho formação em psiquiatria para dar conta daquilo. Tu já teve nessa comissão, Freixo? Já. Segurança Pública? Já. Porque agora o pastor Carlos Henrique está nessa comissão agora, né? Ele está na Comissão de Segurança Pública. O pastor Henrique está na comissão, né? Está na comissão. Mas assim, eu vejo os debates da comissão... Mas é debate é lacração para tudo quanto é lado. Eu não consigo ver... É lacração daqui, lacração de lá, e você não consegue sentar... Esse debate que a gente está fazendo aqui, você vê esse debate acontecendo na Comissão de Segurança? Não. Você não vê, cara. Entendeu? É um espetáculo, é um palco. Mas, o Freixo, você é pré-candidato a deputado federal, né? Você, não sei se tem pretensão de voltar para a Embratur, voltar para o parlamento. Não, para a Embratur não pode. Não pode? Porque, não. Para a Embratur não pode, porque a Embratur é uma agência, então... Então tu volta para o parlamento. No parlamento, se tivéssemos hoje, no contexto atual, uma votação sobre redução da maioridade penal, Mas qual é o projeto? Não, vamos lá. Tem um projeto agora que passou para 16 anos. Eu não sou favorável. Não? Não, porque não tem eficiência, Pimentel. Porque não tem eficiência, eu estou falando de 1,7. Pelo simbolismo. Mas pelo simbolismo tem tanta coisa. Mas aí eu vou pegar um monte de jovem, eu vou pegar um monte de jovem de 16, 18 anos e vou jogar nesse sistema prisional que você está concordando comigo, que é um caos. Sim. Aí eu vou pegar esse garoto de 16 a 18 anos e vou alimentar esse sistema prisional. Esse sistema prisional que está formando as facções, que está fortalecendo, que está formando bandido para dentro das facções. É isso mesmo que a gente quer. Mas aí eu vou pegar um jovem de 17 anos em Copacabana. Então eu discuto a situação de um jovem específico de 17 anos. Isso não é redução da idade penal. Tá. Então eu vou discutir. Eu posso abrir um debate. Certo. Eu posso abrir um debate de um jovem de 17 anos, que aí ele teria uma internação, que cometeu um feminicídio. Certo. Né? E eu vou discutir uma situação específica de uma adequação que se possa fazer em situação específica. Isso não é redução da idade penal. Então isso você concorda? Eu acho que esse é um debate a ser feito. Tá. Você tem um feminicídio gravíssimo, né? Uma cena de estupro, uma cena de feminicídio, enfim, qualquer coisa contra a vida, né? Cometido por alguém de 17 anos. Isso pode ser revisto especificamente para determinados crimes. Mas eu acho que você coloca isso de forma clara. Mas eu acho que esse é um debate a ser feito. Porque eu vejo... Agora, isso não pode ser confundido
com redução da idade penal. Redução da idade penal é outra coisa. Você sabe que não tem o menor efeito isso na segurança pública. Mas é antagônico. Assim, eu estava agora em Harvard, uma menina levantou a mão e disse: a redução da idade penal é muito ruim. Aí eu contei para ela a história da menina que foi espancada por 5 jovens em Copacabana, jovens brancos. Um era filho do secretário estadual de direitos, subsecretário de Direitos Humanos. De classe média. Esses jovens espancaram a menina tomou 20 chutes, quebrou costela, né? E esse jovem recebeu uma medida socioeducativa restritiva de liberdade de 90 dias. Eu perguntei no auditório se alguém achava isso razoável. Não é razoável. Ninguém acha isso razoável. Não é razoável. Não é possível. Óbvio que não é razoável. Ninguém pode dizer que isso é tudo bem. Não está tudo bem. Então, assim, então existe um espaço hoje para redução para uma proposta de alguma adequação. De uma adequação para crimes violentos, etc e tal. Imagina, a gente Mas não é quer... assim que o PT está se comunicando na Câmara? Eu não posso falar pelo PT todo, né? Assim, eu tenho muitos anos desse debate de segurança pública, né? Você sabe disso, a gente mesmo se conhece desde o século passado. Eu trabalhei 29 anos no cárcere, eu estudei e eu vivi. Eu não sou um cara que fala da segurança pública a partir da biblioteca, né, Pimentel? Nem eu, nem você. Sim. Nem eu, nem você. Eu tive um irmão assassinado pelo crime organizado. Eu tive um irmão assassinado pelo crime organizado. Né? Eu tive uma família destroçada pelo crime organizado. Eu não estou falando da segurança pública a partir da biblioteca. Eu vivi essa história. Eu senti essa história. Eu sei o que é ser um jovem de periferia. Eu sei o que é perder amigos de 14, 15 anos para o tráfico. Eu sei o que é uma vida da violência no Rio de Janeiro. Eu vivi essa história. Estudei pra cacete. Você também estudou pra cacete. Mas eu vivi. Eu vivi. Então eu não falo de alguém distante que não sabe o que é isso. Sim. Meu irmão tinha 34 anos quando foi assassinado pela milícia. 34, deixou 2 filhas pequenas. Né? Eu, com isso, perdi meu pai e minha mãe, que nunca mais foram os mesmos depois disso. Nunca mais. Meu pai ficou doente 12 anos, eu fiquei 12 anos tratando meu pai, e a doença dele, sabe qual era? Dor de ter enterrado um filho. Eu sei o que é isso. Isso não vem de fora para dentro. Isso não é... Você não aprende numa biblioteca, não. Nem numa universidade. Isso é na vida. Né? Então a gente está falando de coisa que é séria. Quando eu falo que a gente tem que ser eficiente, é porque a gente tem que ter responsabilidade com quem viveu o que eu vivi. E que viveu coisa muito pior, inclusive, do que eu posso ter vivido. Né? Não, eu compreendo, cara, eu compreendo. Eu só busco esse meio termo e busco retirar do debate pessoas que dizem que a discussão é inegociável, sabe? Assim, porque hoje 90% dos brasileiros, segundo os institutos de pesquisa, querem redução da maioridade penal. Mas a esquerda cometeu um erro, cara. Eu vou falar isso aqui numa boa, assim. A esquerda cometeu um erro muito grande na sua história. Eu falo isso em vários lugares, não estou falando isso só aqui. Né? A base dessa esquerda que hoje a gente tem, ela é formada da década de 80, é uma esquerda que se forma na derrota da ditadura civil-militar. Né? O PT como principal partido, mas toda uma esquerda que se consolida e tem uma vitória na Constituição de 88, que é a Constituição da Democracia, importante que todos nós, evidentemente, celebramos. Né? Com isso, cara, essa esquerda, quando olha para os principais debates a serem feitos na Constituição de 88, foi uma esquerda que se interessou muito na educação, se interessou muito pela saúde, se interessou muito por direitos básicos da sociedade, por saneamento, e foi uma esquerda que não olhou para a segurança pública. Porque estava vindo de uma ditadura, estava vindo de um processo repressivo, então olhou para vários temas com enorme interesse. E não olhou para a segurança pública. E deixou, né, para um setor mais conservador nadar sozinho no debate da segurança pública. E aí começa a se cristalizar uma ideia de que a direita se preocupa com a segurança pública e a esquerda não. E a esquerda acha que é só o social que resolve, o que não é verdade. Sim. O que não é verdade. Agora, isso muda, mas muda, né, em cima de um tempo perdido muito grande. Então há um grande erro na história da esquerda, que não foi ter centralizado, ter debatido com propriedade e com profundidade o tema da segurança pública ao longo da sua história. Eu falo isso o tempo inteiro. Né? Porque o direito humano, olha o que eu vou te dizer, o direito humano número 1 é segurança pública. O direito humano número 1 é porque eu preciso estar vivo para ter educação, para ter saúde, para ter o ir e vir. Eu preciso estar vivo. Se eu não estiver vivo, não tem nenhum outro direito que eu exerça. Então o direito humano número 1 é a segurança. E aí, Freixo, me choca e eu confesso a você que, apesar de não votar no Lula, eu fiquei muito satisfeito com a mudança do ministro da Justiça. Ainda tem chance. Me choca o presidente da República ele não falar sobre barricadas no Rio de Janeiro, ele não falar sobre um
morador de periferia Mas pagando isso R$170 no bujão de Isso gás. está na lei, né? Sim, Isso está na própria lei do governo. Sim, mas E o presidente Lula fala sobre isso. sobre barricadas? Falou várias vezes. Sobre Falou. Agora em Washington ele disse o território é do povo. Sim. Foi a primeira vez que eu vi ele me referindo, ele estava em Washington lá visitando o Trump e ele usou, por 2 vezes ele falou o território é do povo e eu até fiquei muito feliz, porque até então o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, nunca tinha tocado nesse assunto. Parece que ele ignorava que 4 milhões de cariocas, segundo a UF, vivem em áreas dominadas no Rio de Janeiro, né? Segundo sim, cariocas você tá e fluminenses, né? Pois é. Áreas dominadas. Eu tô acho colocando a barricada como símbolo da dominação territorial. Não, mas eu concordo, eu estou falando isso tudo quanto é lugar. Olha, vamos lá. Para quem está assistindo a gente pode provocar muita frustração nesse programa, porque as pessoas vão ver a gente concordar mais. Mas, enfim, faz parte da vida. Vamos arrumar uma coisa pra gente brigar aqui, pô. Arruma aí. Mas o que acontece, Metel? O debate da droga hoje, na economia do crime, a CPI das milícias, você lê o livro. O livro traz muito bastidor. Né? Bastidor importante, bastidor da rebelião, bastidor da negociação, bastidor da CPI. A CPI das milícias teve uma grande contribuição. Não pela prisão dos milicianos, que também, claro que foi importante. Né? A Draco fez um trabalho extraordinário, o Ministério Público fez um trabalho extraordinário, né? O Cláudio Ferraz, o Capote e o Capote também. Capote, né? Que hoje é subcorregedor. Que é um cara, o Capote é um cara, eu falo dos dois aqui, né? A gente montou uma força-tarefa. Montou o Homero também, à época também. Já não foi mais ele, foi outro. A gente montou uma força-tarefa que tinha Assembleia Legislativa, tinha Ministério Público, tinha Polícia Federal e tinha Polícia Civil. A gente montou uma força-tarefa. A gente trabalhou 7 meses juntos, o que mostra que é possível. Né? Sim. A gente mudou a opinião pública sobre milícia. E a gente criou um mapa das milícias. A gente mostrou onde tem milícia, qual é o braço político, qual é a economia, como é que funciona, qual é o discurso, como é que aparece, quem elege. Então, a gente montou um mapa muito bem. O Capote dizia para mim que 10 anos depois da CPI, ele usava o relatório da CPI como base para enfrentar as milícias. 10 anos depois. Né? Foi 2008 isso. Em 2018 ele estava usando isso. Aí, cara, entra uma coisa importante para a gente pensar. A economia do crime, a milícia muda no Brasil. Isso é uma reflexão importante, cara. Assim, a milícia, que começa no Rio de Janeiro, hoje eu acho que ela não é uma experiência exclusivamente do Rio de Janeiro, né? Infelizmente. Nós avisamos isso na época da CPI, mas ela muda a economia do crime. A milícia, quando surge, ela surge com o discurso da ordem. Você lembra disso? Lembro. Tanto é que ela elege gente. Sim. A milícia é o primeiro... Hoje a gente tem cara eleito pelo Comando Vermelho, né? Tá aí TH Joias, tá aí o ex-presidente da Assembleia Legislativa, mas a milícia é o primeiro braço criminoso capaz de eleger gente na história do Brasil. Porque o crime não era necessariamente um braço, o crime não nasce na política. Sim. Assim como as facções nascem no cárcere, a milícia não nasce no cárcere, a milícia nasce no palácio. A milícia nasce com um político corrupto se utilizando da polícia para dominar território. Essa história começa com milícia. A milícia transforma o território. O tráfico sempre teve domínio de território. Né? Mas o tráfico sempre viveu, como o próprio nome já diz, da droga. A milícia faz um discurso da ordem contra o tráfico, um domínio de território, que os serviços passam a ser lucrativos e passa a ser o domínio de território ou o negócio principal do grupo criminoso. E ao dominar economicamente um território, ao dominar militarmente, domina-se politicamente aquele território. Então a milícia nasce o crime com projeto de poder. A milícia nasce como máfia e o tráfico vem atrás. E hoje não tem tanta diferença entre um e outro. No Brasil todo já. No Brasil todo. Mas aí é interessante entender o seguinte, a milícia muda a economia do crime. Hoje o tráfico de drogas corresponde a aproximadamente 10%. O Vitor Santos fala em 15%, mas eu tenho o número do Fórum Brasileiro de 11% também. Exatamente. Então, o número que eu tenho é de 10%, 11%. Ou seja, a droga, se hoje acabasse com toda a droga no Brasil, o crime não sentiria o impacto. Abalo financeiro. Porque o domínio do crime hoje é o domínio do território e isso nasce com as milícias. Eu tenho cuidado de falar isso, que parece um discurso pró-maconha. Então, não é. Mas eu digo para quem está me vendo aqui, ó. Eu se tirar a cocaína e a maconha, o Comando Vermelho continua existindo. Não, todo. Milícia, Comando Vermelho, qualquer... Todo, não, e não tem abalo. Sim. E não tem abalo, porque a grana hoje não vem... E o tráfico vem atrás da milícia. Nesse sentido. Porque em 2008, quando a gente fez, a milícia tinha uma forma de agir, o tráfico tinha outra. Sim. A milícia hoje tem tráfico, né? E o tráfico hoje não ganha dinheiro com a droga. O tráfico hoje controla van, o tráfico hoje controla gás, o tráfico hoje controla gelo, o tráfico hoje controla farinha,
O tráfico hoje controla, né, taxa de tudo que você pode imaginar. Qualquer coisa que começa a dar lucro, o tráfico toma na favela, né? A internet. Então, os caras, ou seja, o domínio territorial é fonte de uma economia de um novo crime. E isso é dos anos 2000, isso é com a milícia. Freixo, diante do que você está falando, não está tão claro e tão evidente que recuperar território deveria ser a obsessão dos governos federais, do governo federal e dos estaduais? E dos estaduais, né? Porque as polícias são estaduais. O plano de segurança pública divulgado pelo governo federal há 2 meses, e eu tive com o Chico Lucas aqui, ele apresenta 4 eixos temáticos e o governo federal não fala sobre recuperação de território. Seria Está na lei, cara. Não, calma aí. Estou falando do eixo temático que o presidente Lula foi à televisão. É interessante, porque o presidente Lula até usa o território do povo, mas quando você vai verificar os eixos temáticos, ele fala sobre perseguir o dinheiro, que é importante, reforçar as rodovias para que os fuzis não cheguem, que é importante. Ele fala sobre a melhoria da capacidade tecnológica dos presídios, que já está sendo implantada, eu estou acompanhando, inclusive em redes sociais. Redução de homicídio e território. E fala sobre a investigação das perícias estaduais para reduzir os homicídios. Não, são 4 itens. Depois a gente checa isso. Mas não tem, não. Pode checar que não tem. Eu fico assustado com isso. Tem. Não, retomar esse território é decisivo. Eu acho que deveria ser a nossa obsessão. Se não retomar território, não tem combate à crime organizado. Não tem nem elucidação de homicídio, Freixo. Porque não dá para elucidar homicídio numa área dominada pela facção. Vamos lá. Vamos lá. Há um consenso hoje no governo federal, na área de segurança pública. Eu não estou na área de segurança pública, acho que são eles que têm que falar. Eu gosto muito do trabalho do Chico. Eu acho o Chico um cara muito sério. Você trouxe ele aqui, um cara eficiente, um cara responsável, um cara que eu acho que é perfeito, tá ali. Agora, se a gente tem o entendimento que você tem que combater as finanças do crime, e eu concordo, não é só a finança que está no banco, que está aqui ou está ali. É da onde vem essa finança também. E ele vem do território. Porra, Freixo, tu está concordando comigo nessa porra que eu falo isso aqui. Eu tenho que falar disso aqui semanalmente. Agora, vamos lá. Mergulhando no nosso rio, né? De águas profundas, turvas e às vezes perigosas, né? Mergulhando nesse rio, né? O livro fala sobre travessia. Retomar território não é simples. Retomar território não pode ser ação só da polícia. Sim. Aliás, segurança não pode ser só polícia, porque isso é uma sacanagem com a polícia. Sim. Né? Sim. Aliás, Pimentel, diga-se passagem, eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos por 10 anos. Né? Fui eu que apresentei para a Polícia Militar todo um trabalho de assistência à família dos policiais mortos. Sim, eu lembro pela disso. Comissão de Direitos Humanos. E eu levei a você para você conhecer. Eu lembro disso. Então, essa história de dizer que Comissão de Direitos Humanos é contra a polícia é uma análise de uma superficialidade e de uma irresponsabilidade profunda. Não, porque também quando os policiais foram presos no movimento grevista, você esteve lá em Niterói visitando eles, né? Todos eles. E eles estavam corretos nas reivindicações. Então, só para a gente ir equilibrando o que é verdade, né, ao longo da nossa história. Então, assim, retomada de território é um negócio, para mim, é a medida 01. Rio de Janeiro, nós vamos ter governador, né? Porque faz muito tempo que a gente não tem governador no Rio de Janeiro, né? Imagina, Rio de Janeiro é tão complexo, gente, quem não é do Rio de Janeiro, que a gente está sem governador e o pessoal acha que melhorou, né? É verdade. O Rio de Janeiro é do cacete, né? Mas, enfim, cara, são 8 governadores afastados, 6 governadores presos e um 7º que caminha para se manter a tradição, né? Sim. Nenhum país, não tem lugar nenhum do mundo onde isso aconteceu. É claro que isso tem impacto na segurança, na educação. Porra, o Rio de Janeiro é o penúltimo estado no resultado do IDEB. Sim. Da educação. Eu sou professor, cara. Assim, o Rio não pode ser. O Rio não pode ser o penúltimo resultado do IDEB. Não pode. Né? Porque a crise política, só que a educação chama menos atenção do que a segurança. Agora, a crise na educação não é menor do que na crise de segurança. E quando a gente vai olhar quem que a gente está aprendendo, quem que a gente está enfrentando, são o quê? Sim, pessoas que estão sem... São jovens. São jovens que estão sem acesso à educação. São jovens e que saíram da escola, que não tem mais. Então, essas crises se conectam. Evidente que essas crises se conectam. Eu estou dizendo que só com a educação você resolve a segurança? Não. Mas eu estou dizendo que sem isso também você não resolve sozinho. As duas coisas são verdadeiras. Retomar território é retomar com política de Estado. Não é política de governo. E não pode ser só um governo ou outro. Você tem que ter o governo federal presente, mas essa é uma ação do governo estadual, porque as polícias são estaduais. E retomar território tem que ter planejamento. Nós não podemos repetir os erros das UPPs, que é um bom debate para a gente fazer. Lógico. Você acompanha de perto. Tu teve com o Beltrame recentemente no podcast?
E uma mágoa que eu tenho, Freixo, que eu carrego desde da ocupação do Alemão, é que você lembra muito bem que o Alemão foi ocupado. Eu recebi o René Silva, ele até me deu o boné da desavença ali de presente. Né? Eu já vi ali. e o René conta muito bem essa história aqui. O Alemão foi ocupado, o René foi aluno da Escola Estadual Tim Lopes, se eu não me engano. Depois ele mudou de escola, foi para uma particular. Mas eu lembro que os equipamentos de escola integral da prefeitura, que foram montados à época, não foram para o Alemão, foram para Maré, sabe? E como assim? Se existe um grande esforço para ocupar o Alemão, para retirar o Comando Vermelho, como é que a gente não levou a escola integral? Agora, claro. Freixo, tem que fazer uma Entre justiça tantas aqui. outras. O PT estava no governo naquela época, o PT estava com o governo Cabral. Eu não estava. Deixar claro. Sim, mas o líder, claro que eu fui o líder do PT Cabral, era da Lerge Mink na época, se eu não me engano, né? O PT foi governo no Rio de Janeiro. Foi. Durante 8 anos de Sérgio Cabral e também durante a gestão de Antônio Garotinho também, o PT foi governo, né? A Benedita foi vice-governadora. Assumiu o governo. A única que não foi presa dessa aliás, eu quero recebê-la aqui, viu, cara? Acho ótimo. Conto com a tua ajuda, viu? Porque claro. eu sempre digo como eu admiro, porque ela não foi presa. Mas sempre falo também que do governo dela a polícia matou pra cacete, viu, Freixo? Eu sempre tenho cuidado de falar isso. Tu sabe que é verdade, não, né? Foi, assim, era Roberto Aguiar, o secretário de Segurança Pública. Aguiar. E por algum motivo, naqueles 9 meses de Benedita, a polícia foi... Eu tive a rebelião de Bangu 1 nessa época. Foi. Será que as rebeliões não ocorreram em função dessa... Não, foi anterior. Foi anterior. Você lembra uma coisa? A Benedita governou 6 meses, né? Você lembra a gente começa a ter rebelião no ano de 2000. Eu tinha esquecido, cara. Você fala do ataque ao gabinete, ao prédio que a Guta estava, da Secretaria de Assuntos Penitenciários, da SEAP. Maria Augusta. O prédio foi atacado, porque eu sempre digo que no governo Benedita, escolas municipais foram atacadas, o Palácio Guanabara foi atacado, o Palácio do César Maia, o prédio do César Maia da Prefeitura foi atacado, mas eu esquecia que o Comando Vermelho tinha atacado também a própria Secretaria de Administração Penitenciária, né? Porque aí entra aquele debate, viu, Freixo? O Comando Vermelho é terrorista, irmão? Vamos fazer esse debate. Esse debate é bom. Então, eu venho da periferia. Sim. Eu vou te dizer com toda a franqueza, cara, o crime organizado é o terror. Perfeito. O crime organizado é o terror. Porque eu gosto de pensar, Pimentel, com a cabeça da minha mãe e do meu pai. Meu pai, cara, foi camelô com 8 anos de idade. Meu pai foi camelô com 8 anos de idade. Obrigado. Pense nisso. Sim. Que cá entre nós, né? É uma maldade uma criança com 8 anos de idade ser camelô. Lógico. Meu pai vendia fruta com 8 anos de idade. Eu descobri isso aqui no livro, não sabia. Meu pai foi padeiro com 13 anos. Eu fico imaginando um pão que uma criança com 13 anos não faz, mas ele foi padeiro com 13 anos. E meu pai foi uma pessoa muito humilde, mal sabia ler, mal sabia escrever, né? Minha mãe foi auxiliar de costureira com 11 anos de idade. Então eu venho dessas famílias, eu venho dessa família. Eu venho 10 desse lugar. 10 calças por dia, estava ali. 10 calças por dia que tinha que ficar ali costurando com minha avó. Então eu venho desse lugar. É desse chão que eu piso para entender o mundo, né? Cara, assim, eu gosto de pensar a segurança pública com a cabeça deles, né? Eu não gosto de pensar a segurança pública com a sua cabeça nem com a minha. Eu fico assim, vamos lá. Minha mãe, né? Meu pai, aquelas pessoas humildes lá de baixo, nasci numa comunidade em São Gonçalo. Como é que eles pensariam isso? Cara, eles não têm a menor dúvida, ou não teriam a menor dúvida, de que o cara passou com um fuzil na porta de casa. O cara dá tiro. O cara mata. Esse cara é o quê? Esse cara é o terror. Esse cara é um terror. Isso aqui é um terror. Agora, isso quer dizer que é terrorismo? Isso é um outro debate. Agora, isso aqui é um terror. É um terror na vida das pessoas, né? Porra, tiroteio. Cara, teve uma época no Fonseca, né, onde eu vivi dos 3 aos 40 anos. Eu vivia até os 40 anos na periferia, né? Eu não sou de Laranjeiras. Eu vivia até os 40 anos na periferia. Era barulho de fuzil, tiro de fuzil toda noite. Barulho de tiro de fuzil toda noite. A gente até estranhava quando não tinha. Isso é o terror. Agora, se você diz que é terrorista, você tem um outro debate para fazer, que é o debate de soberania, que é o debate dos Estados Unidos. Cara, eu acho que os Estados Unidos podem ajudar pra cacete o Brasil na segurança pública. Pra cacete. 60% das armas ilegais que entram no Brasil vêm dos Estados Unidos, segundo a Polícia Federal. Né? 60%. Segunda PM é mais que isso, tá, Freixo? Segunda PM... Não, eu tô falando de armas ilegais que vêm pra cá. Fuzil, 80%. É isso mesmo. Fuzil, 80%. Quase todos são dos coach. fuzis vêm dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos querem ajudar? Porra, cara, legal pra cacete. Vamos embora, senta aqui e vamos pensar como que a gente enfrenta juntos o tráfico de armas que interessa ao mundo. Sim.
Bom, isso é uma coisa. A outra é, eu vou dizer que tal organização é terrorista porque isso pode me permitir, como um Estado hegemônico militarmente, fazer uma ação contra o outro e atingir a soberania nacional. Seu pai vai dar pulos disso. Sim, lógico, né? Na formação militar que seu pai tem, que eu conheço, não vai aceitar um negócio desse jamais, porque a soberania está acima de tudo. Não pode. Não pode. Então, uma coisa, eles são o terror, domina território, acaba com a vida das pessoas, eles têm que ser enfrentados, têm que retomar território. Esse é o debate. O debate de terrorismo é outra história. Eu vou te dar um exemplo de perigo da gente achar que isso é terrorismo. Né? E eu estou deixando claro, é o terror. Terrorismo é um outro debate. A gente tem que qualificar o debate da gente. A gente é inteligente, a gente pode fazer isso. Sim. Então vamos lá. Se eu entender que Comando Vermelho é terrorista, eu vou te devolver uma boa provocação, não a você, mas a quem insiste nesse debate. Vamos lá. Se eu entender que Comando Vermelho é terrorista, Pimentel, todo terrorismo tem células, desdobramentos de poder. Concorda comigo? Concordo. O TH Jorge foi preso por causa de quê? Ele estava vazando informação. Não, ele tinha relações com o comando vermelho, terceiro comando, e até com milícias ele teve relação com todo mundo, o TH Jorge. TH Jorge, então, vem desse grupo organizado. Lógico, né? lógico. O presidente da Assembleia Legislativa foi preso por causa de quê? Vazando informação para quem? Para o TH Jorge. Para o TH Jorge. Então, o presidente da Assembleia Legislativa também tem relação com ele. O presidente da Assembleia Legislativa é do União Brasil. Perfeito. O TH Jorge era do MDB. MDB. Então, os dois têm vínculo com o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, milícia. É isso? Sim. Então, eu posso considerar que a União Brasil e o MDB são células terroristas? É uma boa provocação. Hã? Boa provocação. É isso? Não, eu acho que... União Brasil é uma célula eu acho que isso é perigoso demais. Eu tenho certeza que é perigoso. Assim, eu fiz um vídeo na semana passada, Freixo, falando sobre a Lafarge, que é uma fábrica de cimento na Síria, multinacional francesa, que pagou uma taxa de proteção ao Estado Islâmico durante um ano. E o governo americano processou, julgou 6 executivos da Lafarge porque pagaram a propina de proteção, que muitas empresas do Rio de Janeiro pagam hoje, né? Para manter um CD de distribuição, né? A gente sabe que isso acontece. Rapaz, eu fui procurado. Essa história é boa, essa você não sabe. Eu fui procurado uma época, eu posso falar isso aqui, porque enfim, eu declarei no imposto de renda, como tudo na minha vida. Eu fui procurado pela Souza Cruz. Agora é BAT. Isso já tem um tempinho. Sim. Fui procurado pela Souza Cruz. Os caras me ligaram, falaram, aqui é diretor, não sei o que, da Souza Cruz. Porra, achei estranho. Eu falei, a gente queria contratar você para uma palestra. Aí eu falei, eu? Eu falei, por quê? Não, a gente queria que você viesse falar aqui na empresa online sobre milícias. E a gente vai te pagar E era uma grana boa para palestra. Eu nem sabia que para palestra assim, eu sempre tenho palestra de graça. Aí eu falei, tá bom. É um bom negócio, viu, Freixo? Eu fico imaginando quanto você não ganhou, seu sacana, por causa desse negócio. E eu nunca ganhei nada. Aí eu falei, bom, Aí eu falei, cara, tá bom, fui. Mas eu falei, mas peraí, deixa eu entender. Por quê? Aí ele falou, cara, a gente não consegue mais vender cigarro em vários territórios do Rio de Janeiro. Porque a milícia tomou e agora o tráfico. E eles estão falsificando, na época era o Gift e o Wade. O cigarro que vinha do Paraguai. E agora as fábricas estão no Rio. Eles estão produzindo, não é nem mais o Paraguai. Então a Souza Cruz, na época a Souza Cruz, não conseguia vender e precisava entender o que era a milícia. Isso logo depois da pandemia, mas já tinha muito tempo da CPI. E que eles não queriam entender o que era a milícia. Como é que era, como é que funcionava. Freixo, vou te dar uma notícia. A milícia. Ou seja, esse é um debate sobre economia, né? Eu falei isso com o prefeito Eduardo Paes, com o ex-prefeito. Cara, os cigarros formais que pagam imposto já não são vendidos em São Gonçalo, né? No município de São Gonçalo, 1.100.000 habitantes, Itaboraí, Rio Bonito, as empresas Philip Morris e BAT não conseguem mais operar, sabe? Olha o tamanho do prejuízo de CMS Exatamente. E olha como isso fortalece a facção. E paralelo a isso, o Freixo... Ou seja, mais uma vez concordamos, é território. Sim, é território. É território, é negócio, é dinheiro. E me preocupa a falta de visão também do governo federal, por quê? Eu sei que o governo federal não consegue olhar tudo ao mesmo tempo, mas... Mas tem uma responsabilidade grande do estadual, né? Sim, Freixo, mas há 3 meses... Quem é que está aqui? O Estreito de Hormuz foi fechado, então o diesel aumentou de preço, o governo federal tentou baixar o preço do diesel e compensou na tarifa do cigarro, né? Resultado, hoje o cigarro brasileiro e o cigarro paraguaio, o cigarro da facção e o cigarro formal, eles estão com um gap de 100%. Ou seja, milhões de brasileiros nos próximos meses vão abandonar o cigarro BAT e o cigarro Philip Morris
para comprar o cigarro da facção. Mas que é uma questão econômica. mas vamos lá, tá bom. Sim. Mas vamos lá. A facção dá opção para você comprar um cigarro ou outro? A facção não te dá mais opção. Então pronto. Ela estabelece o território. Pode ser o preço que for. Porque o cara dominou o território, você vai comprar aquele cigarro, seja ele mais caro. O gás que a milícia vende é mais barato? Não. É mais caro. E o cara pode comprar. R$180. E o cara pode comprar outro gás? Se tentar comprar, morre. Então pronto. Aliás, isso é uma cena do Tropa de Elite 2, né? Você lembra. O Cláudio Ferraz, à época, ele estava na Draco, não existia essa super DH, e o Cláudio Ferraz, titular da Draco, investigava 2 ou 3 homicídios do Rio de Janeiro de moradores de comunidade que compraram um bujão de gás na rua e foram assassinados, né? Exatamente. Começa assim a investigação. Deveria ser, Freixo, essa obsessão nossa, recuperar território. Agora como recuperar território? Uma mega operação com 120 mortos seria... E não pode repetir. A gente estava falando sobre isso, a gente tem tanto assunto aqui que a gente vai mudando e depois a gente não volta, doido. Mas assim, a gente não pode repetir os erros das UPPs também, né? Que viraram um calendário eleitoral, né? Sim. Você lembra disso? Lembro, esse é um problema também, né? Você ocupa o Santa Marta, que foi o primeiro. Foi. Aí depois você olha, todas as favelas da Zona Sul estão ocupadas, há um deslocamento brutal do crime para São Gonçalo, Niterói, né? Baixada Fluminense, você não tem nenhuma projeção para lá, não tem planejamento, e isso não pode ser Região dos Lagos. Região dos Lagos. Angra dos Reis. Isso aconteceu. Sim, de fato. Né? Então, assim, vai retomar. É política de Estado. Nós não vamos resolver isso em curto espaço de tempo. Não temos polícia para isso, né? Não tem estrutura para isso. Agora, retomar território é decisivo. E, ao mesmo tempo, você combater crime organizado, você fazer com que a sensação de segurança aumente. Agora, é um planejamento, né? É um planejamento. Qual o território que você vai tomar primeiro? Qual o exemplo que você vai dar? Você não pode, ao retomar território, você não pode transformar policial em xerife. Porque policial não é xerife. Porque se você retoma o território e deixa a polícia lá resolvendo todos os problemas que o Estado não resolve, você transformou o policial no xerife. Perfeito. E esse cargo não existe na Constituição. Aí o cara tem que resolver problema de casamento, o cara tem que resolver o problema do esgoto, e o cara tem que resolver música alta. Latido de cachorro. Porra. Né? Então, assim, o Estado tem que entrar. E o Estado tem que entrar com planejamento. Qual comunidade? Depois é qual? O que você vai fazer? Qual a percepção da mancha criminal? Para onde ela vai? É isso, né? Você lembra bem, porque isso, eu estava na época do RJTV, isso me deu, fiquei indignado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro queria formar policiais mediadores para atuar em área de UPP. E eu disse à época para o presidente do Tribunal de Justiça, eu falei, calma aí, o policial não é mediador de porra nenhuma, pelo amor de Deus. Se o TJ quer formar um policial mediador, é porque o TJ não quer estar. É verdade. Ele não quer montar um fórum no Jacarezinho, que deveria ter, um fórum na Rocinha, tem 77 mil habitantes, né? Ele não quer participar daquela discussão tão comum na favela, que é o uso da laje, o uso da servidão, né? Porque, então, o TJ... Você não quer fazer regulação fundiária, você não quer fazer o atendimento da família, você não quer fazer, joga para a polícia. Joga para a polícia. E aí também... Se vira aí. Um segundo momento também, Freixo, que eu sou crítico demais, eu sei que o Beltrame, com todo o carinho que eu tenho por ele e admiração, que ele é um cara muito correto. Muito correto. Eu sei que o Beltrame se orgulhava muito dessas ações sociais, o PM ensinando o morador a tocar violão, dando aula de inglês, dando aula de judô. Calma aí, porra, pelo amor de Deus. O cara é agente de polícia ostensiva, ele tá aí para garantir a tua segurança. Não tem que dar aula de porra nenhuma. Quem tem que dar aula é a Prefeitura do Rio de Janeiro no segundo turno, não é isso? Você tem que ter escola. Então, você tem que ter centro. Quando um comandante do PP me chamava para conhecer um projeto social, 400 alunos de jiu-jitsu. Meu irmão, pelo amor de Deus. É legal. Não sei se é, Freixo. Não. Eu estou abraçando o mundo com a mão e essa missão não é minha. Mas a função não é exatamente. Sim, você está transformando o cara em xerife e dono de centro social. Sim, exatamente. É xerife e dono de centro social. Isso, por mais uma concordância nossa aí, viu, cara? Tá ficando... Agora tá ficando chato essa porra. Uma questão, eu sempre digo pro cara de direita que a lei de execuções penais, ela é do Ibrahim Abiá, que é o governo Figueiredo. A tal lei, que é 1/6 da pena, te garantia... Ela é de 84, se não me engano. 83, dezembro de 83. É a lei do Ibrahim Abiá, que é o governo militar, finalzinho do governo militar, que colocou o Brasil no patamar de ser o único país do mundo que você podia mudar o regime com 1/6 da pena. Que possibilitava a famigerada saidinha tão combatida pela direita brasileira, mas que eu sei que é importante, porque o preso tem que passar por um processo de ressocialização. Eu sei, eu não sou imbecil. Mas quando você consultava, você descobria que a Europa, em média, era 2/3, metade da pena. Os Estados Unidos, em alguns estados, era 9/10 da pena, mas o Brasil era 1/6 da pena. E aí eu pego a situação de Salvador
e eu sei que o governo do estado está tentando fazer algo melhor lá, não consegue. Eu peguei uma situação de um enfrentamento da polícia militar com bandidos numa periferia, no carnaval, foram 12 bandidos mortos. A polícia militar da Bahia é a que mais mata no Brasil, né? Em números relativos e absolutos. E quando eu fui ver os presos, quase todos, Freixo, tinham saído de saidinha. Meses antes, né? E aí, o debate nacional da saidinha, eu tomei 2 sustos. A Tabata Amaral votou com o Derrite e a Maria do Rosário votou também com o Derrite, né? Você votaria com o Derrite, cara, no fim da saidinha? Como é que seria isso? Não. Acho que a gente tem que ter, mais uma vez, eu vou apelar para que a gente possa ter um debate de racionalidade e de eficiência, né? O problema da saidinha, primeiro é o seguinte, se você pegar todos os números, você é um cara muito correto nesse, né? Se você pegar todos os números, a maioria esmagadora dos presos que saem voltam e não tem problema. Isso são os números, né? O que não quer dizer que tem uma parcela, né, que aproveite a saidinha para não voltar, para cometer outros crimes, etc. e tal. Mas a maioria volta. Quase sempre os mais perigosos não voltam, viu, Freixo? Não. Faccionados. Então pronto, então você vai chegar no ponto que eu queria chegar. O problema não está na saidinha. O problema está em saber para quem. Aí é um outro debate. O problema não está... Porque, vamos lá, cara. O que eu quero com o sistema prisional, cara? Eu quero que o sistema prisional ressocialize. É um mito da sociologia. Sim. Porque ele não é feito para ressocializar. Ele é feito para a gente esquecer dele e aquele negócio lá que se exploda. Ele não é feito para socializar. Não tem nem critério. Vamos lá. Qual é a ferramenta que você tem hoje para medir se o sistema penitenciário está indo bem ou mal? Você não tem nem ferramenta, cara. Né? Hoje a gente tem condição de saber quantos egressos voltaram a trabalhar? Não. Você tem onde consultar isso agora? Nós não sabemos, cara, porque não é feito para isso. Aquilo lá é feito para a gente esquecer. O muro é alto para a gente esquecer quem está lá dentro, para provocar amnésia. Porque a gente insiste em achar que prendeu, acabou o problema, e não acabou. As facções nascem no cárcere. Eu estou dando um exemplo concreto de que o cárcere não é o fim da história. Às vezes ele é o início de um maior problema, né? Enfim, isso a gente já disse aqui várias vezes. A questão é, Pimentel, o debate não é se tem saidinha ou se não tem saidinha. É para quem você pode ter um sistema mais flexível para que o cara volte à sociedade e possa não... Cada preso custa R$ 2.600. Cada preso custa R$ 2.600. É o preço de um preso, né? Eu não posso achar que a melhor coisa é eu prender o cara de forma indiscriminada, o cara que furtou, o cara que matou e o cara que é traficante. E a única coisa que eu vou perguntar para esse cara é: qual é a sua facção? Então vocês ficam todos juntos dentro do mesmo presídio. Eu não posso achar que é igual. Eu não posso achar que o cara que é furto, que é um crime, que tem que pagar pelo crime, mas ele não vai pagar pelo crime igual um cara que matou 30. Se eu achar que é igual, eu tô louco, né? Esse cara que matou 30, ele vai ter o direito de voltar à sociedade da mesma maneira que esse cara que furtou um celular? Espero que não, viu? Não. Então pronto. Então eu preciso ter um sistema de retorno à sociedade, porque a gente fala saidinha, eu preciso ter um sistema de retorno à sociedade que seja compatível com a periculosidade, com o crime que foi cometido, com o perfil daquele preso. Eu preciso ter um sistema que seja inteligente. Por que a esquerda não... Porque eu vou conversar com o Pedro Paulo aqui, candidato ao Senado. Ele e a Laura Carneiro votaram contra o fim da saidinha. E o Pedro Paulo me explicou por telefone: pô, Pimentel, deixa eu te explicar, não era o projeto que eu queria, né? Eu queria um meio termo, né? Ok, mas vamos lá. Mas por que alguém da esquerda naquele momento, de que gerou tanto debate no Brasil, polarizado, extremo, calma aí, a gente concorda com o Derrite que saidinha de faccionados, porque, um exemplo para você, Celcinho da Vila Vintém. Celcinho, ele fugiu 4 vezes do sistema, né? Fugiu uma vez, 2 vezes ele saiu de saidinha. Mas então, vamos lá. Será que o Celcinho tinha que sair? Mas quem eu vou chamar de faccionado? Eu preciso saber se ele é um faccionado, porque ele foi preso, porque ele pertence a uma facção, ou se ele, na hora de ingressar, o cara perguntou: você mora onde? Aí eu moro em tal bairro, então você é do Comando Vermelho, então você vai pro presídio tal. Ô, Pimentel, eu peguei na Polinter, tu lembra da Polinter? Lembro, pô. Tu lembra da Polinter? Praça Mauá.
A Polinter tinha preso, né? Sim. Na época, tinha, e era um dos piores O carcerários. Barbosinha fugiu de lá com o Marcinho VP naquela fuga, que era uma fuga do Barbosinha, né? Um caminhão bateu na Polinter, quebrou a Bateu na parede pelo lado de fora. Exato. Você lembra que aquele era um dos piores carcerários que a gente tinha? Uhum. Eu entrei na Polinter e um preso falou pra mim assim, ele falou, pô, seu Marcelo, botaram na minha ficha lá um carimbo que eu sou de uma facção e eu nunca fui de facção nenhuma. Aí eu achei que era caô, achei que era história de preso. Aí fui para uma outra cela e aquilo ali era um negócio horrendo, não tinha luz, não tinha ar, não tinha... E aí o cara falou, porra, pelo amor de Deus, esse negócio de carimbo na minha ficha, dizer que eu sou de facção. Um cara de outra cela. Aí eu falei, porra, o cara tá me contando a mesma história que o outro. Aí fui mais 4 e os caras falaram a mesma coisa. Aí eu fui na administração. Aí eu falei, cara, vem cá, tem uma história de um carimbo? Aí o cara falou, tem sim, esse aqui carimbou no meu caderno. Uhum. Aí o carimbo dizia o seguinte, aí tinha um espaço, o cara botava o nome, fulano de tal, admito pertencer à facção tal, e o carimbo do Estado, Sim. que ia na ficha do preso. Porra, Pimentel. Era um carimbo público do Estado. Isso foi manchete do Globo. Matéria do Werneck. É que a Polinter era unidade de entrada, tá? Só para explicar para a Polinter era unidade de entrada. Aí eu falei, mas peraí. Que loucura é essa aqui, cara? Aí eu falei, mas qual crime que cometeu? Não. Pra gente o que importa é que o cara... Porque daqui ele vai pro presídio e tal, e aí não tem rebelião. Porque ele já vai para ele, não tem morte, não tem rebelião, não tem problema. É uma redução de danos, né, Freixo? Era uma redução de danos, né? Mas tem consequência, né? Sim, então, sim, quem que eu vou chamar de faccionado? Então, assim, eu acho, o cara é chefe de tráfico, o cara é isso, o cara é aquilo, a progressão de regime dele é diferente. Certo. O cara fez um feminicídio, ele matou não sei quantas mulheres, ele matou não sei quantas pessoas, ele é um cara que tá preso por um crime de grave. Mas qual o problema do PT apresentar isso, Freixo? Você tem que discutir. Qual o problema do PT apresentar isso? Porque mudou o crime. O crime mudou. Né? O crime mudou. Agora, ao mesmo tempo, eu não posso achar que o sistema prisional está resolvendo alguma coisa. Sim. É um lugar muito caro para tornar as pessoas piores e isso não está resolvendo. Pelo contrário, você está ampliando um problema. E a gente tem que fazer um debate. Qual é a política prisional que eu vou ter? Quem que eu vou levar à prisão? Do jeito que está, eu estou levando uma massa para a prisão que está piorando os índices, não está combatendo o crime organizado, está fortalecendo esse crime organizado. E se isso for um anseio da sociedade? Por que eu estou te perguntando isso? Eu acho que eu fui o primeiro brasileiro a falar sobre o tema, tá? Eu não vi ninguém falando sobre o tema antes, mas eu não fui lá ver, não fui fazer o turismo de El Salvador. Mas quando eu percebi o primeiro número de El Salvador espetacular, 0 homicídios em 30 dias, eu comecei a ficar assombrado com aquilo. E eu comecei a falar em podcast, fiz vídeos e tal, depois virou uma febre em El Salvador no Brasil. Mas o que a gente tem em El Salvador hoje é uma redução de homicídio de 99%, que gerada em 18 meses. Nós temos em El Salvador uma reeleição do Bukele com 90% dos votos, mais que 90%. Sim, parece que a sociedade... Mas você não tem poder judiciário, você não tem... Mas parece que a sociedade... A gente tem que dar a informação completa, eu sei, mas, né? parece que a sociedade salvadorenha, 300 mil salvadorenhos voltaram pro país, né? Parece que a sociedade está gostando. E eu sei, você vai dizer para mim, Pimentel, tem preso lá sem nota de culpa. Eu sei que tem preso sem nota de culpa. Eu tenho certeza que tem. Mas nós tivemos um bem-estar social, redução da desigualdade social, geração de emprego, a plena atividade econômica noturna, volta do turista, que é tão importante. Você foi presidente da Embratur. Mas a gente bateu todos os jogos de turistas agora e não precisou de uma ditadura. Esse custo você acha... Pimentel, esse foi o discurso que a ditadura utilizou. Esse foi o discurso que a ditadura utilizou em 64 e 68. Isso custou muito caro pra gente. Esse foi o discurso. Você respeita... a opinião do cidadão salvadorenho que prefere esse modelo ao modelo de morte e terror? Para que existe Estado? Gerar paz, bem-estar social e ordenamento. E o homem não ser o lobo do homem, né? Sim. Não é isso? Sim. O Estado existe para que a gente crie um equilíbrio e não necessariamente a vontade da maioria possa prevalecer sobre a minoria. Perfeito. O Estado existe para isso. O Estado nasce para isso. O Estado tem o monopólio da força, por quê? Para permitir que a sociedade não seja necessariamente o que a maioria acha que tem que ser. Perfeito. Não é isso? A maioria para isso existe Estado. A maioria pode estar errada. Pode estar errado. E isso pode custar muito caro. Para isso existe Estado. Né? A gente teve um apoio significativo da sociedade à ditadura.
E eu não acho que a ditadura estava certa. Né? O que se vive em Salvador é, de fato, uma ditadura. Mas você reconhece, né, que o povo lá está gostando. Você reconhece isso? Mas o povo, uma parte do povo aplaudiu inúmeras coisas. Vamos lá. Sim. Quando você tem um roubo, um furto, em Copacabana ou no centro da cidade, o que acontece com o assaltante se ele for pego? Ele é espancado. Linchado. A maioria acha que tem que matar. E você concorda? Tem aquela população aplaudindo, né? E você concorda? De forma alguma, pô. Então você me respondeu. Você bateria porque a maioria está batendo? Não, porra, de forma alguma. Então... De forma alguma. Eu não quero importar o modelo Bukele para o Brasil, não, mas eu entendo não dá, nem entendo que naquele momento foi o que salvou El Salvador do caos, tá? Está salvando El Salvador do caos. Você tem muitas medidas você pode em vários lugares. Até você está acompanhando, Freixo, você está vendo que mês a mês a população de presos no El Salvador está caindo, tá? Ele chegou a ter 66 mil presos, está com 44 mil presos hoje, se eu não me engano. Então, me parece que ele deu o primeiro choque, tá? E começou a colocar alguns não faccionados, eu não sei como é que ele chama, né, em liberdade. Mas se esse for o modelo que a população de El Salvador está aplaudindo... Mas, Pimentel, se eu perguntar... se eu perguntar para a população se ela é favorável à tortura, não sei qual vai ser a resposta, mas se ela for favorável... Mas se ela for favorável à tortura, isso não quer dizer que eu tenho que ser. Isso não quer dizer que eu tenho que ser. Né? Sim. Porque a gente tem uma sociedade muito movida pelo medo, e o medo é legítimo. O medo é legítimo, né? Eu perdi meu irmão assassinado. Você acha que não passou por mim desejo de vingança? Claro que passou. Isso é humano, cara. Isso é humano. Agora, isso quer dizer que eu posso me vingar? Perdão, Freixo, eu não sei se o assassino do seu irmão foi condenado, identificado? Nunca. Identificado depois de 14, 15, quase 20 anos. E foi condenado? Não. Mas tem júri marcado? Não tem nada. Por que, Freixo? Pois é. O que houve, cara? Por quê? Porque eram pessoas mais influentes do que eu na época. Inclusive dentro da polícia, né? São todos ligados à polícia. Não está em tempo de... Milícia, né? É mesmo? Milícia, né? Eu não vou falar que é a polícia, porque eu tenho um respeito muito grande pela polícia, mas são da milícia, né? Então, policiais desviados, né? São da milícia. Eu não gosto de falar que são policiais, claro, mas são da milícia. Então, assim, tem uma coisa, cara, que é importante a gente dizer, que é o seguinte: é muito perigoso numa sociedade. A gente vem de um período colonial, escravocrata, desigual, o Império, a mesma coisa, e a República não resolveu muitos dos nossos problemas coloniais. Né? Não resolveu. Então você não pode pegar, né, um país que tem a história de violência que a gente tem e achar que se a maioria, muito movida pelo justiçamento, pela vingança, pela força, essa maioria pode determinar o que a gente tem que fazer ou não. Né? A gente tem que ter política pública. E política pública é movida por um Estado que tem que ter equilíbrio na sociedade. Eu não posso achar que um cara que furtou alguma coisa, se for linchado, porque a maioria acha que tem que linchar, ele tem que ser linchado. Não. Eu não posso achar que, se a maioria achar que tem que torturar, a tortura passa a ser válida. Não. Eu preciso ter Estado discutindo eficiência e discutindo uma coisa chamada Constituição de 88. A gente tem uma Constituição, porra. A gente tem uma Constituição. Eu não posso debater nenhum projeto de segurança pública fora da Constituição. A gente tem que ter um pacto, cara. Sim. A gente tem que ter um pacto. A gente tem uma Constituição. Qualquer medida de segurança pública tem que estar dentro da Constituição. Tem que estar ali. Tem que estar dentro da Constituição, porque... Ou então vamos discutir a Constituição. Vamos ampliar a Constituição? Vamos fazer uma PEC? Beleza. Mas eu não posso achar que o debate da segurança pública pode acontecer fora do que a Constituição prevê. Porque senão a gente vai para a barbárie. De novo, eu concordo contigo. A gente vai para a barbárie. Se a gente for para a barbárie, não tem vencedor. Sim. Barbárie, de novo não tem eu concordo. E eu só tenho uma preocupação, Freixo, porque eu tenho visto governadores do Nordeste que estão tomando ciência do caos nesse momento. Eu vou te dar um exemplo aqui do Eumano de Freitas, né? Ceará. Governador do Ceará, advogado de direitos humanos, de movimento sem terra, né? É um cara que eu respeito. Ele assumiu o Estado já num ambiente caótico, né? E ele realizou operações, por exemplo, de combate lá à internet. O Comando Vermelho lá está montando a CVNet, isso é uma ameaça para o Brasil hoje.
Claro. A TIM, Claro e a Vivo estão desaparecendo, também a Brisa, né? O CV está O tomando que nasce isso. com as milícias Correto. aqui e o... É o modelo e exportado da outra- milícia. É, o modelo exportado Aí da eu milícia. acompanhei uma operação da Polícia Civil do Ceará, muito bem realizada, com 61 presos. Pô, parece que a Polícia Civil deu um jeito, prendeu todo mundo. Na semana seguinte eu estou acompanhando o resultado dessa operação, quase todos os presos soltos na custódia, tá? Na audiência de custódia. Aí eu penso o que deve passar pela cabeça de um governador desse. Calma aí, a minha Polícia Civil está mobilizada, trabalhou com inteligência, com astúcia, com velocidade, identificou e prendeu todo mundo. Na semana seguinte a quadrilha está, quase toda ela, tá? Já está. Mas por quê? A audiência de custódia, ela tem algum entendimento sobre a necessidade do preso ficar realmente preso. Não pela prisão ter sido com tortura ilegal, né? A audiência de custódia verifica a legalidade da prisão. Não. Você vai converter a prisão preventiva em a prisão flagrante em prisão preventiva em função de necessidade do preso ficar preso ou não. E também a legalidade lógico, da prisão. mas você não solta só você. A taxa de conversão do Brasil hoje está em torno do freixo de 45% em alguns estados com 55%. Tá? Os estados que menos convertem prisão em flagrante em prisão preventiva são os mais violentos da federação. Os que mais convertem, inverte essa lógica. Eu não sei por que os juízes convertem mais em alguns estados, menos em outros. Dizem para mim até que é em função da vaga do sistema. Tem juiz que está... mas vamos lá. Eu sei eu não tenho eu sei que Lewandowski, quando estava no CNJ, ele disse que o objetivo da audiência de custódia era verdadeiramente esvaziar presídio, né? Se for esse o verdadeiro objetivo, eu discordo da audiência de custódia. Se o objetivo for dar celeridade, apreciação do juiz, aí eu concordo com a custódia. Se você pegar a criação da audiência de custódia, não tem a ver com esvaziamento de prisão. Sim, não. Ok, não. Eu tenho certeza que você está falando, mas você pega depois as entrevistas que o Lewandowski dava em eventos, né? Falando sobre o resultado positivo de esvaziar presídio. Né? Talvez não fosse esse o objetivo a ser alcançado na ideia, na resolução do CNJ. Mas verdadeiramente isso favoreceu o esvaziamento, que eu sei também que é um problema, viu, Freixo? Você disse para mim, a gente não tem política no Brasil há 300 anos sobre o tema. E você não vê nenhum candidato falando, vou construir presídio. Você não vê isso. Recentemente isso está até acontecendo, né? Mas você não vê um prefeito falando, vou trazer um presídio para o meu município, né? Mas o que eu te pergunto é, governadores do PT hoje, da esquerda hoje, quando percebem que o conjunto de leis não são os ideais. Eu vi o secretário de Segurança Pública do Jerônimo, um cara que eu admiro, Marcelo Werner, ele dizendo, ó, esse preso aqui nós prendemos 4 vezes, 5 vezes, né? Ou seja, ele já está se comunicando como o secretário de Segurança Pública da direita está se comunicando. Com essas leis aqui, não está dando mais. Perfeito? Parece que eles estão chegando mais à direita. Você viu o Eduardo Paes aqui. O Eduardo Paes disse aqui, no meu governo, o policial não vai ter direito de matar, não. Vai ter obrigação de matar se o bandido tiver com um fuzil e estiver ameaçando alguém, né? Naquilo que a lei permite. Sim, naquilo que a lei permite. Mas você confronto ou ameaça terceiro, a lei permite. Lógico. Mas permite e exige. Mas é um discurso mais à direita. Mas isso às vezes, Pimentel, porque vamos lá, assim, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque como o debate da segurança está muito tomado... Pela polarização e ideologia? Pela polarização, e pela polarização agora, né? Porque não era a polarização da década... Porque eu também gosto de frisar isso, vamos lá. O Brasil era polarizado do Lula e Fernando Henrique Cardoso? Sim. Era. Mas é igual... Privatização, economia, né? Mas é igual que tem hoje? Não. Então quem provocou a polarização foi a extrema-direita. Posso... Não. Tô te perguntando. Fernando Henrique e Lula polarizaram a política durante toda a década de 90. Né? Tinha ameaça, tinha isso que a gente tem hoje? Não. Então quem provoca este tipo de polarização é a ascensão da extrema-direita. Isso é só comparar. Né? Aliás, o Alckmin é visto do Lula, eu repito, que mostra, né, que existe a possibilidade de entendimento e diálogo. Então, quem provoca um determinado modelo de polarização que traz para a política a violência e o não entendimento, né, é a extrema-direita. Né?
Então, isso é uma coisa. E é perigoso hoje, porque ao falar que alguém é de direita, você tem que tomar cuidado. Mas ele é da extrema direita? Porque também tem isso hoje, né? O Eduardo Paes é um cara de direita. Sempre foi. Eu enfrentei o Eduardo 500 vezes. Mas o Eduardo é um cara da extrema direita? Não, ele está enfrentando, ele vai derrotar a extrema direita no Rio de Janeiro. Então a gente precisa também colocar as coisas nos seus endereços certos. Agora, tem algumas reflexões importantes. Então, por exemplo, é muito comum nesse debate falar o seguinte: a polícia tem que matar, não, a polícia não pode matar. A polícia tem que matar, a polícia não pode matar. Mais uma vez, eu queria que a gente resgatasse, né, a Constituição de 88. A Constituição de 88 prevê a possibilidade, né, de uma ação letal da polícia, protegendo terceiros ou a CIA. Isso está na lei. Isso está na lei, né? No enfrentamento da polícia, pode acontecer. Agora, a polícia tem que sair com o intuito de fazer isso? Não. Não. Você teve na ponta. Sim. Você sabe disso? Não. Eu tenho mais prisões na minha vida do que mortes, né? E se for o contrário, tem algum problema. Sim. Né? Sim. E aí tem um número, cara, que eu quando eu li, eu falei, cara, eu vou levar isso para o Pimentel. E agora eu acho que é a hora da gente falar isso. E, cara, assim, eu fiz muita coisa junto com a polícia. Desde negociar a rebelião, a projeto de lei, né, a CPI das milícias. Eu fiz muita coisa contra a polícia. Agora, eu denunciei coisas que estavam erradas, Isso não é proteger a polícia? Isso é ser contra a polícia? Sim. Não, não é. Então, vamos lá. O Rio de Janeiro, crimes letais. Crimes letais. Né? A gente concorda aqui que é prioridade da gente, né? O Brasil teve uma queda de crime letal de 10%. O Rio de Janeiro teve um crescimento de 2,13%. Então, o Brasil teve queda de 10%, o Rio de Janeiro teve 2%. Isso de 2020, agora. 25 para 2026. 24 para 25. Tá. Então, a gente teve 2% de aumento no Rio de Janeiro e queda de 10% no Brasil. Certo. A letalidade policial no Brasil cresceu 5%. No Rio de Janeiro cresceu 13%. Certo. Ou seja, o Rio de Janeiro, que teve o aumento de crimes letais, teve uma polícia que matou mais. Mas eu preciso falar, Freixo, a polícia que mais mata no Brasil é do teu partido, é do PT, cara. Não, tá bom, mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Aumentou 13%. Certo. Tá certo? Aí eu vou chegar no número que você, mais uma vez, vai ter que concordar comigo. Morte de policiais. Morte de policiais. Sabe quantos morreram no Rio Grande do Sul? Em um ano? 11. No Pará, 16. Em São Paulo, 30. E quem lidera esse ranking? Rio de Janeiro. 81. 81. São Paulo foi 30. E aí, os números recentes. Tá? Em 2022, morreram 28 policiais. Em 2023, eu vou te mandar isso depois. Tá. Em 2022, morreram 28 policiais. Em 2023, morreram 43. Em 2024, morreram 58. Em 2025, morreu 81. Nossa. Incluído aqui os policiais da operação do dia 28 de outubro. Morte de policiais. 25, né? Isso aqui é de 25. 81 e 25. Então, você tem de 22, começou com 28, terminou 81, está numa escada, né? Está numa escala crescente. Isso é preocupante, é muito preocupante. Eu queria que você pensasse esses números juntos. Não. Porque, assim, é desafiador, né? Eu não posso achar que está certo isso aí. Não. Né? Se o camarada, se ele admira, gosta da polícia, ele tem que estar minimamente preocupado. Então, vamos lá. O cara que é da extrema-direita, que não gosta da minha cara, que está torcido nesse programa, né? Eu estou trazendo uma reflexão. Vamos lá. A gente vai concordar agora ou não? Vamos. Porra, é normal ter 81 policiais mortos em 2025? É normal eu ter um aumento de crime letal, eu ter uma polícia que está matando mais, mas uma polícia que está morrendo? É esse o resultado que eu quero? É esse o resultado que eu quero? Não é. Não é. Então a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente está falando, porque eu estou falando de um lugar que está matando policial. Esta lógica está matando policial. E aí? Nós vamos defender junto essa vida? Também centenas de policiais amputados, tá? Eu não estou nem entrando no debate da crise de ansiedade, da depressão, do suicídio, né? Porra, não estou nem entrando nisso aí, cara. Aí nós vamos mergulhar num lugar que tem que mergulhar. Tá. Que tem que mergulhar. Então, assim, é preciso a gente ter responsabilidade com determinadas bandeiras que a gente levanta. Né? Não estou falando que é tua, não. Mas tem um monte de doido por aí falando assim, a polícia tem que fazer isso, a polícia tem que fazer assim. Tá bom, mas você está preocupado mesmo com a polícia?
Você está preocupado mesmo com a polícia? Eu fico pensando nisso na cabeça desses deputados lá do Congresso Nacional. O cara está realmente preocupado com a polícia? Porra, tem 81 policiais que morreram em 2025 aqui. Há 4 anos atrás foram 28. O segundo estado que mais morreu policial é São Paulo, com 30. A gente está com 81. Porra, é isso mesmo? É esse o caminho? Com certeza não, cara. Pois é. Ninguém razoável pode concordar com isso aqui, viu? Assim, mas eu preciso dizer que tu, em 96, tu assistiu Notícias de uma Guerra Particular, do João Salles e Katia Lund? Claro. Eu tinha meus 24 anos e eu disse pro João Salles, tá no YouTube, viu, o documentário? Eu falei, João Salles... Vale muito a pena. Só a operação policial não resolve, né? Só polícia não resolve. E eu já criticava a operação policial, aquela operação que você mobiliza 50 homens para pegar uma pistola, 1 quilo de maconha. Eu dizia para o João Salles, escola fechada, bala perdida, morador em pânico. Eu tenho certeza que esse não é o caminho, pelo amor de Deus. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho certeza que esse não é o caminho, eu preciso lá recuperar o território, eu preciso tirar a barricada, eu preciso prender o bandido que é um assassino, que tem prisão preventiva decretada, eu preciso recuperar a moto do rapaz do iFood, que teve a moto roubada. Pimentel, sabe por que a gente tem que recuperar território? Sabe por que a gente tem que recuperar território? Por causa da vida das pessoas que estão ali dentro. Por causa da vida das pessoas que estão ali dentro. Eu não quero recuperar território por causa de bandido A, B ou C. Eu quero recuperar território por causa da Dona Maria. Né? Do seu José, do seu Pedro. Eu preciso recuperar território por causa das pessoas, cara. Porque essas pessoas não pediram para morar no lugar onde a Constituição não vale. Porque não vale. Agora, ao recuperar esse território, eu não posso fazer a vida dessas pessoas piorar. Ah, não, mas peraí, não vai piorar porque com crime é sempre pior. Depende. Depende. Né? O crime é crime. Agora, eu não posso entrar, matar, morrer, não mudar aquela realidade e transformar a vida dessa pessoa numa vida pior. Porque o cara que está ali, o cara que está morando ali, seja qual for a comunidade, milícia ou de tráfico, ele quer que o filho saia de casa, vá para a escola e volte. Ele quer que o marido, ele quer que a mulher saia de casa, vá trabalhar e volte. É isso que ele quer. Né? E são pessoas honestas. Eu tive uma reunião com vários jovens de escola de samba. Jovens de escola de samba. Intérprete, mestre de sala, porta-bandeira, ritmista, passista, bailarino da comissão de frente, de várias escolas diferentes. Eu adoro carnaval, adoro samba. Né? Tinha vários deles, muito jovens. Sabe qual era o meu debate com ele? Sobre profissionalização. Profissionalização. O cara falou o seguinte, eu sou intérprete, tenho 20 e poucos anos, mas eu não sei ler uma partitura. Mas eu canto bem. Porque para a escola de samba eu não preciso da partitura. Mas se eu quiser trabalhar com isso e viver disso, seria bom eu fazer um curso de partitura e a escola de samba não me oferece. Era esse o debate. Como que eu pego esses profissionais, o cara que é o carpinteiro ou o cara que era o ferreiro daqueles carros alegóricos que são extraordinários na avenida. Esse ferreiro muitas vezes não tem a 5ª série, cara. Não tem a 5ª série. E é um ferreiro genial. Né? Como é que eu posso pegar esses caras que fazem a maior festa do planeta e profissionalizar para que ele seja valorizado, para que ele trabalhe em outro lugar? Como é que eu posso mergulhar no universo do trabalho? Né? A maior festa do planeta, quem faz não é bicheiro. A maior festa do planeta, quem faz são esses meninos jovens, todos eles de periferia e de comunidade. Todos. Quem são os mestres salas e porta-bandeiras? Comunidade. Quem são os ritmistas de uma bateria? Comunidade também. Quem são os passistas? Né? Assim, são os maiores... Esses caras Mas tu entende que o bicho de fato se infiltrou nisso aí. Não, é óbvio. E nos roubou esse espetáculo, né, cara? Sim, ok. É deprimente ver aqueles bicheiros na avenida. Mas esses artistas não tem nada a ver com isso. Tá. Esses artistas não tem nada a ver com isso. Né? Não ganham... Que esses caras, assim, esses caras são profissionais, eles fazem Ninguém vai... 188 países do mundo assistir o Carnaval do Rio. Esses caras assistiram por causa dos bicheiros ou por causa desses garotos? Por causa da comunidade. Por causa desses garotos. É isso. Né? Então é neles que eu estou trabalhando. É com eles que... Assim, a gente tem que olhar e saber que o Rio de Janeiro tem esse valor ali dentro. Tá. Estão todos eles em lugares que são dominados ou por um grupo ou por outro. Feliz, né? No mundo real, cara, já que você falou isso, no mundo real, foge um pouquinho do que a gente está conversando, mas eu preciso saber a tua opinião, porque
eu tô assim, pesado em relação ao que eu vejo na Sapucaí hoje. Isso me dá um nervoso. Eu já fui assistir desfiles, achei lindo, mas eu não vou mais. No mundo real, dá para resgatar, nos próximos anos, esse espetáculo desses bandidos, cara, desses bicheiros que são assassinos, que patrocinam campanhas políticas aí com recurso errado, que mandam matar os seus familiares. Dá para resgatar isso? Cara, assim, eu olho a escola de samba como algo muito maior do que isso. É muito maior do que isso. É muito maior do que isso. É muito maior do que isso. A gente tá falando da maior festa do planeta, cara. Não é Madonna, não é Lady Gaga. Mas esses caras tomaram, meu irmão. Esses caras tomaram. Eu sei, mas tem um Estado ali. E quem faz a festa, a razão de ser do carnaval ser o que é, são meninos e meninas, são jovens, são pobres, são quase todos pretos, moradores de periferia, de favela, que não tem nada a ver com crime. Nada a ver com crime. Nada a ver. A minha sombra vê um político ali, eventualmente, do lado de um fascínora então, daquele assim, que mandou matar. Às vezes eu vejo um ministro de uma Suprema Corte do lado, passando do lado. Cara, eu acho... Comandante de batalhões, delegados, deputados estaduais, muitos deles, né? Esse é o Rio de Janeiro. Emissora de televisão, que também, né? E isso me preocupa, cara, porque eu tive uma vez com o Storani num evento da IACP nos Estados Unidos. Storani, capitão Storani, você viu no BOP, você conhece bem, né? O Paulo Storani. E a gente esteve no evento e um agente do FBI disse que a máfia russa ia comprar times de futebol para tentar lavar a sua imagem, né? E o Paulo fez um comentário comigo, Pimentel, mas isso já aconteceu no Rio de Janeiro em 77, 76, né? Quando o bicho começa a tomar conta das nossas escolas de samba. O enredo da Beija-Flor em 76, sonhar com a filharada é o coelhinho, e aí começa essa vergonha depois que você chega aí no universo de Adriano da Nóbrega, pistoleiro de aluguel, mandando matar para presidente de escola de samba, disputando presidência de escola. Cara, eu não consigo mais olhar para o samba no Rio de Janeiro sem enxergar essa máfia. Cara, mas você precisa olhar para a grandeza que é esse negócio. E esse é um desafio. Porque não dá para tirar a vida desses garotos todos. Não, mas eu não quero tirar. Mas eu desejava voltar um carnaval de Praça 11. E o dia a dia dessas escolas, cara. O dia a dia dessas escolas é um negócio muito impressionante. O que esses moleques fazem, a quantidade de garoto que você tá, porque vamos lá. Vamos lá. Eu pensei isso agora, esses dias. Tu já tinha essa paixão antes da Embratur, né, cara? Já sempre tive, pô. Eu sou da periferia. Agora, vamos lá. Você estudou onde? Ponta Pedra? Você estudou onde? Pedra? Não, Deus me livre, Ponta Pedra. Colégio Militar. Depois eu te explico por quê. Colégio Militar. Você estudou em Colégio Militar, sim, né? Não, eu torço pra Mangueira. Mas vamos lá. Você deve ter alguma foto. É porque eu sou mais velho que você, mas na época não tinha tanta foto assim como tem hoje. Hoje tem foto até mais do que deve. Mas você tem alguma foto dos seus amigos de primário, sim, como se falava antigamente, né? Não tem? Tem. Alguns você deve ter contato até hoje. Sim. Né? Quantos se tornaram traficantes? Nenhum, cara. Nenhum? Nenhum. Quantos se tornaram, sei lá, assassinos? Nenhum. Por quê? O que você acha? É educação boa, né? Pois é. Sim, bons valores, né? Então, se eu pegar qualquer garoto desse, que hoje é um gênio da bateria, é um gênio do samba, e pegar assim, me dá a sua foto de criança com os meninos que foram da sua infância. Onde é que eles estão hoje? Estão presos ou mortos, né? Por que é tão diferente? Será que é só educação? Ou a educação está misturada com outras coisas? Está misturado, cara. Está misturado com outras coisas. Se eu pegar as minhas fotos, é porque eu não tenho, mas se eu pegar, porque a gente era pobre, não tinha dinheiro para tirar foto. Mas porque era caro, né? Antigamente você tinha que revelar. As pessoas vão saber que a gente é velho. Mas se eu pegar as minhas fotos lá de antigamente, né, de infância, vai ter, cara, isso aqui foi preso, isso aqui foi morto, isso aqui não era... Eu virei professor, mas isso aqui foi, né? A gente precisa entender o Rio de Janeiro, né? Eu não posso pegar esse moleque que sobreviveu por causa de uma escola de samba e dizer o seguinte, não, isso aí nada presta, porque esse cara sobreviveu, cara. Sim. E foi a escola de samba que fez ele sobreviver. Porque o outro tá no tráfico, o outro tá preso, o outro morreu.
Isso é o Rio de Janeiro, cara. Tá. Né? Você partiu de um privilégio. Você não tem nenhum amigo, nenhum. Da sua foto antiga, tem nenhum amigo seu que está preso, tem nenhum amigo seu que virou traficante, tem nenhum amigo seu. Isso é um baita privilégio na tua vida. Isso é um baita privilégio na tua vida. É isso. Né? Não deveria ser privilégio. Isso deveria ser o normal, mas é um privilégio. Se comparado a uma quantidade enorme de outros garotos, que hoje têm a mesma dignidade que você tem, trabalhando em outras coisas, mas que sobreviveram a esse processo do Rio de Janeiro. Então é esse Rio que a gente tem que mudar juntos, né? Porra, que bacana, Freixo. Nunca pensei no potencial da escola de samba dessa forma, viu, cara? Com todos os problemas que existem ali, eu não estou negando que existe, mas... Sim, bacana. Porque eu poderia comparar aí a escola de samba até ao esporte de alta performance, ao jiu-jitsu, ao futebol, alguma coisa assim que tivesse a capacidade de inserir, gerar orgulho de pertencer, alguma coisa nesse sentido. Freixo, a gente falou de uma esquerda mais pensando segurança pública, e também não conhecia ele pessoalmente, mas fiz um vídeo dele falando sobre a declaração dele. Hoje eu conheço ele, já falei com ele por telefone várias vezes, prefeito de Maricá, Quaquá. Né? e confesso que aquilo me assustou. Eu estava em casa, vi um vídeo ele falando sobre bandidos do Comando Vermelho, do Complexo da Mineira, que foram para a cidade de Maricá, expulsaram moradores do Minha Casa Minha Vida. Né? Moradores que juntaram seu dinheirinho lá para ter um projeto habitacional, sua primeira casa, um projeto importante, você sabe disso, a dignidade. Porra. E esses caras foram expulsos por uma molecada que sequer era do município, que saiu da Mineira, foi lá, sai dessa casa, essa casa me pertence, exatamente na lógica da milícia, né? Mas tem vários empreendimentos imobiliários que isso está acontecendo. Sim. Mas aí o Quaquá teve uma resposta... O que é muito grave. Teve uma resposta midiática muito contundente e incisiva. Ele disse, em Maricá, quem expulsar morador de casa vai para vala, sabe? Bom, isso me chamou a atenção, deve ter chamado a tua atenção também. Eu não conhecia o Quaquá. Chamou a tua atenção? Não, né? Tu já conhecia o Quaquá, né? Não, digamos que não me surpreendeu. Não te surpreendeu. Mas você entende que o morador de Maricá gostou dessa resposta, né? Ainda mais o morador do Minha Casa Minha Vida. E o Quaquá fez algo mais legal. Ele falou, vou chamar o BOP para vir aqui. Ele conectou via governo do estado, ações do BOP. O BOP eu acho que foi lá 2 vezes, eu não sei bem. Resultado, o morador de Maricá teve sua casa devolvida, sabe? Isso está acontecendo em várias comunidades Não, esse é um problema concreto. Do Brasil, né? Esse é um problema concreto. No Ceará nós tivemos mais de 2 mil famílias expulsas, né? Aliás, o Freixo, se você pegar aquele acordo de Roma, que o Brasil é signatário desde 2003, expulsar morador de casa é crime contra a humanidade, né? Então, promotor de justiça do Brasil já deveria ter acionado o Tribunal de Roma, né? Para questionar as questões que envolvem principalmente Bahia e Ceará, tá? Tem um problema, não é, cara, é o Brasil todo. Tem uma questão que é construir moradia é algo decisivo, sim, fundamental, um direito básico, sim, né? Você vive, dependendo do lugar, né? Os grandes centros urbanos são caros. Você construir em lugar mais acessível é mais caro. Então, até pelas leis que controlam o gasto público, você tem que construir em lugares ruins, mais baratos, mais afastados. Não tem transporte, não tem shopping center. Ao fazer esse lugar mais afastado, você mergulha num grande problema que existe, que é o da segurança pública, né? E você constrói uma moradia. O que o crime organizado faz? Covardemente. Toma. Né? Diz que virou um grande negócio. Porra. Onde eu fui criado, acabou de ser construído. Onde eu fui no Fonseca, né? Onde acabou de ser construído um conjunto habitacional para Minha Casa Minha Vida. Onde eu fui criado, né? Não sei se ali vai ter esse problema. Quero crer que não, mas enfim. O que acontece com isso? Você tem que construir lugares mais baratos, você tem um problema de imediato, né? Além de um problema urbano, que é deslocamento, etc., você tem um problema que ou o tráfico, a milícia, chega e fala, quem distribui, quem vai morar aqui não é mais o governo, sou eu, porque é isso, eles vão, é estado leiloado, né? Sim. Sou eu e vocês agora pagam para mim. Você imagina a fonte que é de grana. E mais uma vez a gente está falando de quê? Território. É território. Então, todos esses programas habitacionais vão ter que ser
avaliados, né, à luz também da segurança pública de território, porque senão você está criando fonte de renda para crime organizado. Né? E tem que retomar território, tem que retomar isso. Agora, produção de discurso, cara. São as sinalizações, Freixo, não são os discursos, são as sinalizações. Produção cara. de discurso tem um viés eleitoral, né? Sim. É isso que a gente está falando, né? Vamos ser sinceros. Sim. Produção de discurso tem viés eleitoral. Se eu falar tal coisa, eu vou agradar e eu vou ganhar voto. Sim. Né? De todos os lados. De todos os lados. Sim. De todos os lados. Se eu falar tal coisa, eu vou ganhar voto, eu vou ganhar. Porque você tem uma sociedade digital hoje. Você tem uma sociedade digital hoje. A sociedade digital hoje faz o quê? É tudo ela. Porra, é isso. Você vive uma sociedade que você fica. O telefone. Outro dia eu entrei no. Eu era deputado federal, eu entrei no Congresso Nacional, estava tendo alguma votação, e a cena. Depois virou. Essa foto foi para os jornais. Virou uma foto curiosa. Todos os deputados estavam fazendo selfie. Eu lembro disso. Lembra disso? Todos os deputados estavam fazendo. Direita e esquerda. Todos os deputados estavam fazendo selfie. Todos. E aí, cara, assim, é isso. A gente vive uma sociedade, é a sociedade do story, tudo dura 24 horas, e é a sociedade do selfie. Tá. Né? Então, é desesperador, porque o problema, a política, ela é a arte, cara, do consenso. Porque o dissenso a gente tem naturalmente. Sim. O dissenso a gente tem naturalmente. Você vai divergir da sua esposa, eu vou divergir do meu filho, eu vou divergir de um amigo. O dissenso é humano. A gente diverge. A política é a arte do consenso. A política é a necessidade pelo dissenso que a gente provoca. Se a política não for o lugar do consenso, ela morreu. Enquanto Cara, razão de ser. Na tua eleição com Ela morreu. Você concorreu com o Cláudio Castro, né? A tua eleição para o 22. Que foi o escândalo do CEPERJ. Eu lembro disso bem. Mas eu recebi, faltando 5 ou 6 dias para a eleição, uma mensagem dizendo que o Freixo vai proibir operações em favela, né? O Freixo vai proibir. Tu recebeu também isso aí, com certeza. Essa é mais leve, né? O Freixo vai proibir operações em favela. Essa é mais eu sabia que o Batista estava, de alguma forma, conversando contigo, te assessorando. Pinheiro Neto também. Coronel Batista, Coronel Pinheiro Neto. Batista comandou o COI. Tinha um monte de eu peguei e liguei pro Batista. Falei, Batista, mas tem alguma coisa do Freixo proibir a operação? Pimentel, tá maluco, pô? O cara, ele nos ouviu, nos escuta. E o Batista, naquela época... Não, e tinha um programa entregue que eu não dizia. Quando você convidou o Batista para conversar contigo, pouca gente sabe. O Batista estava comandando o batalhão de choque e era o batalhão que mais realizava operações em favela no Rio de Janeiro. E era o batalhão de mais alta letalidade em operação, né? O Batista, ele comandou o batalhão de choque num momento muito difícil, que o choque estava dando apoio para o BOPE em algumas áreas e tal. Então, mas mesmo assim... para o carioca, para alguns segmentos dos cariocas, né, você seria o cara que, numa condição de governador, ia tirar o pé do freio, né? E aí, nós estávamos sobre a questão da DPF 635. E eu conversava com o Molon de vez em quando, né? Não conversei com o Sarmento, mas conversava com o Molon, deputado Molon, ex-deputado Molon, né? Hoje está advogando. O Molon, na época, o PSB apresentou no STF a DPF, e eu sempre perguntava para o Molon, como resolve a questão dos motoboys que ficam na porta dos batalhões de manhã, são vários, com aquele localizador dizendo, minha moto está no Chapadão, minha moto está no Jacarezinho, minha moto está no Morro Tal, né? E os batalhões montam um GAT pela manhã para recuperar essa moto. Só o Nunes, comandando 41, em um dia recuperou 100 motos de motoboys, sabe? Os motoboys choravam, né? E aí, Freixo, eu sei que não é teu objetivo imediato, mas um dia tu vai ser governador desse estado. Eu já te falei essa coisa uma vez. Calma. Eu sei. Sou candidato a deputado federal, mas vamos devagar. Freixo, como que ele atuaria? Como essa polícia estaria, meu irmão? Como estaria essa polícia, cara? Com os bons policiais do Rio de Janeiro, eu sempre tive diálogo. E com os bons policiais do Rio de Janeiro, eu sempre tive diálogo. E você sabe disso. Vários são seus amigos. Com os bons policiais... Porque vamos lá. Você vai ter segurança pública se você não tiver diálogo com a polícia? Não. Hã? Não. Não. Então, assim, vamos lá. Eu enfrentei a milícia, como ninguém enfrentou, né? E com a milícia eu estou falando também de policiais corruptos, de deputados corruptos, de vereadores corruptos, de bombeiros corruptos. Com isso eu estou dizendo que a polícia, bombeiro, deputado é tudo corrupto? Não. Eu estou dizendo que tem. E a gente enfrentou. Se eu não conversar com os bons... Mesmo que eu possa divergir de uma coisa ou outra, eu vou conversar com quem?
Então tem que ter segurança pública a partir de diálogo com os setores da segurança pública. E até para entender que a segurança pública não é só uma ação da polícia, mas eu tenho que ter os bons policiais do meu lado pensando na segurança pública, planejando a segurança pública. Né? Óbvio que isso tem que acontecer. E foi o que a gente mais fez na vida. Agora, o problema não é se vai ter operação ou não vai ter operação. Eu estou dizendo que eu sou favorável à retomada de território. Eu falo isso sempre. Sempre, todos os lugares. Estou falando aqui não. Falei em todos os lugares. Tem que retomar território. Eu vou retomar território com quem? É óbvio que eu tenho que ter uma ação policial. Agora, qual é a qualidade da operação que eu vou ter? Né? Eu posso fazer uma operação policial que eu vou vitimar aqueles moradores que já são vítimas do tráfico da milícia? Óbvio que eu tenho que ter cuidado com isso. Óbvio que eu tenho que ter planejamento. Óbvio que eu tenho que ter todas as condições de cumprir o que a Constituição de 88 determina. Né? Tem que ter operação policial. Agora, uma operação policial planejada, né? Uma operação policial dentro da lei, uma operação policial que tem objetivo concreto a ser realizado, né? De preferência de retomada de território. Não é uma operação policial que se busca vingança, que se busca outra coisa que não é. A operação do dia 28 de outubro tinha um alvo identificado, era a prisão do DOCA, né? A operação do dia 28. A operação foi planejada à exaustão, tinha mandados de busca e apreensão, mandados de prisão também, expedidos por 5 juízes diferentes, se eu não me engano. Nenhum morador foi baleado, nenhum morador foi ferido. 90 bandidos se renderam. O BOP utilizou gás lacrimogêneo, inclusive, para provocar a rendição. Isso nunca tinha sido feito na história do Brasil. Utilizar, gasar uma região, né? Deixar a região saturada de gás, o bandido se render. E qual foi a tua posição, cara? Que, sinceramente, sobre essa operação eu não acompanhei a tua posição, cara. Pimentel, vamos lá. O que mudou naquela região? Eu sei que nada mudou, cara. O que mudou naquela região? Eu tenho certeza que nada mudou. Quantos policiais perderam a vida? Nessa operação, 6 colegas perderam a vida. Fora? 18 feridos. Isso. Então, assim, vamos lá. O que mudou? Diminuiu o homicídio na região? Não. Diminuiu o roubo de carga na região? O poder do tráfico está menor naquela região? Não. Acho que sim, Freixo. Retirar 120 fuzis da rua é muito importante. Esses fuzis iam matar pessoas, Freixo. Você hoje sobe lá sem... Não. Você hoje entra lá? Não. Não, então... Mas deixar aquilo para lá também é uma mas eu não estou dizendo para deixar para lá. Pelo contrário, eu estou defendendo que retome território. Certo. Eu não estou falando de deixar para lá. Sim. Eu estou falando que tem que retomar território. Sim. Então, se você faz uma operação para retomar território, é uma coisa. Você faz uma operação, né, para prender um cara que, no fundo, vamos lá, era muito difícil que você prendesse, né? Sim. Ali, naquela circunstância, você sabe que você vai ter uma operação ali com alto grau de letalidade para todos os lados. Perfeito. Né? Não sei se é o que o Rio de Janeiro está precisando hoje. A primeira entrevista que eu dei foi para o Tino Júnior no dia da operação. O Tino perguntou para mim, Pimentel, o que você achou da operação? Eu falei, bom, se o território não foi ocupado, não mudou nada, Pimentel. Né? Porque se tivesse um acompanhamento não mudou imediato... Nada. Agora, se tivesse uma ocupação do Alemão no dia 29 de outubro, dia 30 de outubro, e essa operação continuasse até hoje, você mudaria a tua opinião a respeito dessa operação? Pimentel, o Alemão foi ocupado. Depois da operação, não. Depois da operação... Não. O Alemão foi ocupado. Na época do Beltrame. Sim, mas foi ocupado. Foi. Então não dá para dizer que é impossível ocupar, porque já ocupou. Sim, já ocupou. O Alemão foi ocupado. Sim. E como é que está o Alemão hoje? Tá um caos, cara. É o QG, o bunker do Comando Vermelho. Então pronto, assim... Bandidos de o Estado 20 ocupou. estados da federação. O Estado ocupou. Podia ter feito ali um trabalho estratégico. Sim. Né? Sim. Podia ter entrado ali com educação de qualidade, com saneamento, né? Com regularização fundiária, com organização da sociedade. Não é a polícia, cara. Mas a morte de 120 bandidos te incomodou, Freixo? A morte de 120... Não, sabe, 122 fascínios... Eu vou te responder uma coisa. Eu disputei a eleição com o Cláudio Castro, né? Que pode ser preso a qualquer momento. O escândalo do CEPERJ. Né? Que você denunciou, inclusive. Que a denúncia é minha. Né? Pode ser preso a qualquer momento. Vamos explicar o que é o escândalo do CEPERJ? Porque as pessoas em casa não conhecem. Claro, você tem toda a razão. CEPERJ era um órgão público que gastou 300 milhões de reais para pagar 25 mil bocas de urna, 25 mil cabos eleitorais durante um ano para fazer propaganda do Cláudio Castro e o seu bando pelo Estado do Rio de Janeiro. Dinheiro público pago na boca do Castro, corrupção direta, provas contundentes. Cláudio Castro ele seria cassado, renunciou um dia antes para manter o seu esquema de
Seria de possivelmente poder o maior escândalo eleitoral do Brasil, né, Freixo? O maior escândalo eleitoral da história do Brasil. O Cláudio Castro, com esse escândalo, mesmo assim poderia não ganhar no primeiro turno. Sim. Teve uma chacina do Jacarezinho, você lembra? Lembro. Né? O Cláudio Castro dá uma entrevista dizendo o seguinte: se fizer mais 3 chacinas, eu ganho no primeiro turno. Ele diz isso para várias pessoas. Se fizer mais 3 chacinas, eu ganho no primeiro turno. Uhum. Eu não posso achar que é razoável que você coloque uma ação policial nesse lugar da política. Isso não é razoável. Isso não é razoável. Não é razoável. Não é razoável fazer com que a polícia seja um instrumento da política de gente corrupta. De gente corrupta. De gente que faz qualquer coisa para ganhar uma eleição, como foi o esquema do Seperja. Tanto é que foi anulada a eleição e ele cassado, né? Ele só não foi porque ele renunciou um dia antes, porque seria cassado, né? E a polícia ser uma ferramenta, um instrumento para isso. Para eleger gente e para ganhar a eleição. Uma ação policial não pode ser, digamos assim... Porque é isso que está em jogo no Rio de Janeiro. Uma ação policial não pode virar assim... É isso que está em jogo. Não pode mudar a eleição. Eu concordo. Mas é isso que está em jogo. Eu preciso te lembrar também... O que está em jogo é isso. Você falou do Alckmin como vice-presidente. Eu preciso lembrar você, para quem está em casa nos assistindo, que o Alckmin ele assumiu São Paulo depois da morte de Maricopa, se eu não me engano, né? E ele estava muito mal avaliado nas campanhas para eleição, primeira eleição dele. E teve aquela ação... 4 vezes. Teve aquela ação da Rota no Castelinho, em São Paulo, onde os bandidos do PCC morreram dentro de um ônibus, né? E lembra disso? A Rota cercou o Castelinho... Não lembro se foi no governo dele. No governo do Alckmin. E o Alckmin disparou nas pesquisas. Né? Então, assim, infelizmente, Freixo... Não, mas isso serve para qualquer um. Infelizmente, poderia funcionar, até vou te dizer, poderia funcionar hoje no governo do Jerônimo. Poderia ter uma operação de alta letalidade na Bahia e mudar a história da eleição na Bahia. Eu vou repetir uma coisa que eu te falei que é perigosa, que a gente... Vamos lá. Cara, a gente vive na segurança pública o drama número 1 da sociedade. Isso é fato. Uhum. A gente vive na segurança pública o drama número 1 da sociedade. Se construiu, ao longo do tempo, a ideia de que quem defende direitos humanos defende bandido. Uhum. E tem todo um raciocínio construído. Então, eu sou favorável à chacina, eu não sou favorável à chacina. Eu sou de direita, eu quero matar bandido, eu sou de esquerda. Assim, é falso, é enganoso. Eu combati o crime mais do que ninguém combateu no Rio de Janeiro. Uhum. Como deputado. Como deputado, a gente fez uma CPI das milícias, teve coragem de botar o dedo na ferida. Nenhum deputado de direita, de esquerda, nenhum deputado, ao longo da história recente, eu sou deputado desde 2006. A CPI das milícias foi 2008. A CPI do tráfico de armas foi 2011. Nenhum deputado enfrentou o crime como a gente enfrentou, como eu enfrentei. Nenhum deputado. Então não dá para tentar botar na minha conta a ideia de que a gente protege bandido. Perfeito. Não dá. Eu tive meu irmão assassinado pelo crime organizado. A Marielle foi assassinada pelo crime organizado, trabalhou comigo a vida inteira. Né? Eu tive uma família destroçada. Eu vi meu pai e minha mãe adoecerem por causa de crime organizado. Né? Eu fiz as 2 CPIs mais importantes da história do Parlamento do Rio de Janeiro contra o crime organizado. Então não dá para ficar num raciocínio pequeno, e é desumano, e é covarde, e não é correto, dizer o seguinte: não, defende bandido porque não é favorável à chacina. Eu sou favorável a tudo que tem eficiência na segurança pública e que vai trazer melhoria na vida das pessoas. Se não é, eu não acho que segurança pública é lugar para valente. Segurança pública é outra história. Segurança pública não é lugar para valente, para herói. Segurança pública é lugar para a sociedade viver com mais conforto, com mais tranquilidade e ter vida digna. Isso é segurança pública. E é isso que a gente tem que buscar. Cara, concordo plenamente, irmão. Freixo, um momento pede, cara. Um momento pede. Nas tuas redes sociais eu vi um vídeo seu bem indignado logo após o contato de Flávio Bolsonaro pedindo recurso pro Vorcaro. Os contatos, tem mais de um. Tem mais, parece que vai ter mais um agora também, disseram hoje. Parece que tem. Bom, tem então alguns. assim, segundo o próprio Flávio Bolsonaro, pode surgir mais uns videozinhos aí que ele falou, né? Então, segundo o próprio Flávio. Mas o Flávio Bolsonaro, você conhece bem e eu conheço bem. Sim. Né? Mas vamos lá. Você falou do Capitão Adriano. Sim. Quem era o Capitão Adriano? Correto. Quem era o Capitão Adriano? Era um pistoleiro. Matador. Que trabalhava para escritório do crime. Para bicheiros e milicianos assassinos. A mãe do Adriano e a mulher do Adriano trabalhavam em qual gabinete? Gabinete do Flávio. Flávio Bolsonaro. E o Adriano foi
preciso dizer, tá? Também foi expulso do BOPE, tá? Foi expulso do BOPE. Expulso do BOPE, tá? Preciso dizer, deixar claramente que o BOPE não aceitou ele lá. Mas vamos à questão. Você foi bem contundente com o Flávio, porque o Flávio teria pedido dinheiro para o filme. Não só isso. Bom, mas aí 2, 3 semanas depois, 4 semanas depois, surge a questão que envolve o senador Jacques Wagner, que é um expoente do PT, assim como você é também. O Jacques Wagner teve vários mandatos de deputado estadual, de federal, de ministro. Senador. Senador, líder do PT no Senado, líder do governo no Senado, né? Você tem a mesma indignação, cara, assim, porque você foi contundente contra o Flávio. Claro. Na avaliação de muitos brasileiros, que o Jacques Wagner pediu lá um apartamento pro Augusto, sócio do Vocaro, para a filha, né? Sendo líder do Senado, do PT no Senado, isso atinge o PT nesse discurso do Flávio com o Vocaro, sabe? Quase que anula essa possibilidade. Não. Aí eu te pergunto, você consegue separar as duas coisas? Não, vamos lá. Primeiro, não anula nada do Flávio, porque, vamos lá, o escândalo do Banco Master é um escândalo do governo Bolsonaro. Vamos deixar claro. Né? Quando que o Banco Master se torna o Banco Master? É no governo Bolsonaro. Né? É no Banco Central do governo Bolsonaro que se permite o Banco Master virar o que virou. Na gestão de Roberto Campos Júnior ainda. Sim. Tá. Roberto Campos Neto. Campos Neto. Sim, é isso. E é na gestão do Haddad que esse Banco Master é denunciado e é paralisado nas suas ações. Então, esse escândalo do Banco Master tem endereço. Né? Ele é um escândalo do governo Bolsonaro. Estou dizendo do envolvimento de A, B ou C. Né? Ele se cria, ele se constrói nessas operações em cima do Banco Central do governo Bolsonaro. Mesmo com essa relação umbilical com o governo PT da Bahia? E ele é, óbvio, quem era o Banco Central? Ele é no Brasil inteiro. Então tu afasta a responsabilidade do governo baiano? Não estou afastando nada. Eu vou chegar lá. Isso é uma coisa. Agora, as relações do Flávio com o banco são evidentes. E não só do Flávio, de várias pessoas. Sobre os Jacques Wagner, eu fiquei surpreso, fiquei evidentemente chateado. Né? Agora, eu vou te dizer uma coisa, tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Não é para passar pano. Se tem coisa errada, tem direito de defesa? Tem direito de defesa. Como o Flávio também tem. Tem condição de permanecer líder do governo no Senado? Então, você quer saber a minha opinião? Sim. A minha opinião, Sim. se o Jacques Wagner deveria sair da liderança. A minha opinião, não estou pedindo autorização para ninguém do PT para falar isso. Quem responde pelo PT é o Edinho. Eu não sou da direção nacional do PT. Como cidadão, como alguém que constrói o PT, como alguém que é preocupado com isso, como alguém que quer ver o Lula reeleito, eu acho que o Jacques Wagner deveria se afastar e responder. Eu acho que o Jacques Wagner deveria se afastar e responder. Porque ele tem direito a responder. Tem direito de dizer de onde vem, que tipo de relação existia, é lícita, não é lícita, e tem que ser investigado. Ponto. Só é importante dizer que tudo que se sabe sobre o Jacques Wagner foi descoberto por uma ação da Polícia Federal, do governo Lula. O que não acontecia em outros governos. Ou eu estou errado? Não, você tem razão. Quem é que descobriu isso? Olha, mas... Quem é que apresentou isso? O que foi a mídia Federal. O que a mídia nos apresentou, Freixo, é que o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei, não sabia sequer da operação, viu? Não foi informado. Porque existe um staff... Acho muito pouco provável, independente disso. Sinal que a Polícia Federal permite autonomia para as investigações, coisa que não acontecia no governo Bolsonaro. Sim, perfeito. Uma outra questão agora, já que você falou que tem que ser investigado. Acho que o governo tem que ser preservado, né? E se houve alguma ação equivocada, errada, né? E que tem que ser punida ou que tem que responder na justiça, que ele responda pelas ações dele, né? E devia preservar o governo. Então, na minha opinião, ele deveria se afastar. Deveria ser uma iniciativa dele, inclusive, né? Então, não tem... Agora, isso não diminui em nada tudo que eu sempre falei em relação ao Flávio Bolsonaro, que tem coisas muito piores, né? E a origem de todo o problema do Banco Master, que é no governo Bolsonaro. Mas o Freixo, Bom, ninguém dá dinheiro à toa, né? Todo mundo dá dinheiro esperando alguma coisa em troca lá na frente, né? Ninguém acordou pela manhã. Pelo andar da carruagem, se for verdade o que está apurado até o momento, o líder do PT no Senado
estava ali irmanado com Ciro Nogueira para facilitar, Que responda por isso. por exemplo, o FGC, o aumento do FGC, tá? Por exemplo, tá? Então, assim, e é uma relação, assim, bem vergonhosa, viu, camarada? Muito vergonhosa mesmo. É uma questão de você pedir um ingresso para um show em Nova York, sabe? Uma coisa, assim, extremamente... Primeiro que é desnecessário. Primeiro que é desnecessário. Sim. Primeiro que é desnecessário. Agora, precisa saber o seguinte, qual o tamanho do envolvimento, se houve envolvimento, se não houve envolvimento, tem que ser... As provas contra o Ciro Nogueira são muito mais contundentes e evidentes, né? Inclusive de mudança legislativa, inclusive de pagamento de mesada. Sim. Não é isso que depõe hoje contra o Jacques Wagner. Não é a mesma coisa. É só para a gente ter... Passando pano não, né, irmão? Não estou passando pano, estou dizendo que tem que ser investigado e acho que deveria ser afastado. Né? Ele deveria se afastar, porque cabe a ele, deveria se afastar. É evidente que ninguém é condenado antes, né? Nem o Ciro Nogueira, com tantas provas concretas, todo mundo tem direito de defesa. Agora, acho que deveria se afastar. E estou dizendo que claramente, qualquer pessoa que tem envolvimento tem que ser investigado. Eu nunca passei pano na minha vida, tem que ser investigado. Em escala de, digamos assim, de indignação, tu tá igual, né? Porque, Mas são diferentes, né? São diferentes. Eu não sei, viu? São diferentes. Eu tenho uma indignação... Seletiva, não, porque, né? Não. Eu tenho uma indignação que não era o que eu esperava de um cara com a história que ele tem, que é uma história importante. A história do Wagner não se compara com a história do Flávio. Né? Não tem comparação. Sim. Vamos lá. Não tem comparação, né? Pega a história do Wagner. A história do Wagner foi governador. Então, assim, o que fez de bom. Tem uma história muito forte. O Flávio, né, desculpa, mas a história do Flávio eu conheço bem. Né? Na Alerj, todas as notícias que você tem do Flávio são notícias por um viés muito pouco positivo. Não é o caso do Wagner. Isso diminui a responsabilidade do Wagner? Não, aumenta. Isso aumenta a responsabilidade do Wagner. A responsabilidade do Jacques Wagner, exatamente por ele ser muito melhor do que o Flávio, aumenta a responsabilidade dele, não diminui. Então ele tem que estar muito mais preocupado com isso do que o Flávio. Né? Porque o Flávio, como dizia o Barão de Tararé, é de onde menos se espera que nada vem mesmo. Agora, o Jacques não. Então a responsabilidade do Jacques é maior do que a do Flávio, por ele ser muito melhor do que o Flávio. Então ele tem que responder. E ele tem que, evidentemente, responder a tudo que está sendo acusado e tem que ser investigado. O do Flávio eu não espero nada. A gente conhece o Flávio, sabe quem ele é, sabe o que ele já fez. Né? Mas então, eu confesso que me surpreendeu o fato desse filme ter dinheiro do Banco Master, tá? Porque eu vi as declarações do Flávio porque sobre... o filme é tão ruim que não merecia. Eu vi as declarações do Flávio sobre o Banco Master, que ele deu 3 semanas antes do áudio ser liberado, e ele falava do Vorcaro de forma muito contundente, né? Com bastante raiva, né? Então, não, ele deu uma entrevista, o Flávio deu uma entrevista na frente do STF, que eu não sei para quem foi, mas ele ofende o repórter. Fala, isso é palhaçada, isso não tem nada a ver, não tem para à noite. Mas ele alega uma cláusula de confidencialidade. Ele alega uma cláusula de confidencialidade, né? Mas antes dessa entrevista, ele fala mal do Vorcaro semanas antes. Então, descobrir que o filme do Pimentel, do Jair, vamos lá. A gente se fala muito pelo telefone. Sim. Né? Sim. Com quantas pessoas você fala assim, meu irmão, meu amigo, você é do Rio de Janeiro. Sim, pô. Né? Sim. Então, não, por favor, eu acho muito triste, cara. Você sabe. E eu acho que vai ter que ter uma resposta ética e... Vou apanhar por causa disso, viu, cara? Mas vai ter uma resposta ética do eleitor do Jair. Eu não sairia de casa para assistir um filme feito com dinheiro roubado de aposentado e ponto final. Sabe? Mas deu azar, eu não sabia que o Banco Master era limpo, era sujo. Né? Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Como não sabia, pô? Eu comecei a saber do Banco Master na época da compra do BRB, né? Pimentel, a reunião deles foi depois que o cara tinha sido preso. Pô. Eu sei disso, cara, sei disso. Como não sabia? Não, sei disso. O cara foi preso porque dirigiu bêbado? Não, eu sei disso, mas isso aí não isenta a minha mágoa também do Jacques Wagner também não, viu, cara? Não, mas não tem. Espero que o Rui Costa não esteja envolvido e gostaria muito de apurar a circunstância da venda desse mercado popular, né? O mercado popular da Bahia, né? Que foi... Amigo, porque o funcionário público da Bahia recebeu um cartão sem limite, Freixo. Isso é vergonhoso no momento atual. Tem que investigar o que tiver que investigar, cara. Pronto. E quem está investigando é a Polícia Federal. Sim. Agora, uma questão. Aí, meu amigo, você confia hoje... porque o Banco Master é o maior escândalo financeiro do mundo, segundo o André Mendonça disse nos últimos dias aí, nas entrevistas do André Mendonça. E aí, cara, eu não tenho essa confiança mais, tá, cara? Confesso, como brasileiro, não tenho. Você confia no STF hoje? O mesmo STF, quase a mesma composição do STF
da Lava Jato, tá? Você confia no STF hoje para conduzir e julgar o escândalo do Banco Master, cara? Porque estamos vendo aí ministros com esposas em bancas de advogado, estamos vendo ministro com filho em banca de advogado, em função de todo esse quadro caótico de ministros do STF com parentes advogando, né? Você acredita no STF hoje para conduzir isso, Freixo? Cara, então, acho que não se trata da gente acreditar ou não, acho que existe uma Suprema Corte no país. Eu sei que você tem cara lá que você admira, eu sei que você gosta do Dino. Não, o Dino é meu amigo. Você tem admiração pelo Dino. E o Dino é meu amigo de muitos anos. E é um cara muito correto. O Dino é um cara muito correto. O Dino é um cara que eu conheço pessoalmente, que eu tenho relação de amizade ao longo da vida, é o Dino. E o Dino, enfim... Se tivesse na mão dele, estava bem conduzido isso. Então, eu não quero cair nesse lado, entendeu? Eu não quero cair nessa... Porque é ruim, né? É ruim essa coisa de... Pô, mas se for fulano, se for fulano... Cara, a gente tem uma... Vamos lá, para ser honesto. A gente tem uma Suprema Corte no país. Existe uma Suprema Corte, que é extremamente importante para toda a ordem democrática do Brasil, porque é a Suprema Corte, independente da composição, né? Independente da composição. Você tem lá, e é uma composição que tem ministro escolhido por Bolsonaro, tem ministro escolhido pelo Lula, tem, enfim... Né? Ela é confiável, Freixo? Cara, é a Suprema Corte. É a Suprema Corte. Agora, eu acho que a Suprema Corte foi para um... Estou falando algo aqui que poucas vezes eu disse. Acho que a Suprema Corte foi para um lugar na República muito perigosa. Muito perigosa. Em função da crise democrática que a gente viveu. Né? Assim, não sei sua opinião, a gente não conversou sobre isso, mas eu particularmente tenho clareza de que houve uma tentativa de golpe. Né? O 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Né? Houve toda uma tentativa de descredenciar a urna eletrônica, que, na minha opinião, é um escândalo. Você imagina no Rio de Janeiro ser um voto impresso nas áreas de milícia e de tráfico, o que ia acontecer com o seu Rio de Janeiro com voto impresso nessas áreas, Pimentel. Né? E teve gente defendendo voto impresso, né, para dizer que tem democracia. Você imagina o Rio de Janeiro com voto impresso, o cara saindo daquele negócio ali, né, o traficante ou o miliciano na porta, o negócio dá para caixa, ver quem você votou, né? Você imagina o que não ia acontecer e quem propôs... A primeira eleição foi com voto... Aquela eleição tua de vereador em Niterói, foi com voto impresso? Não, tu nunca pegou voto... Não, eu fui fiscal, eu lembro. Não, cara, só para explicar quem tá em casa, era porrada, o pessoal jogava cédula no chão, rasgava, cara, os né? Caras botavam, gente, assim, os caras botavam, o cara pegava a cédula com voto, né, escrito e botava em cima da mesa. Exato. Aí os mesários ficavam aqui, os fiscais ficavam aqui atrás, aí o cara ia lendo, ia anotando. Aí daqui a pouco eu falei, não era isso, era outro, não, tá rasurado, não tá, ia porrada comigo, jogava o voto pra cima. Aí, alguns partidos menores não tinham fiscais, né, pra atuar, né? Então, um negócio assim, não dá pra achar, é muito grave. Né? Eu vi isso, cara. Então a tentativa de descredenciar a urna eletrônica, tudo foi feito assim. A gente foi para um lugar de desgaste no mundo democrático, representativo, muito grande. Ao mesmo tempo, você tem uma sociedade digital que gerou um novo descontentamento de representatividade, com razão, inclusive. Eu falo do livro do que representou 2013. Eu não sou desses que acham que 2013 foi um movimento da direita. Eu acho que 2013 foi um momento de contestação da representatividade legítima. Então, tem uma crise de representatividade. Você fala exatamente hoje. isso pro Thiago Prado, tá, cara? Você fala pro Thiago Prado na época exatamente isso. Você diz que você entende o deslocamento da esquerda do setor evangélico, você fala para o Thiago Prado exatamente o que você está me falando aqui. Então, assim, eu acho que tem uma crise de república. Tem uma crise de república. Né? Você tem uma crise. O Congresso Nacional está em crise hoje ou não está? Lógico. A Alerj. Sim, totalmente. A Alerj virou um negócio que a gente nem comentou aqui, mas é inacreditável, né? E olha que eu achava ruim. Porra, né? Muito ruim. Não, virou espaço do crime, né, Pimentel? Eu fui 12 anos deputado estadual. Eu nunca imaginei ver deputado preso porque foi eleito pelo Comando Vermelho. Nunca imaginei. E olha que eu convivi com os milicianos lá. Prendemos, inclusive, mas assim... Tu fala da questão do TH, já vi tu falando, mas tu não fala da questão da Lucinha, viu, Freixo? Tu já falou da questão da Lucinha, já... Não, cara, assim, ela tá condenada? Não, ela não tá condenada, mas a investigação também da Polícia Federal, dela assim... Não tem nenhuma relação, não tenho... Sim, mas é porque... Porque a Alerj é complicada para todos os lados. Para todos os lados. E aí eu tenho Para todos os lados. E aí eu tenho uma... É porque o TH Joés está... né? Eu tenho uma... Tem que discutir. Não conheço nenhum deles. Só conheço... Que foi do PSOL, que hoje é do PT. Só conheço você. Conheci o pastor Henrique em 2 eventos. Conheço a vereadora Thaís, que eu gosto muito dela, do PSOL.
mas nunca tive com o Tarcísio Mota na minha vida, nunca tive com o William Siri na minha vida, nunca tive com o Serafim na minha vida, nunca tive com a Daniela na minha vida. Espero receber todos aqui. Mas sempre que eu posso, Freixo, eu falo da ética dessa turma quando coloco o voto na Alerj, tá? Também da Marta Rocha, logicamente, eu nunca esqueço da Marta Rocha, tá? Nunca esqueço dela, que é do PDT, PDT, né? A Marta também. Mas naquele momento que a Alerj foi chamada a votar sobre a Lucinha, eu não estava mais. O PSOL ficou do lado da ética, a Marta Rocha também. Então, assim... Como tem que ser, então. Isso não é uma relação pessoal, cara. E aí eu sou de direita, mas falo, olha, eu sou de direita, mas nesse momento aqui eu tenho que concordar 100% com essa turma aqui, sabe? Que eu te falo, nem conheço. Tu conhece todo mundo? Conheço. Todo mundo, Serafim, o Tarcísio, o pastor Henrique. Lógico. Todo mundo Porque você foi o primeiro do PSOL eleito no Rio de Janeiro. Foi, 2006. Essa turma toda deve ter se espelhado em você com... Alguns foram assessores, inclusive. É mesmo, cara? É. Me ajuda a trazer todo mundo aqui, cara. Ajuda. Quem você quiser, a gente convida. Tem que vir, cara, tem que dialogar. Então eu acho que a Suprema Corte, cara, ela foi para um lugar dessa crise de representatividade. E não deveria. Acho que a gente caminhou para um lugar de muita crise democrática, né? Tentativa de golpe. E a Suprema Corte teve que fazer coisas e entrar num cenário que não era da Suprema Corte, né? Então, assim, eu acho que precisa recuperar um pouco esse espaço mais reservado da Suprema Corte. Né? Tu está acompanhando as decisões do André Mendonça, né? Tá acompanhando as decisões. Ele pediu busca e apreensão na casa do Ciro Nogueira, né? Pediu busca e apreensão, né? Pediu, assim, tudo que eu tô vendo até agora, eu acho que tu tá correto. Tu tá gostando de ver as ações dele, cara? Eu confesso a você que eu não deveria estar nessa situação de torcedor, mas eu estou na situação de torcedor, sabe? Eu espero que ele, nesse caso, eu conheço o André. Tenho diálogo bastante. Mesmo, tem. Pode perguntar a ele, o dia que ele vier aqui, você pergunta. Mas eu acho que está agindo como tem que agir. A Suprema Corte precisa se preservar também, cara. Eu acho que a Suprema Corte não tem que ir para o lugar da política, entendeu? Sim. Esse é um problema que a gente teve, que foi meio que... A gente avançou para um lado perigoso das instituições, entendeu? A fake news contribuiu muito para a crise política que a gente tem hoje em dia. Eu disputei a eleição com o Crivella, né? Lembro. Lembra disso? 2016. Lembro. E ali eu acho que a gente estava muito preparado para ganhar a eleição e governar o Rio a cidade do Rio, a prefeitura, né? De uma forma muito correta. Não acho que o Crivella estava. E o governo dele foi muito ruim. Mas, enfim, eu fui para o segundo turno da eleição. Né? Eleição no domingo, eu fui para o segundo turno. É bom contar isso aqui para as pessoas entenderem de onde vêm determinadas coisas. Né? Uhum. Primeiro dia do segundo turno, portanto, era uma segunda-feira de manhã, 6h30 da manhã, eu tomei um café, eu morava na Glória, tomei um café no Botequim, isso está no livro. E tinha um ponto de táxi na porta, aí o cara do bar, né, que abria às 6 da manhã, ele falou assim, rapaz, os taxistas estão chateados com você aí. Eu falei, cara, ganhei a eleição ontem, fui pro segundo turno, uma eleição dificílima, não tinha tempo de televisão, não tinha dinheiro, não tinha nada, como é que os caras estão chateados comigo? Aí eu fui lá. Aí falei com os taxistas, falei, pô, o Zé me falou que vocês estão chateados comigo. Aí falou, pô, você não podia ter falado o que você falou. Falei, o que eu falei, cara? Pô, aí o cara pegou o telefone, pegou o telefone. Em 2016 não existiu o termo fake news. Sim. Ninguém falava de fake news, porque o termo fake news ele é depois, né? Aí o cara pega o telefone, abre assim, e todos os taxistas ali tinham o mesmo áudio, mesma mensagem. E abriu, era uma voz, imitando a minha, mas uma imitação muito ruim, inclusive, não era um Adnet, né? Uma ruim, dizendo o seguinte, bem feito aos taxistas que votaram no Crivella, agora eu vou pro segundo turno, vou ganhar, e só vai ter Uber no Rio de Janeiro. Porra, que perdeu 30 mil votos aí nesse dia. Porra, 6h30 da manhã. Eu falei, que horas vocês receberam isso? Nós recebemos isso aqui 5h45, eu nunca esqueci. Aí eu olhei assim, eu falei, meu irmão, se esses caras que me conhecem acreditaram, tu imagina o cara que não me conhece ou que não gosta de mim. E não dava tempo uma rede social para admitir essa porra. Mas tu vai fazer o quê? Não dava mais tempo. Como é que você vai falar com cada taxista? Não dá. Como é que você vai fazer um negócio desse? E não existia a ideia de fake news. Isso começa em 2016. Era fake news, só que assim... Aí, cara, enfim, eu fiquei muito abalado, mas eu fui para Campo Grande. Aí, na hora do almoço, eu tô em Bom Sucesso. Marielle comigo.
Marielle comigo, 2016. Ela tinha sido eleita vereadora. Aí, Bom Sucesso, vou eu e Marielle andar nas ruas de Bom Sucesso. Aí vem um senhor baixo, assim, fala comigo o seguinte, votei em você no primeiro turno, mas não vou votar no segundo. Aí eu falei, o senhor votou em mim ontem, pô. Não é possível, a eleição foi ontem. Ele falou, sim, mas não dá para votar no que você está dizendo. Aí eu falei, já sei, o senhor é taxista? Ele falou, não sou taxista, não. Aí eu falei, não, mas peraí. O que eu estou dizendo? Eu já gelei, né? Aí o cara pega o telefone, a mesma voz, dizendo que agora, nas escolas públicas, não ia mais ter banheiro de homem e de mulher, ia ser todo mundo junto. Ah, eu lembro dessa aí, cara. Aí essa cara. Eu lembro disso, irmão. Aí eu falei, mas o senhor recebeu isso aqui de onde? Eu recebi isso aqui do grupo da igreja. Eu lembro disso. Aí eu falei, meu irmão, isso no primeiro dia do segundo turno. Então como é que você disputa? Eu tô falando isso, porque é claro que eu tô falando o bizarro. Tá. Né? Que você que é um cara, né? Obviamente razoável, inteligente, fala assim, pô, tá de brincadeira. Sim, mas aquele senhor estava dizendo que não ia votar em mim. E tinha votado no primeiro turno. Não, né? Porque, eu tô falando isso, cara, porque assim, essa é uma conversa que a gente está tendo aqui, boa, respeitosa, a gente coloca os assuntos na mesa, a gente pode divergir, mas assim, não dá para determinado, assim, quem está assistindo a gente, cara, não dá para ter um mundo onde a gente começa a acreditar naquilo que a gente quer acreditar para o mundo se aproximar daquilo que eu queria que ele fosse. Sim. Porque esse é o problema da fake news. A fake news não é uma mentira. A fake news é uma distorção da realidade. Né? Sim. Perversa, maldosa, engenhosa. Né? Tem um livro chamado Engenheiros do Caos, que vale a pena ler, queria ter muito que você lesse. Porque, cara, assim, qual é o apelo que eu faço? Não tem problema o cara divergir de mim. Não tem problema o cara... Não, mas... conheço... Cara, assim, lê o livro. Lê o livro. Assim, tô falando com quem está assistindo. Sim. Lê o livro, assim, a minha história está aqui. Não, aliás, é um livraço porque não tem só a história do Freixo, tem a história do Rio de Janeiro aqui, tem a história das milícias, tem a história de Marielle, tem histórias... são histórias muito boas, cara. Assim, eu falei para você que eu das rebeliões. Terminei de ler o livro ontem à noite, do lado da minha esposa na cama, e eu gostava, assim... camarada, você não coloca nenhuma mágoa aqui de nenhum policial, em momento algum, sabe? Em momento algum. E, então, é tão bom saber que as pessoas que eu gosto do BOPE, que eu gostava, é tão bom saber que elas estão aqui, representadas nesse livro aqui, de forma respeitosa, sabe? E que as pessoas não saiam reproduzindo, cara, o que não é verdade, assim, e eu não estou pedindo para gostar, para não gostar, só estou pedindo para o seguinte, cara, assim, pesquisa, olha, vê se é o mínimo de serenidade que a gente precisa para levar o Rio de Janeiro para um outro lugar, entendeu? Félix, tu falou de fake news agora, e aí eu te mando uma bomba aqui, irmão. Na semana passada, a Câmara dos Comuns na Inglaterra, eu acho que vai para aprovação do primeiro-ministro ainda, não sei qual é o rito lá, votou pelo fim do Instagram para adolescentes, tá? Os adolescentes... Eu vi. E aí eu vi um Ferreirinha comentando sobre isso. Eu gostei demais, porque existe uma ala da Polícia Civil do Rio de Janeiro, da Polícia Militar, que acreditam verdadeiramente que existe uma narcocultura no Rio de Janeiro. Depois você vai falar sobre isso, tá? O próprio Felipe Cury fala muito em narcocultura. Delegado também da DRE, o Moisés, fala em narcocultura. Moisés trabalhou no caso da Marielle. Se for verdade que a Inglaterra conseguiu isso aqui, tu apoiaria uma medida dessa no Brasil, cara? Eu acho que esse é o debate mais importante que a gente tem hoje. Não só por causa de segurança pública, tá? Sério, De Freixo? Eu acho. Então eu acho que você esse é o debate... tá comigo, tá com conservador eu nisso aqui, acho, irmão. não, tô conservador coisa nenhuma. Cara, assim, eu tenho lido muito sobre esse mundo digital, né? A gente tem hoje, cara, assim... Eu acabei de lançar um livro, né? Sim. Eu tô muito espantado quanto as pessoas não leem mais. As pessoas não leem mais. Antigamente você entrava num trem, entrava num ônibus, eu fui de uma juventude que, né, tinha muita gente lendo. Hoje é todo mundo no celular. Sim. É todo mundo no celular. Né? Hoje, o tempo que um jovem gasta no celular, ele é muito nocivo. Ele é muito maior do que o tempo que ele dedica a diálogo, a conversa. Então você tem um isolamento social hoje. Você tem hoje uma dificuldade muito profunda das famílias de acompanhar que universo esses filhos estão mergulhados. E eu não estou nem falando dos problemas
de tráfico, de violência. Eu estou falando de um problema que é muito anterior. Sim. Né? Eu acho que a gente, assim, tem que ter regulação, cara. Tem que ter regulação de uso. Tem que ter regulação. Isso não é censura, cara. Tá, pelo mas amor de Freixo, Deus. Tem que ter regulação de uso. Porque vamos lá, é uma questão de saúde mental. É um debate de saúde pública isso. Esse é um debate, não é da segurança, esse é um debate de saúde pública. Porque você tem hoje, cara, assim, o universo cognitivo de aprendizagem. Eu não estou dizendo que a tecnologia chegou para atrapalhar. Pelo contrário, a tecnologia é fundamental na segurança, a tecnologia é fundamental na educação, a tecnologia é fundamental para as cidades. Agora, o uso excessivo do aparelho celular, mergulhado num mundo onde você desconecta de uma realidade. A gente nunca teve uma sociedade tão conectada, feita de gente tão isolada. Né? Então, assim, se é uma proibição total de quem tem até 16 anos, isso a gente vai ter que debater. Negociar. Isso vai ter que debater. Agora, que tem que haver um processo de restrição. Eu estou com um neto agora. Né? Eu sou avô já há 3 anos. Uhum. Né? Os pais são muito conscientes. E existe toda uma preocupação com acesso à tela. Uhum. Existe uma preocupação por causa da formação, cara. Eu já tá vendo galinha pintadinha, com certeza. Por causa da formação. Não tem galinha pintadinha? Eu acho que isso aí é coisa de quem está mais velho. É mesmo? Não, desculpa te dizer mais. isso, mas acho que essa galinha já cresceu. Mas já está em outro bicho já há muito tempo. Mas assim, você tem que ter um cuidado, porque é muito fácil. Você pega lá, bota lá para assistir um negócio e vai fazer outras coisas. E você vai criando hábitos nessa criança. Quando eu pego as escolas proibiram o celular. Eu não sei se está certo o dado, mas quando eu pego um chat GPT, eu pergunto aqui quem são os seguidores de Oruan e dos MCs. 75% a 80% são adolescentes, né? Imagino então, e de Deolane também, nessa faixa também, sabe? Se isso aqui se estabelece no Brasil, isso passa a ser uma política de segurança pública sim, viu, Freixo? Sabe? Não, eu não estou dizendo que não tem. Eu estou dizendo só que esse problema ele não é um problema exclusivo da segurança pública. Tá. Eu estou dizendo que esse é um problema educacional, é um problema de saúde pública, né? Porque as escolas proibiram o uso de celular. Sim. Está correto ou não está correto? Corretíssimo, cara. Pô, eu sou professor, cara, não tem a menor condição. Como é que você vai dar aula com a criança com o celular na mão? A criança pode ter uso da tecnologia, a tecnologia pode fazer né, a aula do professor ser melhor? Beleza, eu concordo. Agora, o momento da escola é um momento onde o cara não tem que ter acesso ao celular. Não pode ter acesso ao celular. E Freixo, outra coisa que eu queria te ouvir, cara. Eu ouvi o Zema aqui semana passada e cobrei do Zema uma questão que eu não vi. Tudo bem que nós estamos em pré-candidaturas ainda, mas eu não vi do Lula, não vi do Caiado, não vi do Flávio Bolsonaro, eu não vi ninguém falar sobre o assunto Bet até hoje de forma contundente. Não, o Lula tem falado, vai. Tudo bem, agora ele assinou uma medida aí, assinou anteontem uma medida. Não, mas ele tem falado no tempo inteiro. Posso te mandar vários. O Lula assinou uma medida para erradicar a Bet legal do Brasil, tá? Isso foi na quarta-feira, tá? Ele tem até vi o vídeo dele assinando. Sim. Mas, camarada, a Bet está tirando 138 bilhões de reais por ano do varejo no Brasil. Segundo os pesquisadores aí da revista Isto É, que eu vi, 40 bilhões que vai ser o custo da saúde só por causa de Bet. Não, cara, dá para conviver com Bet hoje no Brasil? Não dá. Não dá. O deputado federal Freixo vai... Não, eu sou contra. Eu sou contra tigrinhos e etc e tal. Eu sou favorável a qualquer campanha. Ô Pimentel, por que o nome do jogo é jogo de azar e não jogo da sorte? Porque é feito para você perder. É feito pra você perder. Tu tá vendo né? Copa do Mundo na Globo, então, no SBT ou no... Cara, no Cazé TV. No Cazé. Eu, infelizmente, não tô conseguindo ver porque eu tô igual um louco na rua. Eu amo Copa do Mundo. Agora, se você for olhar a Cazé TV, é bet o tempo inteiro. É exatamente isso, irmão. É bet o tempo inteiro. São 15, 20... É bet o tempo inteiro. Você viu a posição do Mbappé? Já que você tá falando de Copa do Mundo, a gente vai ficar mais 2 horas aqui porque eu sou louco pro futebol. O Mbappé... que é um baita... O Mbappé é o jogador da França. Não quer saber de bet ele? Ele está se negando a fazer propaganda, que é uma propaganda oficial da seleção francesa, porque trabalha com o jogo de azar. E ele deu uma declaração extraordinária, porque tem que elogiar o jogador, cara, porque é tão raro. Tem que elogiar o jogador que tem essa cabeça, cara. O cara falou o seguinte, eu venho de um lugar onde as pessoas estão com as suas vidas arruinadas e acabadas por causa de aposta. Eu não vou fazer propaganda dessa história que está arruinando o povo de onde eu vim. Porra, isso é importante pra cacete, porque é o maior ídolo do futebol francês e um dos maiores do mundo falando isso. Quem dera, né, que os jogadores olhassem para onde eles vieram e falassem o seguinte, cara,
Não dá para ter isso, porque isso está acabando com as famílias, cara. O nível de endividamento é absurdo, não tem controle nenhum sobre isso. Tu fala em jogadores, mas quando eu assisti... Tô falando de jogador porque você falou Copa do Mundo. Mas quando eu vi Casé... quando eu vi Casé TV, me surpreendeu que os jornalistas que eu muito admiro do Casé TV, que são um cara muito foda, tá? Também estão fazendo chamada pra bet, cara, sabe? Então, isso me parece uma loucura, isso tem que ser regulado, cara, assim... Não, regulado tá. Mais regulado, então. Tá regulado, tá, porque eles estão pagando impostos, o dinheiro vai para não sei onde, vai para não sei onde. O problema é assim, cara, no fundo, a minha opinião é essa porra não devia existir. Esse troço não devia existir, porque isso está acabando com a vida do trabalhador. Acabando com a vida do trabalhador. Isso é suicídio, depressão, divórcio, violência doméstica. Tudo. É até tudo misturado. Freixo, até tudo misturado, cara. Porque é endividamento, cara. É endividamento, né? Então, assim, tem como proibir? Eu acho difícil ter ferramentas para proibir. Tem que regulamentar. O presidente Lula está certo quando ele diz, olha, qualquer bet que não esteja regulamentada está absolutamente proibida nesse país. Sim. Agora, é a força da grana, né? Tudo começa a ser patrocinado pelos caras, os caras vão comprando tudo. Agora, o preço social do bet no país é muito grave. Cara, tu não viu Uruguai e Cabo Verde ontem? Muito grave. Tu não viu Uruguai e Cabo Verde ontem? Não, Uruguai e Cabo Verde eu vi. Ontem eu consegui ver. Ontem eu vi o segundo tempo, consegui ver. E fiquei dividido, viu, cara? Porque, assim, não tem como não torcer para Cabo Verde, né? Sim, é lógico. Não tem como não torcer para Cabo Verde. Não tem como não torcer para Cabo Verde, mas ao mesmo tempo o Uruguai tem muito jogador do Flamengo que eu falei, porra, né? Também tem a simpatia pelo Uruguai, mas não teve jeito não. Freixo, tu falou da eleição de 2016, cara, eu lembro como hoje. Eu estava com a Thaís, com a minha esposa, na sala, vendo uma... Eu posso ter interpretado mal, mas eu fiquei com tanta mágoa sua, mas tanta mágoa. Minha? Na eleição de 2016, você falou que ia recriar a Companhia Municipal de Transporte Coletivo, né? Lá faltava alguns dias para a eleição, tu falou sobre o transporte coletivo no Rio de Janeiro, tu devia estar com alguma mágoa do transporte urbano. Isso foi 2012. 2012? Isso foi 2012. Falei, porra, o Freixo vai fazer isso mesmo, Então, cara? vamos lá. Em 2012, foi bom você ter falado disso, foi 2012, foi Sim. 2016 não. 2012. Quem coordenava a minha campanha na área de transporte era a Maína, que é exatamente a secretária de transporte que acabou de sair do Eduardo Paes. Sim. Agora. Sim. Né? Ela era do Observatório de Transportes e uma técnica muito qualificada. Ela coordenou minha campanha em 2012, né, que eu disputei contra o Eduardo Paes, só para a gente ir contextualizando, porque o tempo vai passando, né? Já tem muito tempo essa história. Tem. Eu lembro disso como se fosse hoje, que eu falei, porra, Freixo tá maluco. E o que eu falei... Não, tava maluco não. E o Eduardo fez agora, no governo dele, como prefeito, exatamente o que a gente estava propondo em 2012. Isso ele admite. Tanto é que, inclusive, foi com a mesma pessoa. Sim. Ele trouxe para ser secretária dele quem fez o meu programa em 2012. O que a gente disse ali era o seguinte, não dá para o controle de transporte do Rio de Janeiro ficar na mão de empresário de ônibus. A bilhetagem tem que ser pública. Cara, não é tomar as empresas de ônibus. No momento eu propus isso. Pode olhar lá. Não, que no momento eu propus isso. Você fosse recriar a CMTC, fazer concurso para motorista. Não. O que a gente falou lá foi o seguinte: o transporte público é direito da população. O ir e vir. E o controle da bilhetagem e o controle sobre as empresas de ônibus no sentido do serviço prestado tem que ser público. E o que o Eduardo está fazendo agora, e fez com sucesso, foi exatamente o que a gente propôs em 2012, com a mesma pessoa, inclusive. A bilhetagem hoje é controle da prefeitura. Como está certo, tinha que ser. Tinha que ser. Perfeito. Né? Então, eu entendi errado. Lá atrás eu falei, porra, será que o Freixo quer criar a CMTC? Mostro, não, porque eu imaginei que fosse um viés mais à esquerda daquele... da Brizola. De Brizola, estatização, né? Assim, eu falei, porra, esse cara tá na contramão do... Mas nessa época eu não sei se a Carol já votava, Thaís, mas eu já tava com a Carol contaminada pelo negócio de Freixo. Ela andava com bicicleta com adesivo de Freixo, mochila com adesivo de Freixo, lembra disso? Ela te encontrou uma vez na PUC, te abordou. Eu sou enteada do Pimentel. Lembro. Porra, aí já tava... Não sei se passou já esse momento dela, não sei se ela já virou novo, missão. A mãe casada não passou, não. O Freixo, cara, eu tô adorando o papo, mas a gente com certeza deve estar com o tempo aí amarrado demais aí, cara. Tu tem uma consideração aí tu vai apoiar o Eduardo Paes aqui, o PT vai lançar candidato a governo do estado, cara? Não. Então, vamos lá. Siciliano não é candidato, não? Não. Siciliano é candidato a deputado também. Só para dizer, assim, enfrentei o Eduardo Paes em 2012,
enfrentei o Pedro Paulo em 2016, né? 2016 a gente vai para o segundo turno, 2012 a gente foi muito bem. Eu sempre fui muito bem votado, né? Mesmo quando perdi, a gente foi bem votado. Assim, para governador, com tudo que se criou, no Rio de Janeiro a gente teve 29% dos votos. E né? diferente do que eu imaginava, eu descobri você é bem votado na Zona Oeste, né? Que eu tinha Zona Oeste, metade para deputado. Para deputado, isso é bom dizer. Para deputado, eu tive 350 mil votos. Eu achei que isso era só Laranjeira e Cosme Velho, irmão. Metade dos meus votos vem da Zona Norte. Eu falei isso. 50% vem da Zona Norte. Eu tenho esse mapa. 50% vem da Zona Norte, 30% vem da Zona Oeste e 20% da Zona Sul. É claro que... porque a Zona Sul é menor. Mas em várias regiões da Zona Sul eu ganho eleição. Mas a metade dos meus votos vem da Zona Norte. Vem de Madureira, vem de Irajá, vem de Tijuca, vem de Meia. Meia, por exemplo, é muito bem votado. Então, assim, meus votos vêm... São muito espalhados, né? Mas vem... Eu estou falando de votos da cidade do Rio, né? Mas enfim, então é o contrário do que as pessoas ficam... Cara, se você der uma ajustada, né? der uma ajustada aqui de 9 para 7 para direita, cara. Se você andar mais para direita, tô falando sério, irmão. Se você cara, andar mais para direita, eu ando por onde eu acho que tá certo. Não, cara. mas assim, se você não ando porque é de esquerda, eu ando porque assim, eu sou um homem de esquerda. Eu sou um cara preocupado com a questão. Porque o Lula falou ontem que ontem falou que não é esquerdista, o Lula falou que esquerdista é uma coisa. Eu sou um cara, toda a minha vida, toda a minha formação é uma formação que olha para o mundo com um olhar que é típico de um olhar da esquerda, preocupação com questão social. Eu sou professor, trabalhei, né? Então, enfim, eu não vou ficar fingindo, nunca fiz isso na minha vida, né? Agora, eu ando por onde eu acho que tá certo, cara. E Freixo, nesse livro aqui, eu ando cara, por onde eu acho que é importante para as pessoas. Você fala da tua tentativa aí do Sauler, né? De evitar uma tragédia em Bangu, né? Em 2002. Algumas, né? Mas, camarada, naquela época eu falava com o Roberto Aguiar, que era o secretário de Segurança, eu falava muito com o Luiz Eduardo. Tem histórias das rebeliões. Naquela época, se o BOPE tivesse invadido Bangu, naquele dia, a Benedita ganhava a eleição. Tu sabe disso, né? Não, cara, então. Ganhava ou não ganhava? Ganhava, era o Carandiru do Rio de Janeiro, né? Sim, ela ganhava a eleição. Era o Carandiru. Eu não sei se ia complicar a eleição do Lula, porque era uma eleição que estava... Cara, mas vamos lá. Passa o cenário pra gente disso aí, cara. Passa o cenário desse dia. Isso foi 11 de setembro de 2002. Sim. 11 de setembro. Tu estava dando aula. Eu estava dando aula, como todas as rebeliões. Eu dei aula pra cacete. Eu era professor, trabalhar manhã, tarde e noite, filho pequeno, vida de professor. Na né? escola particular... Esse dia foi no argumento. Argumento, né? Argumento. Esse dia foi no argumento. Mas eu dei aula... Fiquei 20 anos em sala de aula, né? Eu estava dando aula, toca meu telefone de manhã muito... Porque a aula é cedo, né? Sim. 7 horas da manhã eu estava em sala de aula. Toca meu telefone, era o Irá me ligando. E falou, cara, rebelião em Bangu 1. Eu falei, eita porra, em Bangu 1. Porque Bangu 1, gente, é um presídio de segurança máxima do Rio de Janeiro, um presídio pequeno, cabem 48 presos só. Que eu negociei rebelião em Bangu 3, tinha 980. Pensa um presídio com 980 presos, né? Eu negociei rebelião em um presídio com 500, né? Assim, muitas rebeliões. Tem histórias incríveis de rebelião. Mas essa era o Bangu 1, né, cara? Era onde estavam a cúpula de todas as facções, né? 48 presos, só 4 corredores, né? Enfim, não é o lugar para ter rebelião. Né? Tem toda uma história da rebelião, a raiz é a morte do E, né? Quando matam o E. Havia uma tentativa do E matar o Marcinho. Lembro disso. Não deu certo, acabaram matando o E, né? E eles tentam fugir, não conseguem, vira uma rebelião, e óbvio, tinha refém. Sem refém não tem rebelião, né? E tinha refém. E eu não vou nunca defender uma invasão, porque você vai perder a vida de todo mundo ali, né? E os reféns não tinham nada a ver com a eleição, né, cara? Se você perguntasse pro refém, vem cá, você topa ser morto para a Benedita ser eleita? Qual você acha que é a resposta do refém? Porra, cara. Não. Espera pra outra vez. Não dá, né? Pelo amor de Deus. Né? Então a gente tem que se colocar também no lugar. Então não dá. Então, assim, você tinha algum, eu não vou lembrar de quantos reféns, mas tinha alguns reféns e eram trabalhadores, cada obra. Ah, sim, eu lembro entendeu? disso. Tinha agente penitenciário, refém. Mas tinha suspeita que um agente estava envolvido, inclusive, com a facilitação, né? Foi preso. Mas não era refém. Não era refém, né? Mas aí não era refém. Esse não foi trabalhar no dia. Certo. Né? Não, tem o nome dele aí, inclusive. Certo. Mas o agente penitenciário que era refém, tinham 2, não tinha nada a ver com a história. Tinha os pedreiros lá, o pessoal da obra, todo mundo refém, né? E era uma rebelião muito tensa, né? Imagina, Bangu 1, você tava ali, o Fernandinho Beiramar, Marcinho VP, né?
Patrick, Tchaka, um monte de gigante. Gigante. Né? Maitor tava, Maitor não, né? Não, Celcinho da Vila Vintém. Celcinho tava. Né? E eles tinham matado o E. Né? Podia ter outra, tinham matado de segurança do E também. Eu cheguei cedo, eles foram me buscar de helicóptero, eu cheguei muito cedo. E aí não aceitaram o BOPE para negociar, que para mim era muito ruim, né? E foi só eu e Sauler, né? O Sauler era o diretor da Não, unidade? ele era diretor do da sistema, inteligência, né? Do sistema de Bangu. E a gente chegou na grade para negociar, era no final da manhã, isso. O E já estava morto, os 3 seguranças do E morto. Tinha bastante arma. Eles começaram a destruir o presídio, porque eles queriam ser transferidos para outro presídio, não queriam ficar ali em Bangu 1. Uma rebelião muito tensa. O BOPE do lado de fora, né? O Roberto Aguiar, que era um cara que não conhecia o Rio de Janeiro, ele era um... Professor da UNB? Secretário de Segurança que não era do Rio de Janeiro, não conhecia o Rio de Janeiro. Montaram um QG do lado de fora e eu entrava e saía para negociar. E o Sauler na hora. E aí, cara, era muito tenso e toda hora eu falava para os caras, eu falei, olha só, essa rebelião aqui não é uma rebelião como outra qualquer. É um ano de eleição, é setembro, tem eleição em outubro, isso está na cabeça de todas as polícias. A gente pode ter aqui um Carandiru, vocês precisam entender isso. Então se entrega rápido. Vocês já fizeram o que tinha que fazer. Você usou isso como argumento a favor da... Como argumento, lógico, cara. Como argumento. Eu falava o tempo todo, eu falei, presta atenção, vocês estão fazendo uma loucura, entrega as armas, libera os reféns, vocês já fizeram o que vocês tinham que fazer aí dentro, não pode ter. Quem era o melhor de conversa contigo, Freixo? Cara, eles ficavam... Revezando. Estava muito tenso, eles ficavam revezando, né? Mas eu lembro que na época saiu muita matéria dizendo que o Fernandinho Beiramar é que liderou, etc e tal. E eu lembro perfeitamente que o Fernandinho Beiramar entendia o que a gente estava dizendo, sabia que ele ia ser o primeiro a ser morto. E ele tentava falar isso. Ele falou, e teve uma hora que ele encostou no Saulo e ele falou, vocês estão certos, mas eu não estou conseguindo convencer os caras. Né? E aí, porque eles queriam destruir, não sei se eles queriam destruir, mas não sei o que era, eles queriam destruir mais a prisão para não ficarem ali. Acabou que eles foram todos para a presídio federal, né? Acabou que o feitiço virou contra o feiticeiro. No primeiro momento eles ficaram no BOPE uma época, lembra? Que eles ficaram no choque. Eles ficaram numa galeria do choque. Para depois ir para o federal. Para depois ir. É isso mesmo. E aí, cara, assim, teve momentos muito tensos, né? E o tempo ia passando, e tem um negócio em rebelião, Pimentel, que eles não se entregam de noite. Não me pergunta por quê, mas eles não se entregam de noite. E aí o Saulo falou, tá escurecendo. Eu falei, porra, mas o que eu faço? Né? Eu falei, pô, se entrega, mas tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu falei, pô, o cara já tem, olha aí, né? Enfim, tentando, aí corta a água, corta a luz, aí, enfim, confusão. Como toda rebelião, e se você vai ganhando, eu falei, pô, liberta um refém, demonstra, pra eu dizer lá fora que eu tô conseguindo negociar, né? Então era tudo muito... assim, tinha que salvar a vida ali, né, cara? Era para salvar a vida, né? Aí, cara, um deles chega e fala assim, a gente vai se entregar, a rebelião acabou, mas 6 horas da manhã. Eu falei, não, isso é brincadeira. Eu falei, vocês vão passar a madrugada inteira em rebelião? Vocês têm ideia do risco que vai ser isso aqui? O BOPE vai invadir, cara. Vai invadir. Eu não vou ficar aqui para ver Carandiru. Eu vou embora. Tá parecendo com o roteiro do Tropa de Elite 2. Pois viu? é. Tá igualzinho. Eu falei, eu vou embora. Eu não vou ficar para ver rebelião, eu não vou ficar para ver, para ver chacina aqui, cara. Eu vou ficar... Eu falei, pô, se entrega agora, cara. Eu falei, não, escureceu, a gente não se entrega de noite. E a gente se entrega às 6 horas da manhã. Tem uma cena hilária nessa história. Que o Saulo chega para eles e fala o seguinte, é palavra? Aí o Robson Caveirinha fala assim, é palavra. E a nossa palavra vale mais do que um tiro. Eu falei, bom, o que isso quer dizer eu não sei, mas... vocês vão se entregar às 6 horas da manhã? A negociação está encerrada. 6 horas da manhã, aí eles falaram, 6 horas da manhã pode aparecer os senhores aqui, que todas as armas vão estar aqui, a gente vai liberar todos os reféns. Eu falei, nenhum refém mais e nenhum preso mais vai morrer. Ninguém morre mais. 6 horas da manhã a gente entrega. Palavra dada. Aí eu falei, aí eu tinha que ir lá no governo. Roberto Aguiar. Para dizer que a rebelião... E aí foi um negócio... Aí eu vou lá, entro com o Saulo e falo assim, governador, secretário, a rebelião encerrou. Ele, pô, graças a Deus. Aí eu falei, mas eles vão entregar às 6 horas da manhã. Pô, tá de sacanagem. Aí eu falei, não, olha, só de convicto, não sou eu que escolho, né? Mas 6 horas da manhã
A rebelião acabou, a gente vai pegar Essa as passagem armas. tá boa no livro, viu? Tá boa. Tá muito boa. Às 6 horas da manhã a gente vai pegar as armas. É porque ele pede pra você um documento assinado. Não, né? não, aí ele chega pra mim e fala assim, mas você tá de brincadeira. Aí eu falei, não tô de brincadeira. Agora, se o senhor quiser ir lá, aí eu comecei a perder a paciência. Aí eu falei, mas se o senhor quiser ir lá, com tudo que o senhor conhece do Rio de Janeiro, que é nada, né? E renegociar e convencer eles a entregar, agora o senhor fica à vontade. Beleza. O senhor vai lá, pô. Vai lá, levanta daí, vai lá, fala lá com os caras lá. Porque eu tô desde 7 horas da manhã lá. Eu não comi, eu não bebi água, eu não falo com a minha família. Agora eu consegui acabar com a rebelião. Aí ele falou, e como é que vai ter garantia de que eles vão se entregar às 6 horas da manhã? Eu falei, com a única coisa que eu tenho. O que é? Com a palavra. Ah, você até que acredita em palavra de preso? Aí foi o que eu respondi. O senhor quer quê? O senhor quer um papel timbrado com assinatura registrada em cartório, porra? O que você quer que eu... Como é que você quer que eu... Qual é a negociação? O cara é preso, porra. Você sabe com quem que eu tô negociando ali? Se eu não tiver... A única coisa que eu tenho dele é a palavra. É a única coisa que ele tem. Você quer o quê? Um papel timbrado? Reconhecimento em cartório? Eu falei, pô, é a única coisa que eu tenho. E está dada a palavra. E 6 horas da manhã eles se entregaram. E aí, mas foi muito tenso, né? Sim. E porque tinha um bastidor por trás do... É que eu tinha colegas que trabalhavam à época com a Benedita. O Bob estava lá com a gente. O pessoal do Bob estava lá, mas eu tinha colegas que trabalhavam com a Benedita e com o Roberto Aguiar, que era o Renê e tal. O Zé Dirceu ligava para saber, né, do andamento da negociação, né? Para mim, não. Não, mas os colegas diziam que estava num âmbito tão estratégico, a preocupação do então candidato Lula com uma tragédia em cima disso poderia mudar o cenário da eleição. Para todo lado, né? Você nunca sabe qual vai ser o efeito de um negócio. Vamos lá, dá para calcular? Assim, não dá. 100%? Não dá. Não, o efeito vai ser esse, o efeito vai ser aquilo. E assim, eu não vou concordar nunca com você tirar a vida das pessoas. Não vou concordar nunca com um negócio desse. E assim, é isso. A gente tirou todos os reféns. A gente não morreu ninguém. Depois, que quando eu cheguei já tinha gente morta, né? Sim. Mas depois que a gente chegou, não morreu ninguém. Então, porra, salvou. Entendeu? Freixo, você colocou para mim uma questão assim que me emociona. Na minha origem de colégio militar, realmente na minha turma de colégio ninguém descambou por crime, ninguém morreu em operação policial. Mas eu pego um dado do Ceará, da cidade de Sobral. O melhor desempenho aí no ensino do Brasil, né, segundo o IDEB. E eu pego Sobral, é a 12ª cidade mais violenta do Brasil. O melhor resultado na educação é a 12ª cidade mais violenta. E eu pego a questão do meu personal. Eu tenho personal, viu, irmão? Meu personal nasceu em comunidade, onde ele perdeu amigos, né, que foram mortos, né? A opção dele foi não ir para o crime, né? Hoje ele mora na Zona Sul, ele tem um bom emprego. Eu tenho medo quando a esquerda coloca a educação assim, de uma forma muito enfática como redutor de violência, sabe? Porque eu pego sempre o exemplo de Sobral. Concorda com isso, irmão? Ou tá difícil? Então, nunca tem uma razão única, Tá. Mas não é coincidência. Você olhar para todos os seus amigos de infância e ninguém é traficante, ninguém virou assassino, não é coincidência. Você pegar hoje alunos de uma escola de alto nível, privada, do Rio de Janeiro, e pegar uma foto deles criança... Santo Inácio, Eleva, Santo Agostinho. Qualquer um. E pegar aqueles meninos lá na frente, 20 anos depois, onde vai estar cada um deles. Não é coincidência. Mas por que Sobral não é tão bom? Por que Sobral é tão bom, o ensino, a educação é tão boa? Porque são várias vertentes, são vários fatores. São vários fatores. Você pode ter certeza absoluta que seria muito mais violento se não tivesse uma educação. Seria muito mais violento se não tivesse educação. Tá. Né? Então, o que a gente está... E eu não estou falando só educação, não. Eu estou falando estrutura familiar, eu estou falando lugar de moradia, eu estou falando só de educação. Né? Quando você pega a faixa dos seus amigos, que é de uma classe social, né? E pega a minha, que foi diferente, Tá. né? Você vai ver... Eu também, enfim, eu não fui pro crime. Né? Amigos da minha época foram. Outros morreram, né? Dos meus irmãos, etc. e tal. Então, assim, é claro que tem um componente que é seu, que é individual, quem é você. Eu não sou esses caras que descartam a ideia da personalidade. Eu acho que existe uma coisa de uma personalidade, mas existe um ambiente social que determina uma série de coisas, e que a gente não pode desconsiderar a desigualdade, que é o mal maior da história desse país. Né? E a gente sabe disso. Eu peguei um dado bem simbólico da Bahia, né? 2 gestões de Rui Costa, 2 de Jacques Wagner, uma de Jerônimo. A Bahia saiu do IDH 0661, que era um IDH muito ruim, para 0724. A Bahia tirou 1.100.000 baianos da linha da miséria. A Bahia gerou 680 mil empregos de carteira assinada.
E no final disso tudo, Freixo, a Bahia estava 2 vezes mais violenta. Porque a gente sabe mais que ninguém. A gente sabe o quanto é complexo a questão da violência, né? A gente sabe que tem milhões de fatores, né? E o Brasil não é diferente, né? Assim, independente da questão eleitoral, de quem gosta mais ou gosta menos, mas se você pegar os índices da economia do próprio governo Lula, você teve o aumento do emprego, você teve uma redução histórica do desemprego, você tem um aumento de capacidade de compra de salário mínimo. E isso sozinho não reduz a questão da violência. Porque a violência tem fatores outros. Violência hoje tem a ver com crime organizado, tem a ver com tomada de território, tem a ver com enfrentamento. A segurança, ela é um tema em si, ela não, assim, tipo, tem que parar de uma vez. Nós não vamos resolver o problema da segurança só com as questões sociais. A gente tem que discutir polícia, tem que discutir ação efetiva, retomada de território, combate a crime organizado. Tem uma pauta que é uma pauta da segurança. Agora, é evidente que você tem outros. Quer ver? Eu tenho uma pesquisa que eu ia te trazer, cara. Tem uma pesquisa de 18 municípios de São Paulo. 18 municípios de São Paulo com mais de 50 mil habitantes, onde nos últimos 15 anos foi estabelecido esse trabalho de entregador de iFood, né? E a violência diminuiu. Sim. E a violência diminuiu. 10% na região e 26% redução de violência nas áreas mais periféricas. Ou seja, empregabilidade de um setor mais vulnerável, de jovens homens, e que diminuiu o impacto numa pesquisa séria. Então, assim, é claro que o vetor emprego, o vetor social, o vetor de estabilidade contribui para o debate da segurança pública. Agora, em nenhum momento a gente pode deslocar um debate central de enfrentamento a crime organizado. Mas a gente pode falar também do vetor punição, Freixo, porque... Também. Pode falar mesmo, cara? Mas tem que falar... Pimentel, independente do que você vai fazer, nos presídios, prendeu, tá punindo. Tá. Ou não? Mas eu digo... Prendeu, tá punindo. Aumento substancial das penas, eu digo aquela loucura do Brasil, por exemplo, você sabe o trauma que é o furto qualificado do Brasil? Eu comandei uma companhia de polícia em Resende, bairro Cidade Alegria, um bairro de periferia, Coab. Eu chegava com uma dona de casa que tinha o bujão de gás furtado. Furto simples ou qualificado, arrombamento. A dona de casa estava chorando, olhando para o fogão, estava lá a lata de óleo, o macarrão, e ela dizia para mim... moço, eu não tenho como cozinhar, né? E a gente prendia o cara que furtou o bujão de gás. Você sabe, Freixo, furto simples. Agora você tem um outro problema, que a milícia vem andando no bujão de gás mais caro. R$180. O Comando Vermelho também. Eu sei, começa assim, com a milícia, todos eles. Mas tu entende que prender o furtar... Aí eu comento uma história de... Mas para mim o debate não é se você vai prender ou não. É claro que você tem que prender. O debate que eu estou fazendo com você nesse tempo todo aqui é o que a gente faz com o sistema prisional. O sistema prisional vai servir para quê? Eu vou continuar classificando o cara por facção? Não. Eu vou continuar misturando o cara que matou 30, o cara que é chefe da facção com o cara que furtou um celular? Também não. Não. Então, a minha questão não é... Amigo, cometeu crime, tem punição. Tá. Ponto. Agora, qual é a punição? Com qual inteligência? O que eu ganho com isso? O debate da gente tem que ser um debate de eficiência. Eficiência. O que eu faço para a violência ser menor? O que é eficiente? Vamos nos entender nesse ponto. Entendeu? Porque vou punir, mas eu vou punir para quê, como, qual vai ser o sistema penitenciário, quanto tempo vai ficar, para quem que tem redução de pena, para quem que tem progressão de regime, para quem não tem. Crime violento, a progressão de regime não pode ser a mesma para quem não tem crime violento. Eu preciso de eficiência. O que vai me conduzir em qualquer política pública sobre segurança precisa ser eficiência. Porque senão eu vou descambar para o debate ideológico. Tá. A esquerda vai propor uma coisa, a direita vai propor outra. Resolver o quê? Então é negociável, como você falou, que serve para isso justamente a Câmara dos Deputados, é negociável esse debate incessante aí, inclusive de aumento das penas, né? Tem que debater o aumento das penas, tem que debater o sistema prisional, tem que debater o combate ao crime organizado no fluxo de dinheiro, né? Então, não, cara, já avisei ao meu seguidor, quem esperava porrada, tiro porrada de bomba aqui, não, vai ter concordância quase o tempo todo. Mas tem que ter diálogo, cara. Quase o tempo todo. Tem que ter diálogo. E Freixo, agora uma outra questão, cara, que eu gostaria de te ouvir, cara, assim, eu tive com Marielle 3 vezes na minha vida. A primeira postagem maldosa que você viu de Marielle, eu vi também, e eu fui para as redes sociais defender Marielle, né? Que era uma postagem, uma fake news, uma pessoa sentada no colo de um bandido, uma covardia extrema, poucos dias depois de Marielle ter sido assassinada. Não. No dia seguinte, né? No mesmo dia, né? Na hora. Cara, que maldade. Irmão. Na hora. Que maldade. Na hora, eu vou te contar isso.
Primeiro, assim, a Marielle, que eu também gostaria muito de que as pessoas tirassem dessa loucura que a gente entrou, né, de uns contra outros e ninguém pensa. A Marielle é uma figura honesta, querida, carinhosa, mãe, filha, pessoa extraordinária. Pensem nisso. Né? Uma pessoa que tem essas características, qualquer um de nós gostaria de conhecer. Ah, mas ela é de esquerda. Porra, se vocês acham que ser de esquerda ou ser de direita é mais importante que a pessoa ser correta, ser honesta, ser boa, né? Eu não posso conhecer ninguém de direita que é honesto, correto, bom. Não. Eu não posso conhecer ninguém de esquerda que é honesto, correto, bom. É assim mesmo que a gente vai dividir o mundo? É desse jeito que a gente vai olhar para a sociedade? Então, se você é de direita e tem um filho de esquerda, não vai ser seu filho. Se for o contrário, também não vai ser seu filho. É isso mesmo? É assim que a gente vai conduzir a vida? Espero que não. Né? Enfim. Então, eu acho que o que a Marielle era uma pessoa absolutamente extraordinária. Competente, corria atrás, trabalhadora. Eu conheci a Marielle no mesmo dia que conheci o Zé Padilha, cara. Foi uma coincidência, assim, inacreditável. Cine Odeon, ônibus 174, o filme do Zé Padilha. Eu fui chamado para debater o filme, era um aluno de pré-vestibulares comunitários, domingo, 9 horas da manhã, lotado de jovem. A Marielle estava na plateia assistindo, acabou o debate, eu e Zé Padilha debatendo, conheci o Zé nesse dia. Ela ficou até o final e veio fazer uma pergunta para nós dois no final. E ficou eu, Marielle e Zé Padilha, isso em 2005, conversando no final. Então, o mundo, quem diria que, enfim, 2026, a gente estivesse aqui com tanta coisa que aconteceu depois disso. Né? É assim a vida, né? Mais complexa do que a gente imagina que ela possa ser. E aí, Pimentel, eu estava lá nesse dia, cara. Eu sou coprodutor do 174 com o Zé Padilha. Pois né? Mas eu trocava as datas porque o Zé Padilha tinha me confundido. Ele falou, Pimentel, você conheceu a Marielle na PUC, mas a Marielle também teve na PUC depois com a gente. Teve na PUC já, mas aí já no debate Tropa de Elite 1. Exato. E do 2 também, mas ela teve no ônibus 174 lá, como aluna, eu não conhecia. E ela ali começou a trabalhar comigo. Ela trabalhou 10 anos comigo. 10 anos juntos, né, todo dia. E a Marielle frequentava minha casa. Ela era uma amiga. Não era só uma pessoa que eu encontrava no trabalho, né? Uma pessoa muito, muito leal, muito amiga, muito cuidadosa, né? Ela teve uma filha junto com o tempo que eu tive filho, então os filhos tinham a mesma idade, né? Enfim, quando acontece o assassinato da Marielle, nenhum de nós esperávamos. Não tinha ameaça sobre ela. Ela tinha acabado de ser eleita, o mandato dela indo super bem. Ela era uma pessoa de grande liderança. Seria uma pessoa que iria crescer muito no Rio de Janeiro, né? Como deveria ser. Por isso que eu falo assim, a luta pelo Rio de Janeiro é um Rio de Janeiro que possa ter mais Marielles nascendo, né? E não mais Marielles morrendo, né? Essa é a disputa que eu estou hoje. Então, quando eu apoio o Eduardo Paes, eu não estou apoiando alguém que eu tenho alguma dúvida de quem ele é. O Eduardo tem muitas diferenças comigo, mas eu apoio alguém que pode colocar o Rio de Janeiro num lugar, né, de diálogo, né, de centralidade, de política pública. A gente tem que derrotar o crime na política. O crime não pode estar na política, Pimentel. Eu posso ter alguém que eu não concordo, eu não posso ter um criminoso. Não posso ter alguém que tenha relações com o Comando Vermelho ou relações com a milícia. Eu não posso ter alguém assim, não posso governar com alguém assim, não dá, né? Então tem que derrotar o crime, tem que derrotar este mal que está hoje no Rio de Janeiro. E tem que quebrar o ciclo de 8 governadores afastados, né? O Rio de Janeiro precisa voltar para um mínimo de um eixo, né? A Marielle é assassinada. Uma quarta-feira eu estava na casa da Antônia, né? Que eu namorava a Antônia na época, estava na casa da Antônia, e toca meu telefone. E era jogo do Flamengo, cara. Flamengo na Libertadores, né? Eu não vou lembrar quem era o outro time que jogou contra o Flamengo. Vinícius Júnior estava no Flamengo ainda. E começa a tocar meu telefone. Eu achei que eram meus amigos, querendo saber onde é que eu ia ver o jogo, né? Porque, enfim, coisa de flamenguista, né? E eu falei, eu não atendi na hora. Aí, uma insistência, né, cara? Eu falei, pô, atendi. Era o Arley, que trabalhava com a Marielle, que tinha trabalhado comigo, falando, cara, o carro da Marielle foi baleado. Era assim a notícia. Ninguém sabia nada direito. Eu falei, bom, que história é essa? Aí daqui a pouco me liga o Marcelo, marido da Fernanda, que estava no carro. A Fernanda estava no carro. Sim. E ela sobrevive. E ela trabalhou comigo também. A Fernanda, e aí ele chorou, Xará, você já soube? Eu falei, eu soube que o carro da Marielle foi baleado, o que aconteceu? Não, a Fernanda está aqui, a Fernanda estava no carro. A Fernanda estava no carro, está aí do seu lado? Tá. Eu falei, cadê a Marielle? Aí ele falou, Marielle está dentro do carro. Quando ele falou, Marielle está dentro do carro, eu falei, não, peraí, atingiram a Marielle? Ele falou, Marielle está morta. Aí, cara, caiu o mundo, né? Eu falei, caiu o mundo. Eu falei, cara, não é possível. Eu falei, onde é que foi? Aí ele me disse, mais ou menos, era perto da prefeitura. Eu liguei para a polícia. Eu liguei para o Rivaldo.
Né? Eu liguei. Falei, cara, mataram a Marielle, acho que você vai lembrar dela, vereadora, etc e tal. Manda a delegacia de homicídios para lá, eu tô indo para lá agora. Eu cheguei junto com o Fábio, delegado da delegacia de homicídios. A Marielle estava dentro do carro, o Anderson dentro do carro. Quando eu olhei os tiros eram todos agrupados. Eu achei... Eu não sabia o que tinha acontecido. Não sabia se era assalto, não sabia nada. Eu chamei o Fábio, eu falei, Fábio, que informação que você tem? Ele falou, cara, a informação que eu acabei de colher ali é que o atirador emparelhou o carro, mas não parou o carro, o tiro foi dado em movimento. Aí eu chamei o Fábio e falei, cara, se esse tiro foi dado em movimento, a gente está falando de um exímio atirador. Porque olha aqui os tiros, não tem nenhum tiro na parede. Os tiros estão todos agrupados aqui, em movimento. O Fábio chega para mim, delegado, e diz o seguinte, não tem 5 caras no Rio de Janeiro capazes de dar esse tiro. Aí eu olho para ele e falo, isso é o escritório do crime. Aí ele falou, tudo indica. Com Marielle dentro do carro. Isso naquela noite. E aí vem um jovem para mim e fala, você precisa ver o celular aqui. Aí eu falei, cara, não tem tempo de olhar o celular agora. Aí ele falou, não, é sobre Marielle. E aí eu olhei. Aí era uma mulher negra no colo de um cara negro. E a legenda era, Marielle era namorada de Marcinho VP. Não era Marielle. Não era Marcinho VP. Isso, o corpo da Marielle estava dentro do carro. Dentro do carro. Começaram a produzir fake news tentando matar a imagem da Marielle com ela morta dentro do carro. Porra, Pimentel. Que absurdo, meu irmão. Cara, isso é um nível de violência. Isso é um nível de... A gente não pode achar, cara, que um negócio desse... Isso não tem nada a ver com direita e esquerda, gente. Pelo amor de Deus. Isso é um nível de violência inacreditável. E não foi a única. Isso, cara, a gente não tinha tirado o corpo dela de dentro do carro para levar para o IML. Já estavam produzindo fake news para fazer uma disputa de que aquela vereadora de esquerda morta, na verdade... Falei, cara, a gente não pode deixar a sociedade ir para esse lado. Não dá. Entendeu? Isso me assustou demais. Eu falei, que isso? Eu falei, mas não é a Marielle, nem é o... Era um casal. Um casal de uma mulher... Isso persistiu durante mais de 2 ou 3 anos, até hoje. Isso é uma loucura, cara. Uma loucura. Foi minha primeira intervenção, viu? Porque eu sempre me declarei eleitor do Bolsonaro, de direita, e eu fui para minhas redes sociais dizer que aquilo era mentira. Porra, e apanhei, viu, Freixo? E apanhei pra cacete, viu? Aí depois eu fui no podcast do Igor dizer que aquela foto era do Flow, né? Dizer que aquela foto era mentira. Não é razoável, né? Apanhei de novo. Aí depois eu contei a declaração de um comandante de batalhão, comandava o 41, que recebeu a Marielle do gabinete. Ele falou, Pimentel, a Marielle era extremamente doce e ela veio no quartel tratar sobre acessibilidade em comunidade, né? O batalhão estava fazendo operações e estava fazendo aquelas rampas para melhorar o acesso. E ele falou, pô, como essa senhorita era doce, porque ela chegou no quartel, eu estava com medo dela, né? Pelo histórico de enfrentamento. E ela foi o tempo todo gentil conosco. Cara, eu vou te contar. Teve uma época que eu presidi a Comissão de Direitos Humanos, a Marielle coordenou a comissão. E a gente numa conversa, uma época que estava morrendo, como agora, né? Estava morrendo muito policial. E eu falei, Marielle, não é possível a Comissão de Direitos Humanos ficar em silêncio pela morte dos policiais. A gente tem que fazer alguma coisa. No dia seguinte, a Marielle tinha ido na PM, tinha conversado com o setor de psicologia da PM, tinha marcado uma reunião e a gente bolou um projeto de atendimento aos familiares dos presos mortos que não tinha nenhum atendimento. Isso, a dica quem deu foram os psicólogos, né, da PM, né, o doutor Fernando na época, não sei se você lembra dele, porque as famílias ficavam sem nenhuma assistência da noite pro dia quando um policial era morto. E continua até hoje isso aí, viu? E a gente fez todo um protocolo de atendimento a famílias. Isso nasceu da Marielle, na Comissão de Direitos Humanos, pensando nesses policiais, né? Então, assim, não é razoável, entendeu? Sim. As pessoas não saberem quem é, mas achar que pode destruir, né? Eu só pensava assim, pô, a mãe, né? A filha, o pai. E Anderson? Cara, o Anderson era uma figura, assim, o Anderson tinha acabado de ser pai. Um menino, o Arthur, um menino com necessidades especiais. A felicidade dele, da Ágata, gigante por causa do filho, né? Tinha acabado de ser pai, um trabalhador, assim. Ele tinha trabalhado comigo como motorista na campanha de 2016, em alguns momentos, né? E era uma figura, assim,
muito, muito querida de todo mundo. E a Marielle pegou ele para trabalhar na folga do motorista dela. Lembro disso. Né? E acontece isso e ele perde a vida junto. Né? Freixo, hoje em dia, cara, na época da investigação, conversei contigo algumas vezes, tu até ligou para mim um pouco magoado uma vez, eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo falando que o alvo era você, viu, cara? Eu falei, alguém me ligou, eu falei, bom, isso tem a ver com Cadeia Velha. O Freixo foi protagonista dessa investigação, né? Cadeia Velha. E Cadeia Velha prendeu boa parte da Alerj à época, né? Pelo menos 7 deputados presos ou 9 deputados presos na Cadeia Velha. Não lembro de quantos, mas foram muitos deputados do MDB presos na época. Foi muita gente. E aí, algum policial, como o doutor Fábio disse para você, isso é coisa de 5 pessoas que sabem fazer isso. Algum policial disse para mim, Metel, é Cadeia Velha e o Álvaro Freixo. O Lessa disse isso, né? No julgamento, o Lessa disse isso. Mas isso eu estou falando 4 dias depois da morte de Marielle. Não, era muito assim, ninguém sabia direito o que tinha acontecido, né? Porque não se esperava, né? Eu sempre me cuidei muito, porque as ameaças são muito grandes, desde a CP das milícias. Então, desde 2008, eu tenho muita proteção, eu tenho muito cuidado, eu também me cuido, né? Você não me vê em qualquer lugar. Óbvio que se eu estou vivo aqui também é porque eu me preservei, né? Agora, porque o crime organizado é crime organizado, né? Se puder, eles vão fazer. E aí, Metel, a gente não estava entendendo ali. Quando essa investigação começa, eu recebi muita informação. E a verdade, cara, é que a Mostra Marielle destampou um bueiro no Rio de Janeiro, né? Porque, vamos combinar, começou a investigar o escritório do crime que nunca tinha sido investigado. Eu começo esse livro com o julgamento do Lessa, porque a juíza fala o seguinte, o senhor está me vendo? Ajeitando a câmera do computador. Eu achei aquilo muito forte, porque era a primeira vez que o Lessa olhava para o Poder Judiciário, né? E vamos combinar que o Lessa não matou pouca gente. E trabalhou em gabinetes de chefe de polícia, né? Assim, ele era conhecido por ser o quê? Sim. Pistoleiro, assassino, né? Ele era conhecido por isso. Segurança de bicheiro, né? Assim, cara, ele nunca tinha sentado no banco dos réus. Que Rio de Janeiro é esse? Que Rio de Janeiro é esse capaz de ter um escritório do crime, quando todo mundo sabe que existe? Todo mundo sabia que existia, né? Isso é coisa do escritório do crime. Inúmeras mortes, nunca investigadas. Nunca. A gente pode listar aqui 10, 15 pessoas que o escritório do crime matou e que nunca investigaram. E que nunca investigaram. Houve claramente uma proteção a esse setor, né? Havia um conluio com esse setor. Precisou a Mostra Marielle para esse bueiro ser destampado. E aí começou a mexer com muitos interesses, né? Eu cansei de receber recado, né? Cansei de receber recado dizendo o seguinte, avisa lá o Freixo que eu não tenho nada a ver com isso. Avisa lá o Freixo que eu não tenho nada a ver com isso. Eu falei, isso não é problema meu. Você se explica na polícia. Comigo não, né? Mas cansou de acontecer. Recado dado por policiais, inclusive. Cansou de acontecer. Então, cara, assim, vira uma página no Rio de Janeiro a Mostra Marielle. Importante, né? Eu acho que o resultado final, assim, que se chega... eu acho que tem um misto de um monte de coisa ali, né? Tem uma mistura de muitas coisas ali. Eu acho que tinha um recado para dar para um setor da esquerda, né? Eu acho que tinha um incômodo com a Câmara de Vereadores, especificamente, né? E aí sim, acho que existia um projeto de lei que podia ser votado, que daria uma área, né, de milícia ali para o Lessa e que seria o pagamento dele, que envolvia interesses da família Brazão, né? Mas envolvia também um conjunto de ações que eu tinha tido, que esse setor da esquerda tinha tido contra eles, inclusive o Cadeia Velha. Inclusive a denúncia do Cadeia Velha e outras denúncias, né? E outras denúncias, outras várias ações que eu tinha feito e que a gente tinha feito. Né? Freixo, você sabe, nunca te escondi isso, você também tinha uma admiração pelo Rivaldo, eu sei disso, você tinha o telefone dele, você ligava para ele. Cansei de me reunir com o Rivaldo. Você deu uma entrevista falando que confiava plenamente na Polícia Civil do Rio de Janeiro, lá em 2000 no início da investigação. 2017, 2018 você falou porque isso. existia uma ameaça de federalizar na época. Eu falei, primeiro que não é assim, né? Não se federaliza. E você sabe que eu também tinha uma relação de amizade com o Rivaldo. Assim, eu tinha uma admiração incrível pelo Rivaldo. E o Rivaldo, quando o Lessa foi preso, eu lembro perfeitamente do Rivaldo. Eu não sei se eu liguei para o Rivaldo ligou para mim, extremamente feliz pela prisão do Lessa, né? Mas eu também já sabia que o Lessa estava envolvido, eles só queriam prender o Lessa também, porque um delegado da Polícia Civil deu uma entrevista num jornal falando, no Rio de Janeiro nós investigamos crime de trás para frente. A gente já sabe quem são os criminosos, né?
E vai produzir prova. É horrível o delegado falar isso numa horror. entrevista, porque compromete até o julgamento. Mas dependendo de quem morreu, você já sabe quem matou. Exato. Porra, Mas e hoje, cara? Assim, hoje você tem convicção da participação do Rivaldo nessa ação? O Rivaldo não foi preso pela autoria. Sim. O Rivaldo foi preso por obstrução. Sim. Né? Sim. O Rivaldo foi preso por obstrução. E eu lembro que eu conversei com você. Sim. Você me perguntou isso, agora a gente pode falar. Você me perguntou assim, você acha que ele é autor? Eu falei, Pimentel, para ser muito honesto, não vejo... eu acho que aquilo pode ter sido vingança do Lessa? Pode. Agora, o que houve obstrução, eu vi. Eu vi a obstrução. Isso ninguém me contou. A obstrução, eu vi. E ele era o responsável. Cara, mas do Geniton ou do Rivaldo, cara? Mas quem botou o Geniton? Rivaldo. Porra. Quem botou o Geniton foi o Rivaldo. Né? Os caras não pegaram as câmeras. E quem colocou o Daniel Rosa foi o Rivaldo também, né? Os caras não pegaram as câmeras. Não. O Daniel Rosa é anterior, né? Não, o Daniel não. É posterior. Posterior. Quando o Rivaldo, não sei se estava ainda, acho que já tinha saído. Né? Porque, cara, vamos lá. O Rivaldo já tinha saído. Tinha saído. O que acontece? O Moisés também. A gente teve bons delegados ali. Que trabalharam. E eu trabalhei com todos eles. Eu acompanhei a investigação de todos eles. Agora, os caras não pegaram as câmeras para saber para onde o carro tinha ido. O Geniton fala isso no livro dele, viu? Eles não pegaram as câmeras. Ele fala que foi algum desleixo de uma equipe de rua, alguma coisa nesse sentido. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não vamos acreditar em Papai Noel, né? Esse é um desleixo razoável? Não é razoável. Mas tratando você não pegar a câmera. A câmera. Se eu pegar qualquer ignorante no sentido de não conhecimento, qualquer ignorante, falar o seguinte: hoje você é delegado, você tem esse homicídio para resolver. Qual é a sua primeira atitude? Esse cara vai falar: vou pegar as câmeras. Porra, é óbvio. Como é que o cara não pega as câmeras? Para dar um exemplo, tem vários. Não, sim. Os tentarem embuchar a gente. Sim. Você lembra? Isso eu achei. Tentarem embuchar a gente. Sim. Tentarem embuchar lá o vereador lá, o doido lá. Sim. Tentarem embuchar o cara, pegaram. Então, assim, tinha um monte de coisas na investigação que eram gravíssimas. Tinha o tempo perdido com o Orlando Curicica também, que foi um tempo perdido. Então, que bom que ele não foi condenado pela autoria, porque eu não tinha nenhuma convicção disso, eu não tinha elemento para isso. Agora, pela obstrução, eu não tinha dúvida nenhuma de que havia obstrução. Né? Então, assim, o que eu queria que não tivesse acontecido, cara. Eu também, cara. Né? Agora, aconteceu e... Agora, você me lembrou um fato que a quantidade de ações depois da morte de Marielle e de Anderson que resultaram em prisão desses bandidos aí, o Rio de Janeiro já é um Rio de Janeiro diferente daquele que nós... O escritório do crime, o Adriano, o Lessa... Sim. O Suel, imagina. E os caras estavam livres, soltos, né? Fazendo o que quisessem, né? E no que se refere a Brazão, você esbarrou com Brazão várias vezes na sua vida. O Domingos foi deputado, o Chiquinho não. Não, né? O Domingos foi deputado comigo. E, cara, e ele tinha alguma mágoa de você? Te olhava de cara feia? Cara, aquele grupo ali era um grupo que eu enfrentei a vida inteira, né? Mas eu enfrentei... Cara, eu nunca acho que o enfrentamento da política pode desdobrar no agora assim, porque a minha cabeça não é a cabeça de criminoso, né? Mas não, a tua cabeça não é a cabeça de criminoso. Você pensa com a cabeça de criminoso? Não, porque você não é. Nem eu. Né? Então, assim, eu enfrentei isso. Eu denunciei o esquema do Tribunal de Contas. Né? Eu fiz muita denúncia ali. Né? Eu fui o principal opositor ao governo Cabral. A gente tem uma história de enfrentamento que não é pequena. A cadeia velha foi algo assim... Foi uma pancada. Eu peço que as pessoas busquem entender o que foi, né? Porrada de gente foi presa em função de uma denúncia tua, né? Assim como você perde agora também, né? Você perde também, então, denúncia minha também. Porra, que bom que tá vendo, cara? Eu sou um cara aqui de direita, mas que eu levo em consideração essas coisas boas que você fez pelo Rio de Janeiro. A gente tem que... Eu sou pré-candidato agora a deputado federal. Cara, a gente tem que eleger gente que sabe ouvir. A gente tem que eleger gente que sabe dialogar. E que pensa o Rio de Janeiro, que tem responsabilidade com o Rio de Janeiro, né? Os valores, né? Assim, mas ok, são importantíssimos, né? Agora, tem um Rio de Janeiro que está numa situação gravíssima de crise política. Gravíssima. 8 governadores afastados, não tem nenhum lugar do mundo. Então a gente precisa eleger gente, cara,
que tenha responsabilidade com o Rio de Eu Janeiro. sempre tenho cuidado, cara, não é para animar minha plateia, não, mas sempre tenho cuidado de dizer que o PT foi parceiro Não, desses governos estaduais. O PT esteve em vários desses governos. Certo. O PT esteve, e foi a razão, inclusive, de eu sair do PT naquela época. Eu não fiquei. Eu fui oposição, eu fui o principal opositor ao Cabral. Né? Sim. Então, assim, mas o PT fez parte disso e espero que tenha entendido que errou. Fez parte do governo Pezão, fez parte do governo Cabral, fez parte do governo Garotinho. Fez. Né? Camarada, e tem uma questão da tua carreira, não como deputado, uma questão que foi Embratur, cara. Quando você foi para Embratur, eu lembro de muita crítica no seguinte sentido. Arrumaram um cabide de emprego pro Freixo aí, porque ele nem da área é. Eu recebi um camarada aqui, depois eu peço que você veja ele. Eu quero ver. Que é o Rio para Pobres, né? E essa ideia dele é genial. E ele rasgou um elogio para você aqui, incrível. E eu nem tava nem combinado essa porra, né? Nem sei se ele é de direita ou de esquerda e tal. Ele falou da tua gestão na Embratur. Que confesso que eu não acompanhei, mas qual foi a tua experiência na Embratur? O que deixou de legado? O que você deixou de legado, de bom legado? Então, Peter, a Embratur é a empresa brasileira que promove o Brasil no mundo, né? Ninguém tem também a obrigação de saber disso. Folders antigos de mulata com a bunda de fora, a Embratur. Rapaz, aquilo era Embratur, sabia? Porque a Embratur coincide... A Embratur tem 60 anos, né? Ela coincide num período de expansão dos motéis. Então havia toda uma imagem do Brasil como o Brasil das mulheres. Turismo sexual, né? Olha como a gente evoluiu, né, cara? Hoje, imagina, hoje teve um episódio que eu peguei na presidência da Embratur, muito curioso, que era uns caras americanos que vieram para o Rio de Janeiro ensinar a americana a namorar. Eu lembro disso, cara. Lembra disso? Eu lembro. E eu denunciei na Polícia Federal. Sim. Eu denunciei, os caras saíram, foram expulsos daqui. Porque eu falei, meu irmão, vai se tratar, pô, vai aprender a namorar aqui. E as mulheres eram contratadas para festa sem saber que era isso. Que absurdo, cara. Não, é inacreditável, né? Então, não só a gente não faz, como a gente combate esse tipo de visão sobre o Brasil. Mas se eu chegar na Embratur, eu ainda acho esse material publicitário lá arquivado em algum lugar, cara? Assim, cara, tomara que não. Meu irmão, mas era coisa assustadora. Era bunda assustador, de mulata, era de assustador. biquíni, né? Com fio dental. Tinha companhia, na época era telefone fixo, né? Sim. Tinha uma propaganda em Portugal, visite o Brasil, e o telefone era no formato de uma bunda. Sabia disso não, cara. Não, cara, é um horroroso, um negócio horroroso, né? Enfim, mas eu assumi a Embratur em 2023. O presidente Lula, eu preciso dizer isso correto, ele falou o seguinte, olha, eu quero melhorar a imagem do Brasil no mundo, o Brasil não pode ter uma imagem ruim no mundo. E, cara, assim, eu não era da área mesmo, não, essa crítica era verdadeira. Tá. Eu estudei para cacete sobre turismo, eu peguei um cara chamado Eduardo Sanovic. Olha só. Ali, pô, vocês acharam esse troço? Brasil com Z. Ó, isso. É o símbolo da Embratur aqui embaixo. Ó. Visite o Brasil. Porra. Que coisa deprimente. Tira isso, gente. Pelo amor de Deus. Isso é um horror, né? Não foi da tua gestão, não, né, Frei? Deus me livre. Pela foda pra ver que não, né? Porra, mas quando a gente assume a Embratur, cara, eu procurei um cara chamado Eduardo Sanovic. Eduardo faleceu. Tinha sido presidente da Embratur e era professor da USP. Eu falei, Eduardo, me ajude. Eu quero estudar. Ele me deu 3 teses de doutorado, né? Uma de mestrado e 2 de doutorado. Eu li tudo. Cheguei para ele e falei, já li. Ele falou, não é possível. Eu falei, já li. Senta comigo no domingo e me explica. E ele falou, cara, turismo são 4 palavras. Comer, aprender, dormir e conhecer. Se a gente entender isso, a gente entende o turismo. E aí eu comecei a estudar. E eu falei, vamos montar a equipe. Aí eu procurei o presidente e falei o seguinte, ó, a Embratur é uma agência, eu vou montar uma equipe técnica, porque eu quero fazer isso aqui dar certo. E chamei os melhores do Brasil para montar uma equipe técnica comigo, né? E, cara, assim, a gente teve resultados impressionantes. A gente fez um sistema de trabalho na Embratur que é com inteligência de dados. Então, o que é inteligência de dados? Eu chamei o pessoal da USP, a gente montou um centro de inteligência de dados sobre turismo. Então, eu sei quando o português vem para cá, que época que ele compra o bilhete, que lugar do Brasil ele vai, quanto tempo ele fica e quanto ele gasta. Eu sei de cada país. E eu tenho tudo isso armazenado. Então eu sei a melhor época de promover o Brasil em Portugal e qual Brasil eu promovo lá. A gente fez um trabalho no interior do Brasil, que era um plano de marketing internacional para cada estado e apresentamos em cada estado, porque o Brasil é diverso, né, cara? O que o Acre tem que fazer não é a mesma coisa que São Paulo tem que fazer. O cara que vai para o Acre não é o cara que vai para São Paulo.
Então, a Alemanha, por exemplo, pode visitar a Amazônia mais do que o argentino. Então, eu vou promover a Amazônia na Alemanha, não vou promover a Amazônia na Argentina. Então, a inteligência de dados me deu eficiência na promoção do Brasil. Bom, resultado. O Brasil nunca tinha passado de 6,5 milhões de turistas internacionais. Ano passado, nós batemos 9,2 milhões. Ano passado, o Brasil bateu 9,2 milhões. Saiu de 6,5 para 9,2 milhões. O plano nacional era chegar a 8,27 milhões. Chegamos a 9,225 milhões. Isso gerou emprego, gera renda. Agora né? vem cá, fugindo daquela lógica Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, né? Todas as regiões cresceram. Todas as regiões cresceram. O Nordeste teve um crescimento de 54%. Acima da média nacional. A média nacional foi 37%. O Brasil cresceu... Você tem uma ideia? O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Cresceu 37%. O segundo país foi o Egito, cresceu 22%. Os Estados Unidos caiu 7%. Freixo, não tem nenhuma outra razão além da tua gestão. Não tem uma questão assim de... Não, porque é uma comparativa... Não, cara, o que a gente fez, que assim, tem muita gente bacana no turismo, assim, gente que pensa, gente qualificada. A gente colocou esses caras, gestores, né, para trabalhar ali com a equipe. A gente montou uma equipe, né? O que a gente fez? A gente ampliou a malha aérea, a gente foi nas companhias aéreas, a gente ampliou, a gente conseguiu ampliar a malha. Então eu fui no Chile. Tem 3 companhias importantes no Chile, 2 além da Latam. Né? A gente chamou para conhecer o Brasil, a gente apresentou o Brasil diverso para eles, com diversas possibilidades de mercado. Esses caras começaram a voar para cá. A gente foi a TAP, cara. A TAP hoje está voando para 15 cidades. É a maior conexão da Europa que tem. O principal cliente da TAP é o Brasil. Tá, isso é o turismo... Né? Você está falando do turista estrangeiro. E do porque a Embratur só trabalha com estrangeiro. Então a Embratur só trabalha... É exclusivo. Tá. A Embratur é o turismo estrangeiro para cá. A maior receita que a gente tinha com o turismo internacional era a Copa do Mundo de 14. 6,8 bilhões de dólares de receita, 2014. Ano passado a gente bateu 8 bilhões de dólares de receita. Pô, que bom, cara. É muito emprego, cara. É muita renda. E o turismo pode ser uma grande solução para as cidades, inclusive. E muita gente me perguntava, o que você está na sua cabeça, que falou assim, mas a violência não atrapalha? Então, cara, eu acho que o turismo é uma solução também. Porque se você transforma um lugar em um lugar turístico, você aumenta a circulação das pessoas, você aumenta as atividades, você aumenta, né, iluminação pública, policiamento, restaurante, e aquele lugar vai se tornar naturalmente menos violento. E a imagem do estrangeiro sobre a gente é curiosa. A gente fez uma pesquisa junto com a FEComércio em 2024, que a gente perguntou no Galeão, o cara que estava saindo, né? Você visitaria o Brasil, visitaria o Rio de Janeiro de novo? Cara, 98% dizendo que sim. Então a experiência do cara é boa. 98% sim. E a gente perguntava assim, o que mais te incomodou para o turista internacional? Cara, a segurança era o 5º. É sempre a limpeza urbana que eles falam, limpeza, né? Sinalização, transporte... Morador de rua, eles falam? Não. Não? Segurança é o 5º. Nessa pesquisa, não, pode ser que tenha falha hoje, né? Mas segurança era o 5º elemento. Ou seja, a nossa sensação de segurança para a questão da cidade não é a mesma do cara que vem de fora, né? Mas, Freixo, lembra que o secretário de turismo lá de Bariloche, com a família dele, num carro alugado, errou o caminho e foi assassinado aqui no Rio de Janeiro, na frente da família, né? Isso. Aliás, por um bandido que já tinha saído de saidinha, só para deixar isso esclarecido. E aí depois eu peguei o dado na semana passada que fui fazer um vídeo sobre Atenas, que eu fui em Atenas e eu descobri que Atenas não tem pickpocket. Diferente de Barcelona, Madrid e Roma, não tem, porque é um fenômeno na Europa o tal do pickpocket. Né? Paris, né? Aí eu peguei o... Pickpocket é o batedor de carteira, né? Que é o furto... Geralmente batedoras. Batedoras de carteira. Peguei o dado do Rio de Janeiro de 2023 a 2026. O austríaco, o argentino, se eu não me engano também um americano. Nós tivemos em 3 anos no Rio de Janeiro 3 turistas assassinados com latrocínio no Rio de Janeiro. Né? Isso isso é assustador, cara. Isso não tem capital do mundo. A gente não pode achar... O turismo não é sobre quem viaja, o turismo é sobre quem recebe, né? Então a gente tem que se preparar para receber bem. Né? Envolve tudo. Envolve segurança, envolve tudo. Né? Agora, não dá para imaginar um Brasil para o turista e outro Brasil para o brasileiro. Um Brasil só tem que ser melhor. Lógico. Um Brasil só tem que ser melhor. Né? O turismo é um aliado para tornar nossas cidades mais seguras. Né? Ou seja, nossa cidade não é... Tanto é que a gente está no melhor momento da história do turismo. A gente se livrou de todos os problemas? Não.
você está lembrando aí de episódios Sim, gravíssimos sim. envolvendo turistas. Não, poderia lembrar o show do Alok também, que foi uma vergonha em Copacabana, com centenas de pessoas com celulares furtados no show do Alok. Depois você teve essa onda de shows aí com mega policiamento, mas realizar um show no Rio de Janeiro Mas deu certo, né? Madonna, Lady Gaga... Botando 7 mil policiais na rua, né? Shakira... Botando 7 mil homens na rua. Isso cara, mas 7 mil homens para quase 2 milhões de pessoas... Sim. É porque o Rio consegue fazer esses eventos, Sim. né? O Rio consegue fazer. Esses eventos você percebeu a vinda de estrangeiros para assistir a Madonna no Rio de Janeiro? Muito. O pessoal da Argentina, América do Chile. Sul toda. América do Sul Então eles são proveitosos, né? Muito. É muito. E é uma agenda que geralmente esses shows são em maio, né? Então também estrategicamente é em maio, porque você pega um pós-carnaval, antes das férias do meio do ano, um período que geralmente você tem uma baixa, então você joga para cima de novo. Félix, eu sei que você não é o alcaide da cidade, mas eu perguntei isso para o Eduardo Paes, porque eu vi muito em rede social, mas muito. A praia é pública, algum recurso do show é público, não todo ele. Porra, e o espectador fica a 70 metros de distância, atrás de um tapume gigante. E eu até vi uma manifestação... Por causa de área VIP, é isso? Cara. Meu irmão, isso é assustador. Eu acho isso meio fanfarrônico, covarde. Eu acho isso meio cafona. O cliente do banco X, que eu não vou dizer o nome desse banco, ele tem uma área VIP espetacular. Sabe, aquela área VIP ali, você não é assaltado, você não sofre furto, então você está ali... Cara, se o show é pro Rio de Janeiro, pro povo do Rio de Janeiro... Com você. Né? Eu acho meio cafona. Eu acho meio cafona, inclusive. Pô, então, que você tem uma área, você pode até ter uma área VIP, mas que seja reduzida e lateral, restrita, né? Que você libere um lado do palco, né, cara? Claro. Pô, que bom que você concorda com isso. Claro. Pô, que bom saber. Cara, tu tem uma consideração final aí, Freixo? Além de... Cara, primeiro te agradecer pela conversa. Sei lá, acho que a gente ficou aqui 3 horas. Viver é perigoso. Viver no Rio é mais perigoso ainda. Mas o viver é perigoso, eu vou terminar com isso. O viver é perigoso é uma frase do Guimarães Rosa, de um livro que eu gosto muito, que é O Grande Sertão Veredas. Sim. E a primeira vez que eu li, eu entendi de forma literal. Viver é perigoso. Claro, moleque lá do Fonseca, viver é perigoso. O viver é perigoso tem outro sentido. É que para a vida ser a vida que a gente quer, algum risco a gente tem que correr. Você tomou decisões na sua vida para a vida ser sua, para a vida tomar a direção que você queria que ela tomasse. Então, o viver é perigoso no sentido de viver mesmo. Algum risco a gente tem que correr. Certo. Mas que a gente corra um bom risco. Né? Uma das decisões eu te ouvi hoje aqui. Eu te ouvi é perigoso. Você cancelado. E corra um bom risco pelo Rio de Janeiro. Vai nada, vai ganhar mais um monte. E, cara, assim, um apelo ao bom senso, ao diálogo, à sabedoria, né? Que a gente possa entender que o Rio de Janeiro precisa de muita gente boa, fazendo coisa boa. Isso não está de um lado ou está de outro exclusivamente. Está em tudo quanto é lugar. Então, que a gente tenha a capacidade de diálogo, de entendimento, que é isso que a política precisa. Cara, muito obrigado, cara. Obrigado, amigo. Que satisfação te receber aqui. Eu ia perguntar pro meu amigo Gabriel. Gabriel, mudou a opinião a respeito do Freixo depois desse tempo aqui? Isso é importante. Irmão, obrigadaço aí, cara. Obrigado, felicidade aí. Você já foi 342 mil votos para estadual, 350 mil para federal, 342 mil para estadual, né? Então já é uma... já está na história do Rio de Janeiro como um dos mais bem votados da história. Então, faço votos aí do seu sucesso e felicidade e que tu retorne aqui no que vem, meu irmão. Vamos embora. E ó, o livro, gente. O livro é esse aqui, Viver... Tem na livraria, né? E tem na internet também. Então, tá na livraria, tá na internet. Eu vou falar o que eu te falei antes. Eu li esse Pimentel livro falou aqui. que vai comprar um monte e vai distribuir de graça. Eu falei para você... Já que a gente falou de fake esse livro news. é importante, não só para conhecer a vida do Freixo, não. Rio de Janeiro, um livro sobre Rio de Janeiro. Que o Freixo vem da mesma cidade do Vinícius Júnior, da Cláudia Leite e do Claudinho Bochecha. Não canto e não jogo bola como eles, mas... Essa cidade já fez muita gente foda, viu, irmão? São Gonçalo. Pelo amor de Deus. E aí, além disso, você tem uma história do Rio de Janeiro, uma história da corrupção do Rio de Janeiro, da milícia do Rio de Janeiro, tem a história do julgamento do caso de Marielle Anderson, né? E tem uma coisa muito legal para você entender e compreender milícia. Eu tinha lido o livro da Cecília, que é a nossa amiga, que a gente admira muito. Então, eu vou fazer um complemento, viu? Quem quiser entender milícia no Rio de Janeiro,
Leia Viver é Eu Perigoso. acho que quem quiser entender o Rio, Rio de cara, Janeiro, né? com toda a crise política, por que o Rio de Janeiro está vivendo isso? Eu acho que aí tem um caminho. E esse cara também, não falamos dele aqui, temos que falar. O Bruno Paz Manso escreve comigo, fez República das Milícias, fez A Fé e o Fuzil, A Fé e o e ele Fuzil. escreve junto comigo esse livro. É um cara muito conhecedor desse Sempre mundo. que eu venho ao Rio de Janeiro fazer lançamento, eu prestigio ele, viu? Apesar de ser um cara de esquerda, eu também prestigio também. O Bruno Paz Manso é um cara foda. Gente, muito obrigado. Obrigado, irmão. Abraço, irmão. Fica com Deus, cara. Vamos nessa.